maximize the quality that they have. A lot of the time when they got the AWP in the hands of Forks, she thrives. So that's the kind of the maximizing the budget that they have to absolutely close out these rounds. But then you look at the worst bar situations, that's where MIBR has a little bit of an edge. And for like later previous seasons, MIBR, this kind of iteration of the roster kind of struggled in these situations, especially in the worst bar. And for some reason, it looks like it's actually been Olga that's the one that's kind of pushed them over the edge. So when you look at all these like other situations, when we go delve a bit deeper into these worst bar, full bar situations, we look at, well, my favorite kind of things like semi-bars and semi-ecos. But then you look at all the way at the full ecos from MIBR, that's actually kind of crazy there. 21% of full ecos they've been able to convert. And that's a big part in due to Olga, who's actually been that one to actually kind of drive them in these kind of situations when they're at the back foot. So they need to try to figure out ways to bring themselves back into it. While Sakura, as we talked about, alluded to earlier, these equal bar, better bar situations, that's where they thrive. But with like in all these other situations, like these semi-ecos and these semi-bar situations, it's actually empathy who absolutely dominates in these kinds of situations, especially in like the worst bar situations. He has a 97 ADR in these rounds, and then better bar and equal bar situations about 100, 110 ADR. So it's just consistency throughout the board. Empathy is the one to kind of look out for in these situations for Sakura, while MIBR, Olga's the one that drives them going forward. She has about like 66 ADR in worst bar situations, but that's kind of what you need. When you got these youngsters, you need them to have the maximum firepower possible to thrive, like Danny and Poppins. They absolutely go berserk with those AKs. But when it's time, when they need to go into the pistols, Olga needs to be that driving force to push them over the line. So this is going to be a very tightly contested matchup, I think, especially in every sort of situation, every sort of bar situation that's going to come into their hands. So Empathy Deagle versus Olga Tech9. I can't wait to see what happens when those sparks fly. Thank you, Newt. Gonna head back over to the desk here as we start to break down this first semi-final of ESL Impact Season 8 finals. There's a lot to play for here. The Battle of the Americas. North versus South is always a little bit of a rivalry. Similar situations in terms of geography, in terms of location. No bias from me. We'll just leave that one alone. What do we make of this matchup? What are you expecting here, Mac? No expectations. Like I'm hoping that we get MIBR that we saw yesterday, but look, Sakura, we underestimated them on day one. They came out and completely shut everyone up, and I could expect that to happen again here. Like MIBR, you know that they're loud, and Sakura might just be able to knock them down a notch by coming out with pure raw firepower. It all depends for me on where we're going to be going in the map pool, and I will not be surprised if we're straight back into the middle of it, straight back into the orange maps, your Infernos, your Mirages, your Dust 2s, and that's where teams like Sakura, who can shoot heavy, can definitely pull this as like just a 2-0. Yeah, both of these teams are very hungry to win for sure. I'm actually curious how this playbook of Sakura will work for this game, what they prepared against MIBR, because MIBR doesn't have enough information about Sakura, I think. And this woman on screen in front of you right now has been so much of what's delivered for MIBR, right? She was the spark that lit their comeback in the Imperial game. A massive individual performance on Inferno to even make this stage appearance possible. She's been a legend throughout ESL Impact, was one of those real standard bearers for the level that players could expect in the early seasons. When you have a player who performs at that level, Letty, what is that inspiring you? To be honest, it's like just this like cold head, to be honest, because it's not about like just headshots and everything, but if she's like IGLing, she needs to lead the team, she needs to kind of pay attention to like very, very small things in a game. It's very important, and it's not every player has. So yeah, I think that's. And I mean, we see from the numbers there, leading by example, certainly 1.49 rating in the tournament so far. Yeah. Absurd numbers, again, considering she is calling, she is trying to set up her teammates more often than not. Yeah, just pulling out the inspiration, though, is exactly what it's all about, especially when it's like really needed. You saw yesterday, we said some things about some of the other players as well, and they managed to come out and just have some of their best games so far here at ESL Impact League Season 8 Finals. And Olga then turned things around and said, no, we got this, and showed us again just exactly what she individually is capable of. And they're going to be looking at her again today. Like, they're going to need to, because they need her firepower, they need her leadership and her inspiration to put everything together to take out Sakura. They are indeed. And it does feel like we've seen a little bit of the Jekyll and the Hyde from MIBR, right? We've had some maps where the whole team is popping off, where the young players are delivering, and that's when they look their best. And then we've had maps where it's Olga
and everyone else is trying to catch up. And those are the moments where if that starts, if they have that slow start, I imagine they might be in trouble. On the other side of the coin, Sakura, we don't have the same sample size. They just played the 2. That second BO1 against Let Her Cook got very interesting. Went to overtime. They were saying we felt like we made some mistakes. We caused some issues here. What kind of Sakura do we think we're going to get here today, Letty? Yeah, it's of course like it's gonna be BO3 finally, because like in BO1 everything can go wrong basically. So if they have this huge playbook, I really think they prepared something interesting to watch, and like I can't wait to see it. Look, for me, it's like Inc as well has said that they play all 7 maps. Like they have things prepped for all 7 maps, but it looks like they haven't shown, I think it was a train as well, so I don't know if that's going to slip in. MIBR usually insta-ban that. So that'll be out of the equation, but then it's like, where else do you go? Where do you want to go? What are you prepped for? Are you going to pick into a map like Overpass where it's always a bait pick because you'll usually have to start on that harder side of T? So there's so many questions that I just want to see answered, but that's why I feel like they're going to go to maps that are way more balanced, like your Mirages, like your maybe Ancients even, and just see what ends up going. Like you want to play on a map where even if you start on a weaker side, you still want to be able to have the best chance possible to sort of be the one in control of the game. And it's going to be curious to see who's the spark plug for this Sakura team, right? We know they have a lot of firepower. We know any one of the individuals can pop off. We've seen this from Fox. We've seen this from Empathy, certainly. We've seen this from Raven. They all have this X factor. It's been STX at this tournament who's really led the way. But we don't really know what we're going to get. We've also know that Empathy might be a little bit under the weather. Tweeted this morning that she woke up with a fever and a sore throat. Ooh. So Jordan flu game or maybe a more muted performance? On tournaments, getting like flu, any kind of illness is like the worst, because it just distracts you so much, and especially for like even the rest of the team, they start to kind of overthink that they cannot count at you like completely, like fully. Like it's very important to like have this like health on point. We're going to dive into the veto here. We got the maps coming up. Inferno Mirage out. That means that the train has been floated here, man. I'm so incredibly happy that that has happened. That means what I was expecting is now off the table. But yeah, as you mentioned, train going to get floated, not picked into. We get some nuke, which like I'm sure that's going to be good for Sakura. You know, they've got that strat book. But Brazilians on nuke, you can never count them out. That's true, but I'm actually not even surprised that the train is not banned, because nobody is playing them up in this from these two teams. So they kind of let it open, and they banned probably the best map of the opponent. I like that. Veto Chicken. Let's see where we're going to be going for map 2. What do we got? Ancient, okay. Bit more balanced. MIBR picking into that. You know that Sakura can play it. So it's really just going to boil down, especially for map 2, on who's feeling better on the day. And then train, there we go, Veto Chicken. Sakura take the train out too as well. Overpass out, and we got D2 as a decider, which will be red hot if we get to 3. If we come down to a decider, I mean, we've got a little bit more tactics early on, but then that third map, it's going to be all about the shooting. It's going to be all about the firepower. That's a very exciting prospect here. Seeing this map pool, how are you feeling about this one? Letty, what are your expectations now? I'm so surprised. Again, we see Dust2. By the way, the Dust2 was like almost the least map played in the entire ESL Impact, and now we have it almost in every single game, which is kind of crazy. But yeah, I mean, to be honest, I'm very happy to see Nuke. But yeah, like, I still think MIBR has it. Yeah, on paper, I feel like I'm sort of leaning towards MIBR. Of course, it was Sakura's map pick, which means MIBR get that CT side start. So they're going to have the easiest time on paper. But we'll see what Sakura can do. They've got 14 reps in the last couple of months, and they've been playing, you know, the mixed leagues as well. So they're going to have a whole bunch of things prepared on this. And we'll see if MIBR are prepped or if they're even going to be ready, because it feels like the veto overall got the shake-up. As you mentioned, both teams getting their best maps on paper banned out. And I can't wait to see what we get. Final thoughts, prediction? Oh, with what we got, I'm going to lean towards MIBR. You're sticking MIBR here, Letty? I am. You've heard it from the desk. We'll see if they're correct. I'm thinking Sakura could be the surprise of the tournament once more, could make this action happen. And to bring you through this first game on stage, we have two wonderful voices. Freddie and Sam, take it away. Salve, galera! Muito bom dia! Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Já estou preparadíssima
pra gente transmitir essa partida braba. Deixa eu abrir aqui minha cam. Já tá tudo certo. Vai começar a semifinal. Galera, aqui é valendo a vida, viu? Estamos ao vivo também nos outros canais aí na verdinha, vermelhinha. Salve aí pro Valaca, o Finho. Muito bom dia, tudo bem? Salve pro SNP, Bostafire, Tio Fast. Tamo junto, e o Valaca, primeiraço do chat. Bora que aqui é valendo vaga. Vamos pra cima. Os maps já estão atualizados aí também pra vocês. Já colocamos o Tá sem... Ah, eu já ia reclamar que tava sem som do jogo, mas daí não deu segundos, os caras ajustaram. Agora que já teve plant da C4, hein? Mas teve eliminação, a Falcons na abertura deixa nesse 4x4, a Olga vai cobrando. A Gabi querendo o jogo, a Dani também finaliza. Serendip pegou ali, né, de ladinho, a Falcons também garante. Agora a Olga tá no clutch, 1x1, situação aí complicada, mas eu confio na Olga e ela finaliza. Roundaço do MIBR pra começar, mas foi no sufoco, hein, galera? Teve plant da C4, a Olga jogando demais, a Dani também foi bem posicionada. E salve pro Rei do Gado. Sim, a outra semifinal é Big e Nip, galera. A gente tem que passar, gente. Tem que passar o último dia aí da ESL Impact. E o último dia da ESL Impact aí como um todo que temos, né, gente? No radar. É da Europa. Ambas equipes da Europa, viu, Valaca? São jogadores de vários países ali da Europa. É, não é full, não. Tanto o Nip quanto a Big. Bora, galera, 1x0, hein? O MIBR já começa como? Quero ver a torcida. Passagem pelo fora, empate na abertura, leva a Olga. A Junger cobra, mas a Falcons tá querendo o jogo. A equipe da Sakura vindo 100% armado pra esse round, hein? A equipe da Sakura aí que aproveitou o plant da C4, aproveitou a economia e tá fazendo um round até o momento. A Raven pela região do fora, sobra a Poppins e a Dani. Bora, Popeta. Bora garantir. Aqui foram 2 kills, a Dani aparece. Meu Deus, aqui o milagre. O milagre chamado Dani. Tudo na mão da Poppins. O MIBR tá querendo na base da pressão. É na base do difícil, é na luta. Sobra só a Popeta. Ela é baluda, eu acredito. Tomar cuidado com essa Raven. A Raven também é perigosa. C4 tá no chão, a Poppins vai trabalhando com a informação que tem. Raven buscando a Berturi, que é roundaço da Poppins. Minha Nossa Senhora, ela jogou muito. A Dani amassou, galera. Que roundaço. Aqui tá sendo na base da força. Gente, que loucura. Olha como começa esse jogo. Nossa. Só vamos, Brasil. Só vamos, MIBR. Só vamos porque vocês merecem muito. E ó, não me esperava perder esse round da equipe da Sakura, hein? Dá pra ver pelo rostinho delas. A Falcons ali tá triste. Elas vão ter que vir no econômico. E agora tem chance aí de garantir mais rounds nesse comecinho de jogo. Ainda mais estando de CT, né? Lembrando que é pique da equipe da Sakura. Brasil, vambora e bom dia pra todo mundo que já tá acompanhando. Eu tô aqui com o meu cafezinho. Bora torcer muito aqui pras meninas. Elas merecem o nosso apoio. Então bora pra cima, galera. Bora pra cima aqui que é o último ESL Impact. Último Major feminino de CS. Promovido pela ESL, né? Esperamos que tenham aí outros. Inclusive a Ferdi já anunciou, né? Pro próximo ano. Então bora acompanhar.
bora. Poppins, já garante a primeira eliminação. Terceira, 3 na sequência pra elas. A série tenta, mas a Dani junto com a Junger. O MIBR tá inspirado. O Brasil tá querendo subir essa taça, hein, galera? Dá pra sentir no clima do jogo. É, exato, Tio Fast, é o que esperamos, né? Não sei se todas as edições vão ser no Brasil, mas a primeira tem que ser, né? Pô, mínimo. Aqui vai virar a casa do CS, já é a casa do CS, né? O Brasil aí tá voltando a ser o melhor do mundo. Não só no feminino, mas também no masculino, né, gente? A Fúria aí mandando bem demais, né, cara? Representando o Brasil. PRG acho que só pode fazer evento no Brasil. É, eu não sei, viu, Bostafari? Eu tava ouvindo os rumores lá no evento, então eu não sei, porque parece que eles vão fazer parcerias. Mas eu acho que pra ser dentro do modelo que eles propõem, realmente faz sentido ser no Brasil. E aí, mãe da Olga, bom dia! Olha só como que a gente começa 3-0, hein? O MIBR dando muito orgulho pra torcida. A Olga fez o pistolzão, não sei se você... Acho que acredito que você esteja acompanhando já com a gente. A Olga mandando bem demais. Gente, nem parece que é 6 da manhã, a gente tá nessa energia toda. E olha aqui, a STX tentou, mas a Poppins finaliza 4-0. MIBR grandão nessa semifinal. A Olga, meu, concentradíssima. As meninas do MIBR, assim, olha, mesmo ganhando de 4-0, elas estão só concentradas em fazer round. Não, a empate inteira, né, SNP, a Olga tá sendo MVP. Pra mim, ela foi MVP também dos outros campeonatos. Eu até comentei que eu ficava gritando lá que ela ia ser MVP da Rainha Zucante. Eu fiquei gritando um monte, mas não foi. Mas a Dani amassou, né? É que foi MVP do campeonato, não só da final. É que se fosse na final, acho que a Olga seria, não tem como. Porque a Olga jogou demais. Agora que teve avanço, a STX, a Olga pra garantia, a Falks faz a troca. 2x2, tem a Junger junto com a Dani ainda de pé. A equipe da Sakura dando trabalho. E é engraçado que elas têm umas questões aí, umas decisões de economia interessantes. Elas jogam quase todos os jogos, todos os rounds armados ou com algum armamento aí, nem que seja uma meia compra. Elas sempre estão meio que forçando, né? E olha aqui a trocação. Teve plant da C4, a equipe da Sakura fez uma boa leitura, né? Voltou pro bomb site da A, tudo na mão da Dani. A Falcos bem machucada, tomar um tapinha. NT, foi mérito total da equipe da Sakura, hein? Jogaram muito, subiram ali pro A no timezinho certo. A abertura da Falcos ali, poderosíssima. A Falcos, pra mim, é a jogadora mais perigosa da equipe da Sakura, viu? A Falcos é uma grande jogadora, ela é baluda demais, não só de Alp, mas com outros armamentos também. E é o esconde-esconde. Acho que aqui poderia ter vindo um pause. Tomar um round desse, eu acho que poderia ter vindo um pause. Sim, foi 2-1 o jogo, né, SNP? Foi pegadíssimo. Bora, galera. Vamos pra cima, hein? Vamos pra cima. Já vai rolando passagem pela região do Secret. A equipe do MIBR jogando mais recuado, né? Não avançou a Junger cravada no Secret. Ó, esse domínio do miolo é importante pra pegar info. Com certeza, Rei do Gado. Porque ali já pelo menos entende que provavelmente não tem chance de ser pro ar, pelo menos não nesse momento. Então já fica esperto aí com as outras pontas, né? E ó, a Olga pegou informação, já sabe que tem jogadora subindo cat, acabou não aproveitando. Mas tudo pode acontecer. Junger cravada, ela já tava esperando a empate nessa troca em cima da Dani.
Olha, a Serendip tava esperando. Boa leitura da equipe da Sakura, mas tem a Gabi de pé. Aqui era 1x4, levou a primeira. Plant da C4. Ela vai tentando individualizar a jogadora do Bomb. Ela tem informação dessa aqui do duto. É uma situação complicada porque essa Smoke ganha muito tempo para a equipe da Sakura. Essa sensação que dá que tá meio travando, né, gente? Não sei se é a tela da Gabi ou se é o sinal do servidor pra gente. É, cara, pois é, esse round aqui é que assim, com a info ali, a Olga não conseguiu jogar, né? Mas ali não tinha o que fazer, porque ela tentou, ela pegou a informação pro time, ela foi tentar abrir, só que ali ela tomou só uma. Não teve nem chance de trocar o tiro. Cara, sim, o MIBR tem uma nuke bem jogada. Inclusive, deixa eu até pegar os dados só aqui da Impact, que é o que a gente tem acesso, ó. Vou pegar aqui. 67% de vitória. Porque elas estão só com 3 mapas, considerando aqui dentro o que estão na HLTV. Mas a equipe da Sakura jogou 14 mapas nos últimos 3 meses. 14 vezes a nuke. Tipo, é um mapa bem forte. Não tanto quanto Mirage, se for considerar ali pela porcentagem de vitória. Mirage poderia ter sido um mapa. Eu não sei, o MIBR poderia ter acreditado. Não sei, que elas também têm a Miragezinha, né? Bem que comparado aqui, realmente era interessante deixar essa nuke aberta, talvez considerando por conta da porcentagem de vitória. Eu vou ajustar aqui o chat da vermelhinha. E um salve pro pessoal que tá na vermelhinha. Bom dia ali pro Francisco, Rei do Gado, SNP. Como vocês estão, gente? Obrigada por avisar, viu, tio Fesh? Eu vou já deixar aqui do ladinho o chat pra gente acompanhar aí o pessoal que tá de olho por lá. Já abri aqui. Para que já rolou eliminação, roundzinho econômico. A Gabi está de a casinha que ela salvou. É, todo mundo pelo brasileiro. Bom dia, a Falx aqui também garante a eliminação. Eita, que a Gabi tentou jogar, a Falx não deixou. Lembra que eu falei que a Falx é uma jogadora perigosa. Então, é anular a Falx. Tem que conseguir cauterar. Não, ela é talentosa. Bom dia! Estamos aqui acompanhando jogão primeiro aí, primeiro mapa, né, dessa semifinal. Bora MIBR, bora Brasil, né, galera? Torcida é muito importante. Vamos pra cima. Olha só a abertura aqui na região do fora. A Olga que garante a kill. Ela é maravilhosa. E ela ficou com 8 de life. Bom dia, João. Tudo bem contigo? Bora, MIBR, hein? Estamos aqui mandando todas a torcida do mundo pro nosso Brasil, galera. Gabi bem posicionada, balinha pra cima da Raven. A gente acabou zicando a Falx, hein? Falamos dela, agora ela acabou errando o disparo. É a zica. Dá a exclamação zica aí pra gente. Só assim, né, Rei do Gado? Só assim pra Falx errar o tiro, mano. É a gente zicando com todo o respeito, porque a gente falou bem. A gente não zicou de propósito. Putz, tiramos a zica, gente. Mas vai guardar, né? Vai guardar. Aqui é round do MIBR. A nossa zica não foi na maldade, foi elogiando de verdade.
E olha que as meninas ali da equipe da Sakura tem grana, hein? Mais de 7 mil ali a Falcons. A Raven já bateu os 9. Quase 10. Aqui é Brasil, é isso. Aqui é Brasil, jogou muito. E olha, nossa, gente, que loucura, né? A Olga, parece que ela matou o boneco na hora que ela viu, mas mesmo assim ela tomou dano pra caramba. Foi muito rápido. Bora, galera, vambora. 5-3 no placar, hein? Vamos pra cima. Let's go, MIBR, é isso. Não, merece a taça, né, Alfinho? A gente tem que torcer pra trazer essa taça. Vamos trazer. Vamos botar na história que a gente vai ser a última campeã ainda da ESL Impact. O Brasil merece. Cara, do outro lado da chave tem... Ah, eu vou ter que olhar depois. Agora me deu branco. É porque esse grupo era o mais difícil. Mas acho que do outro lado tem FlyQuest. Damon sacode pra NiP. Era FlyQuest, NiP. Eu lembro. NiP não, Big. FlyQuest, Big. A Sakura também era do outro grupo. E Let Her Cook. Era isso. Aí nosso grupo aqui era Itrix, NiP, Imperial e MIBR. Pedrada. Exatamente, isso aí. Aí na hora que a gente falou, aqui é CM, João. Só pedrada, galera. E olha o MIBR, hein? Sobra só o Raven, Raudaço. 6º ponto. As meninas que vão amassando, hein, galera? É round atrás de round. Fazendo excelente CT. É concentrar, tem que buscar esse 8. Mas é ritmo, clima de final aqui já, João. Pela complexidade dos times, com certeza. Inclusive, foi essa equipe, né, da Sakura, que era antes Super Comets, elas jogaram contra a Fúria a última final. Daí a Fúria ganhou delas. Mas era um time, assim, é um time muito forte. É isso. Sorrindo agora, tá, aí do gato? Porque até o momento elas estavam seríssimas. E olha a Olga na abertura, a Raven foi de base, a Olga tá querendo mais. Aqui são 2 eliminações, ela tá muito inspirada. É bala atrás de bala. Tem jogadora chegando costas. Isso tem que se preocupar. 3x3. Agora tudo na mão da Poppins, da Junger e da Gabi. A Olga já fez o principal, né, gente? Começou ali com vantagem e acabou tomando na sequência. Junger, que vai garantindo aqui a região do fora. Não, ela tá jogando muito. Ela tá 13/6, galera. Tipo, ela tá amassando demais. A Falcons ali do lado da Sakura também tá matando muito. Ela tá 15/5. E olha a Falcons, né? A abertura pra cima da Junger. Teve paciência pra jogar. Gente, a Falcons, ela é muito perigosa. Sério, eu falei dela. Pra mim, se for pra jogar contra a Sakura, uma das principais, né, lições de casa é ficar de olho na Sakura. Não tem como. Da Sakura não, na Falcons. Não tem como. Porque ela é uma jogadora extremamente forte. E a Gabi aqui pra levar a STX. Poppins bem posicionada, pegando informação, hein? Ela tá ouvindo o posicionamento da equipe da Sakura no fora. Tá jogando fechadinha no duto. Tá preocupada ali com a casinha. Não sei se ela já ouviu que são as 2 jogadoras por ali. E a Gabi vai jogando fechada. A da Poppins, nossa, que time. Ela abriu um pouquinho antes. Paciência. Ai, eu acho que poderia ter esperado, viu, Poppins? Eu acho que poderia ter esperado. Valeu, NT, mas olha... Sim, eu também acho que a Olga é muito melhor que a Falcons, mas... ela ainda assim é muito boa. NT, cara, eu acho que poderia ter esperado um pouquinho mais a Poppins, cara, aí, ó.
Elas estavam abrindo. Ela tentou antecipar, antes de cravarem, né? Salve! Bom dia, fala dele, não dormiu ainda, Peru? Peru requisitado, a época do ano que o Peru é mais requisitado. É o seu mês, hein, Peru? É o Peru de Natal, tem que mudar o nick agora pra Peru de Natal. É sua decoração. Ah, que bom, né, Peru? Que bom que você dormiu um pouquinho. Também consegui dormir umas 2 horinhas, mas é que eu dormi à tarde ontem também. Nossa, a gente tava muito cansada. O sono pega, né, cara? Sempre fujo nessa... É sua decoração natalina. É o peru natalino. Peru de Natal. Bora aqui é roundzinho reset pra equipe do MIBR, que já acaba tomando ali a kill da Olga. A Olga que tá jogando muito na região do fora, mas ela acabou sendo anulada, né? Acho que tem que pensar, talvez, em deixar esse fora aí pra equipe da Sakura ou botar alguém pra jogar junto com a Olga. Ela tá fazendo a diferença. Entradinha aqui pro bombsite da A. Poppins ainda posicionada. Tem a Junger de pé. A Poppins na abertura leva a primeira. Eita, quase que consegue mais uma. A Junger tá querendo. Não deu tempo. Foi trade instantânea da equipe da Sakura. Cara, equipe difícil. Elas estão jogando muito. Pois é, então. Só tá jogando a Olga ali, né? Pelo que eu vi, SNP. Sim. Mas Terra também foi a parte ali que a Olga, pelo menos no fora, jogou várias vezes muito bem, né? Então, assim, ao mesmo tempo que agora elas fizeram a leitura, foram bons rounds que a Olga fez com bastante vantagem ali com o que usando no fora. Já foi a Fortaleza e agora tá sendo o calcanhar. Agora que a Dani tá bem posicionada ali, hein? Ela pode pegar um time bom. Avançou ali a região do fora. Tem agora também o MIBR trabalhando juntinhas pelo Cat. Um posicionamento interessante para pegar informação e aproveitar a vantagem da pistola, né? É, cara, é uma kill trade. É uma kill, uma trade. Sim, exatamente. Trocação, a Poppins toma de lado. 5 versus 4, vantagem aqui do MIBR. A Poppins querendo mais. Poppins jogando muito, hein? Copeta aqui sendo um dos grandes nomes da Olga. SX, ela vai tentando, acabou pinando tudo. A Junger aproveita. 3x2, quando é pra ser, é nosso. Pina. E a STX ali tinha vantagem, era só ter ajustado a mira. A Junger não tem nada a ver com isso. Serendip que vai avançando. A Gabi jogando só na informação. Acabou dando tiro. Tá spotada. É, galera. Vamos embora. Falks posicionando. Olha a Falks, hein? Ela vai buscando. Até que 9 é perigosa. 2x2. Round importante. Poppins tem que brilhar. Aqui ela já garante mais uma eliminação. Tudo na mão da Junger. A Junger é clutcheira. Formação, hein? A Falks vai pra bala. A Falks tá na Tec 9 e acabou o tempo. 7x5 é na experiência. Caramba, gente. A Falks ali com sangue nos olhos, galera. Pra buscar. Who's alive? Gabby and Poppins? Querendo muito. I'm gonna reload. Do you want to just like wrap Heaven, like all three of us, or not? Muito. I think us two can do it and Sylvie can drop, maybe. Okay. Use the drink noise. Probably one secret. 40 seconds. Locker. Cai bem. My model fucking blocked Super it. calmas, Blocker. né? I'm gonna grab bomb. What do you want to do? 30. I'm top. Que I have esse to round drop foi down. legal Okay. pra ela. Nice. I have a molly. Foi NT, né? I think we can walk secret. I don't Porque think so. esse round Okay. poderia ter definido muita coisa, né, It's ramp player or Redugado? A player? Uhum. Can you I'm watch like walking out. that? I'm clearing side vent. Exatamente. Clear. A's are dead. Last Heaven, one, heaven. É Heaven. muita Can we go calma, down? mano. Muita Nice. calma. Nice. Huge round. Tipo, Good job, é Info. muita calma, muita calma. Even model blocker.
E uma comunicação limpa também, né? Parece que elas falam menos do que algumas outras equipes comparando, assim. Porque às vezes é mais informação, né? E ter uma comunicação limpa é importante. Ah, apareceu algumas vezes, João, mas o da Sakura não tinha aparecido, então é legal eles colocarem também, viu? Acho que é a primeira vez que apareceu da equipe da Sakura, mas a gente quer ver o Brasil. É isso, Mustafire. É isso, a gente quer ver o Brasil. Todo respeito à equipe da Sakura, né? Mas é isso aí. E bora pro MIBR, né, gente? Bora, meninas, vamos representar. Então, ô Peru, eu acho que elas picaram o Anciente porque, assim, foi o primeiro veto da Sakura. Em cima ali foi Inferno, que é um mapa bom do MIBR, então seria a carta na manga. Mas a Anciente não é um mapa bom da equipe da Sakura. Então talvez elas tenham ido nessa linha. Vamos ver. Olhando aqui no HLTV, é um mapa que as meninas do MIBR, inclusive, têm vantagem. Eu acho que por eliminação e por ter essa vantagem, entendeu? Porque, ó, olhando aqui, elas têm vantagem em questão de dados, elas têm vantagem na Dust 2, que eu acho que poderia ter sido um pique melhor, talvez, do que a Anciente. É o que eu sinto. Eu acho que elas poderiam ter arriscado deixar essa Mirage como Decider, sabe? Mirage também é um mapa bom delas. Enfim. Foi a primeira vez na história da ESL Impact, Rei do Gado, sim. E olha que já teve eliminação. A Dani garantindo a first kill. Deixa eu aumentar aqui o som. Olhando que aqui é a mapa da equipe da Sakura. Passagem pela região do fora. Já foi dominado. A Olga garante mais uma kill. Que bala da Olga, hein? O Riven agora posicionada pela região da porta. Plantezinho da C4. A Riven tentando buscar a Olga, que garante... Nossa, o volume não tinha aumentado. Olha a Olga, gente, jogando muito. Acabou caindo. 3x2. Vantagem do Brasil. Vantagem do MIBR. Apertura da série de Dipt. Querendo o jogo. Foram 2 kills. A Junger no clutch. Ela tem que tentar fechar. Fecha, Junger. Ganha no tempo. Bora ganhar que eu acredito. E aqui é bala. MIBR garante o segundo pistol desse mapinha. Olha, coisa linda. Que roundaço da Junger. Ela joga muito. Aqui é Brasil, galera. Eu acreditei, eu empurrei. Bota na conta da Olga também. Olha, jogou demais, cara. Nossa, a Yun joga muito, cara. Que mané tempo. Aqui é na bala, né, o Peru? É, aqui é bala. Mas ali ela ainda conseguiu jogar na paciência, né? Então é isso, é muita XP, exato. Muita XP que nesse momento faz toda a diferença. Ainda mais nesse momento, né? Ainda mais estando de TR, né, CNP? E olha, a equipe da Sakura fez um econômico. Decisão aqui pelo Secret. A Olga vai tentando dar o dedo. A Dani leva 3, hein? A Dani aqui também fazendo a boa. Round limpo. 9-5. Gostei dessa decisão da equipe da Sakura também. Eu não tinha visto que ela tinha ficado com 1 de HP, o Rei do Gado. E
vambora. STX, balinha ali pra cima da Olga. Jogadoras do MIBR apostando pela região da rampa. A vantagem era da equipe da Sakura. Balinha da Poppins aqui pra garantir. O MIBR jogando com confiança, sem respeito. A passagem já foi feita, tem que vir o plant da C4. C4, inclusive, que estava com quem ali? Estava com a Dani. A equipe da Sakura fazendo o retake só ali praticamente pelo Secret. Tem 3 jogadoras chegando. Elas estão jogando em bloco, todo mundo vindo juntinho. A HEzinha machucou bastante. STX chegando pelo Breaking Bad. Tem que tomar cuidado por ali. A Dani que tá marcando a exposição. Abertura com smoke. A Dani na abertura pra garantir. Olha a Empty tentando, mas aqui é round do MIBR. 10-5. Com direito a show, galera. Com direito a muita bala. A muita bala, muita maestria, muita leitura. O MIBR que fez aí, com certeza, toda a lição de casa. É, meu. Correria, bala na cara, leitura. A Falks 21/8. Mas o restante ali da equipe da Sakura não tá conseguindo performar. A Olga e a Gabi já garantem as primeiras eliminações. Roundzinho ali que a Sakura só tá de pistola. É. E a Raven 2/11, verdade. A Raven também é uma jogadora aí. Normalmente também dá muita bala. Imperial caiu, né? Pro MIBR. E agora acho que o segundo time mais forte aí também seria a Supernova, né? Que agora é a Sakura, com certeza. Então acho que eliminando aqui... Não quero cantar a vitória antes, mas passando, porque a gente acredita que isso vai acontecer, porque a gente tem que torcer. Passando aqui, com certeza elas vão chegar ainda maiores na final, galera. Eu acho que tá tudo... Não, eu tô falando da sequência, né? Então acho que os maiores times que elas enfrentaram nessa sequência, com certeza foi a Imperial e a Supernova, tipo... Não tem como comparar, entendeu? Claro, elas enfrentaram a Atrix também, que era um time aí forte, mas eu acho que em questão de experiência, né? Em questão ali da Impact, que, por exemplo, tanto a Supernova quanto a Imperial, que são as rainhas aí da Impact, eu acho que dá aquela confiança maior, né? Sim, com certeza. A Nip que também jogou muito. E olha aqui a abertura da Falcons. Tem que tomar cuidado, hein? First kill da equipe da Sakura. E a Dani realmente infiltrou. Tá ali no duto, trabalhando nesse avanço, passagem pela rampa. Acabou preocupada ali com a região do Cat e tomou da rampa. Poppins junto com a Dani. 4x2, vantagem toda da equipe da Sakura, passagem pro bombsite da B, a Poppins que tá com a C4 vai plantar direto. Eita, nós, galera, aqui é plant direto, não tem fake. Pros don't fake. E agora a Sakura vai tentando buscar, a Poppins jogando com a Dani. E super bem organizado a jogada do MIBR, a Poppins fazendo as utilitárias, vão ter muitas jogadoras pela rampa. Ela vai tentando segurar o máximo possível. Teve smoke pra C4. Aqui a STX faz a eliminação. A Poppins sozinha no clutch. Levou a primeira. Vai tentando se posicionar. Segurou o máximo possível. E vai rolando o defuse. NT demais. Agora eu acho que tem que parar o jogo. Eu acho que tem que pedir pause. Não pode deixar esfriar, sabe? Eu acho que tem que aproveitar as oportunidades aí, né? Conversar. Ah, é? Cara, a Falco joga muito. Gente, tá trocado. Vocês viram ali o telão? Tá trocado. Tá aparecendo a... tá aparecendo a imagem das jogadoras da Sakura com os nicks das brasileiras, mano. Tudo trocado. Ah, mas é bem parecido, né, Peru?
É bem parecido o nome. Bora, galera. Bora que tem muita chance ainda do MIBR aproveitar a oportunidade aqui nessa nuke. Vamos pra cima. Junger tá cravada. Tem STX ali pela região da garagem. É Poppen 18/12. Ela junto com a Olga ali são as principais jogadoras dessa partida. Olga que vai se infiltrando pela garagem, pediu a bangzinha, tá procurando. Eita, o posicionamento da STX aqui foi traiçoeiro. Pegou um bom time em cima da Olga e era pra Olga ter matado, né? A vantagem era dela. Não, jogou demais. A Poppins agora avançando pela região do terra, vai buscando informação, acabou tomando da STX. Eita, gente, tem que tomar cuidado, a STX já tá spotada. Aqui eu acho que foi muito inocente. Aí, empate na abertura, a Gabi tenta. E ali a STX já tinha sido spotada e tá machucada. Ó, a Falcos começou a dar os sorrisinhos. Aí ela lembrou que tá perdendo, ficou triste. Tipo, você dá um sorrisinho por causa do round, aí você olha o placar e você fica triste. Tipo, calma. Calma que tem muito jogo. Sorriu, lembrou, mas não foi. Foi na hora. Ela deu um sorrisinho e depois fechou a cara. Foi muito rápido. Ó, o Landim tá passando a cal. O Landim tá passando a cal. O MIBR joga. O monstro. O mestre. O mestre Landim. O sensei. O homem. Fazendo aí a boa. Passando a leitura. Dani comendo o monitor. Não deram café da manhã pra menina, SNP. Ela tá com fome de bala. Fome é diferente. Um pouquinho da é isso. Olha a passagem, Popeta. Já teve aqui a abertura, a Dani também garante. Passagem rápida do MIBR. Olha só essa abertura pro bomb site da A. Que isso? Sobra só a Falks. O que você vai fazer aí, Falks? 1x4, tenta correr. Ela não quer, ela quer tomar bala. 12-7. Olha o MIBR acelerando. Pro orgulho aí do nosso Brasil. A Olga tá orgulhosa, soltou o sorrisinho, mas volta a concentrar. O Landim passa a cal, cara. A cal do Landim ali, do mestre. Fez a diferença, ele mandou a boa. Pô, ele falou, gente, eu tava falando, ó, o Landim tá falando. O Landim tá passando a cal e vem um roundaço desse. Certeza que ele falou assim, acelera isso aí, não pode respeitar, confia na bala. Olha o avanço da Dani pra garantir, a Gabi também finaliza, 3x3 aqui pode acabar. A Falk já toma, a Gabi garante, meu Deus, o MIBR jogando muito. Sobra a STX e a Seren. Tá jogando aqui pela região do Cat, a leitura foi feita, a Gabi tá preocupada. Não teve plant da C4, a Poppins na trade. Tudo na mão da STX. A Junger agora fez um barulho pra B, mas voltou pro A. E toma essa balinha. 13-7. Primeiro mapa do MIBR. Muito bem jogado. A Poppins bate no peito e fala, aqui sou eu. Aqui sou eu. Olha pra mim. Olha pra mim. Vocês falam demais. Aqui sou eu. Gente, acabou. Pra mim, já era. Aí, ó, jogou muito, cara. Muito. Cara, elas leram, hein? As meninas ali da Sakura sem entender nada, mano. Ó a Dani, ó a Danizinha. Fiz o meu trabalho. O tanque de guerra. Não, é o tanque cuiabano, gente. É o tanque cuiabano. Tanque Cuiabano é o nome dela. Ó a tia Jamília ali gritando. A Goddess só falando. É isso aí. Poppins carregou, cara.
É, cara, certeza. Gente, eu queria entrevistar o Landinho e perguntar, Playing One in Landinho, trophy. You want me to help? I'm gonna Two help ramp, Brent. two I'm trophy, helping two Brent. trophy, de two novo trophy. comunicação One da here. Sakura aí é sacanagem, né? Podia passar a nossa Rapid P, comunicação. right side, né? peeking right side, peeking right side. Pô, The other a was gente down olhou o van, right? mapa. The other's down van. Can we walk lobby? Yeah, could you go back up hunt, Care? One was still ramp. I'm kind of scared of them. I'm gonna go back garage and I can hold Okay. and I can hold mini. Yeah, Planning B, planning B. That's the ramp player. Me and Raven are running ramp. Ramp player was half HP. Come ramp with me, yeah. Yeah, wait for them. Hit on green and orange. É, cara, eu queria perguntar pra ele, falar, Landinho, o jogo tava ali, tipo, It's about 11 right a left. 6. I'm popping right. I'm popping right. Control. Qual você passou a I can cal? smoke control. Qual foi a cal, smoke mano? Você control. pode falar Yeah, pra that bomb, nós? There's a A straws cal plan. da vitória. Post a double. One double. Dead double. dead. I'm getting on. Half HP last. Get on. Minha Poppins aqui Cross, nice. tentou muito. We have Good kit. Nice. Aí, Pati. A blistering affair Fazendo a on Nuke, and gracinha. it came out with MIBR much on top of that one. Now, there was something you were saying, Mac, about playing Brazilian teams on Nuke. Yeah, it's hard to do. You know, Ah, tem que Brazilians fazer, have né? a lot of reps on Entre Nuke. mata They've been todo doing it mundo. for a while, and they do Eu it pretty acho que a cal aggressively. And foi, as you could cara, see, there was a few acelera rounds isso where aí, aggression was zero definitely key respeito, for confia MIBR. na Even if they bala. weren't winning it, they were sending a message. É. And it felt like, yeah, Cara, half of Olga Sakura, jogou or demais. majority of Sakura just did not turn up, or it took a little while to sort of wake up here in Poppins aí server. também amassou. Yeah, it's really nice Ah, also Poppins, seeing like né? not only Olga perform, but literally Carinha whole de team anjo dentro do actually catching up on servidor. her. So Capeta. yeah, it's really nice to see it. It did feel like Olga came out the gate storming. I mean, there's that round where she just sprints in with an É, MP9 outside. fofinha fora do servidor, desse servidor Ridiculous capeta. plays like that, but you're absolutely right. Towards No the nice end, it was caralho, everybody else stepping up to bring them over the line. All those young players firing the way that we hoped them they would, expect that they would. And this is an MIBR team that's looking in championship Ela form. gritou I muito, think hein? there's been multiple Aí times sim. as well where Poppins has had this expectation to be Ela, sort of like Poppins one of the jogou heavy muito. hitters on the team, and this tournament so far in the finals haven't really seen it. But look, showing up when it matters most, Olha, right? Here on vamos, Nuke. Poppins, caralho. Yeah, exactly. Vamos. MIBR Aquela show hora like falou really, really isso. solid É nuke, muito and of nice, course caralho, like gente. it wasn't their peak. They started as a CT, É but also palavrão, as não tem on como, né? T Pra side they poder showed se like expressar they num have momento a lot desse é of palavrão, não tem jeito, And cara. we've got to give some credit over to Não Fox tem in outra palavra particular. I que mean, that's gotta be a expresse frustrating tanto a one. emoção Monstrous numa hora dessa performance que nem o in a palavrão, loss, cara. Really trying to make it happen for the team and just Não not tem, o really palavrão getting the ele full tem picture uma... around her. Yeah, what was she? She was like peso. 18-4. I think it was 10 rounds in or on round 11. É, And I was 22 like, what kills. is going on here? And everyone else Ela was like, meio que tava ali there was a few batendo people junto that com a sort of Falx, né? didn't manage to wake up in time, unfortunately. But that's got to Nossa, hurt. verdade. Like, at Como é least que the ela não confidence tem that you ainda? are feeling yourselves. You saw as well, you know, when they were trying to make it work in the second half, trying to go for the retakes. They were all Nossa, going com together and sort certeza. of being like, look, some of us aren't really getting the kills. How about we just get the information and allow the people Ó, that vou are passar getting aqui o the kills get their strengths. intervalo. Look, that's the way you play to your strengths. Unfortunately, there just wasn't enough strength from Sakura there on you. Cara, que And it jogão, does feel mano. like this is an MIBR team that's now played themselves into this form, right? We've seen them build steam across the different games, and for Sakura, meanwhile, maybe a little bit more runway needed. The Pronto. question is, was that one map long enough? Vamos, I think that's baralho. really the question we have to ask. A lot of players need to wake up if they're going to make a game of this one. What do we think, Letty? Yeah, I mean Sakura of course can do it. Like they showed us like they are not here just by mistake. And yeah, like I really hope it's gonna be like full 3 maps, because then we're gonna have like this full show. Aí, galera. But yeah, like if MIBR will continue playing like that, well, I'm a little bit scared of Sakura. Should be. I think it's totally reasonable. We're headed on to the next map here in the Vito. What should we be expecting here, Mac? I feel like it's... Ó, eles acham que vai dar with what Sakura we're no seeing from próximo MIBR, mapa. On paper, it should be a 2-0. Pelo que eu entendi. But we've seen some crazy turnarounds. And maybe Nuke wasn't the place that Sakura were feeling themselves. They looked a little bit lost. Maybe it's just too early in the day for them. You never really know what the thing is. But you know that Ink and everyone's going to be having a quick chat in between the break and saying, look, it's ancient. É, mas We eu can acho farm, que we can assim, shoot. essa Just remember Ancient how to shoot. realmente There's less to think me about. You don't surpreendeu have um to worry pouquinho, too mas much a about gente the tem que rotations, confiar. where you need to Foi o be. que elas pediram, It's tem que just, you know, acreditar, tried tem and que true, confiar, tried and tested. galera. And Ancient's just one of those places where it should É, be a e lot gringo easier to sort sempre of baba get ovo off pra on the right gringo, foot, especially sim, because they get the exato. selection slot. É, exato. O Yeah, Brasil MIBR sentando prego, eles actually, metem que vai dar I hope Sakura, they will exato. not, overreact this game, because
You know, if you E have a this Olga aí, ó. overexcitement, you might Brabíssima. lost you, MVP, and mano, ela we tá saw sendo how MVP Sakura de was, todos, calm, cara. Like, they just speak to each other, Mano, very calm, like they are todos playing os from their home mapas right a now. Olga tá It sendo is MVP remarkably agora chill. nessa, I mean, nessa the first Impact, compliment we cara. got from them at the halftime, there was like 25 seconds left on the clock in a 2v2. Ela tá you want a brilhando secret? muito, cara. No, Muito no, massa ver let's isso. let's try upper. And then it works out. It works out. You'd think they were just chilling in the opening of a round. I mean, is that an encouraging sign for you? Do you think that that's something that you want in these kind of high-pressure moments? Or is that maybe we actually need to get a little bit of energy É up? What do you isso, think, galera. Maria, É when you hear isso. that? It depends of people on our team, to be honest. Some people need this energy, you know, to actually like feel like, okay, we're playing the tournament, let's pop in. But some of the Já people volto and some aí, of the team pessoal. just like, you Vou no know, banheiro prefer this rapidinho, calm, pegar like, uma no água. stress, no, Já you know, voltando. like this like stress that like in general. Maybe a little bit of stress goes a long way, though. Nerves, they can give you some energy. I don't know. I'm curious to see what we're going to get in this next map. Certainly, for us, we're expecting a better face-off from Sakura, though, and we're going to need that. Otherwise, I mean, MIBR is looking in fine form. You touched on Poppins already. Danny as well, showing up very nicely here. Those are the young players that you want. If you're talking about signposts for what's a good sign for MIBR, if they're working well, it's easy roads ahead. On paper, it's easy roads, you know, and obviously they did the veto chicken, they banned each other's best maps, so we're going to be seeing some different maps from both these individuals. We didn't see Sério? MIBR on Ancient yet. Tá jogando aqui pela região do Cat, a leitura foi feita, a Gabi tá preocupada. Não teve plant da C4, a Poppins na trade. Tudo na mão da STX, a Junger agora fez um barulho pra B, mas voltou pro A. E toma essa balinha, 13-7, primeiro mapa do MIBR, muito bem jogado, a Poppins bate no peito e fala, aqui sou eu, aqui sou eu, olha pra mim, olha pra mim. I suspect I know what you're going to say. Who's taking this map? 2-0, MIBR. Yeah, 2-0 MIBR, the same. I think looking with our eyes, thinking with our brains, it's hard to think anything different. But let's be honest, upsets of expectations has been the storyline of this Impact Finals. We have rarely been able to predict what's going to happen before we hop onto the server. So maybe this Sakura team is going to find their bloom, or maybe they'll just wilt under the pressure and MIBR will stride into the finals. It's time to find out. It's time for the second map.
now it's time for you to step into the light. Spread your little wings and start to fly. 'Cause you just need to love the life you're living. Step into the light. See all the colors, don't fade back into gray. And remember, it's only just begun. Somehow you gotta let yourself go. No point in hiding in the shadows. 'Cause all you gotta do is believe. Step into the light. Spread your little wings and start to fly. 'Cause you just need to love the life you're living. Step into the light. Spread your little wings and start to fly. 'Cause you just need to love the life you're living. Step into the light. And now it's time for you to step into the light. Spread your little wings and start to fly. 'Cause you just need to love the life you're living. Step into the light. Voltamos, galerinha, voltamos. Vai começar aí daqui a pouquinho a Anciente, que é o segundo mapa de escolha do MIBR. Aqui minha aguinha também. Gringo sempre baba. Aquela mensagem eu acho que eu li, né? Eu li essa mensagem, então eu tinha respondido. Mensagem lá na vermelhinha. Apresentação das minas do MIBR muito mais da hora. Total, viu, Rastafari? As meninas dando orgulho demais aqui, viu? Chegaram gigantes nessa nuke. Agora é manter esse ritmo, né, cara? Chegar agora nesse mapinha de escolha, essa Anciente, fazer valer. Bom dia, Olavo! Tudo bem? Salve, salve! Tamo aqui. Torcendo muito. Agora que vai ser o segundo mapa, jogo na tela, galera. Empate aqui, garantindo a primeira eliminação. A Dani posicionada no meio, ela tá tentando finalizar. São 3 jogadoras por ali, tem que tomar cuidado. MIBR apostando pro bombsite da B, já tem informação que precisa, né? Que tem muita jogadora pelo meio. Raven posicionada, foi esgotada, vai tentando acertar a toma de lado. Aqui é 4x3, passagem pra B deu certo. Plantezinho da C4, aí Unger, que vai tentando individualizar. 3 jogadoras pelo CT, aqui tem que valorizar. A trocação, a Falcons chega muito forte. Vai caindo ali 2 jogadoras, a empate leva a Dani e a Olga. Aqui é round da Sakura. Foi NT, hein, galera? Foi NT, foi no finalzinho. Mas foi um roundaço. Teve plant da C4, consegue ali bastante economia. Foi o primeiro pistol da Sakura na série, exatamente, Bossafire. Bora, MIBR, vamos pra cima que aqui é Brasil, galera. Manda a sua torcida aqui no chat. Manda o seu apoio, galera. Sei que tá acordado aí, que tá acompanhando esse jogo com a gente. Tem emoticon aí do MIBR no chat pra você usar. Então bora. Dani buscando o jogo aqui pela região da rua. E aqui vale vaga pra final, tá, gente?
Vale vaga pra final. Jogo importantíssimo. Vai rolando todas as utilitárias aqui pro bom site da B. Agora sim, abertura. A Poppins garante mesmo cega. A STX foi de base. A B tá sendo B de bem-vindo. O MIBR tá utilizando muito bem, fazendo a leitura. Pontezinho da C4 aqui só tem que tirar a cara. Fez as utilitárias, agora vai jogando ali da região do bombe. 2 jogadoras pela região do sol. A Dani na abertura pra finalizar. A Tec 9 pega muito. A primeira já foi. Na sequência ela acaba caindo. A Junger leva 2 pra garantir 1-1. O MIBR tá 1. E esse round ainda melhor do que o Pistol, galera. Ainda melhor que o Pistol, porque aqui é um round de quebra econômica. É, do gado, exatamente. Esse forçado aqui, galera, vale praticamente 3 pontos, porque agora é reset da equipe da Sakura. Sim, exato, Rei do Gado, porque daí garante 3, né? Porque é reset, o próximo vai ser econômico. Então, levou o round agora. Agora tem a chance de ganhar o reset e muita chance de ganhar o pistol, né? Agora que a balinha da Dani, a passagem é pro bomb site da A. Olha como a equipe do MIBR tá explorando bem aí os espaços. O plantezinho da C4 foi feito. STX chegando pela região do meio. Acaba cravando essa bala na Dani. Cara, a P250 ela é muito perigosa, principalmente de perto. Mas a Olga tá por ali, né? Pra fazer a proteção. 2 eliminações na sequência. A Serendipity agora sozinha pela região aqui da varanda. Azedou, hein? Azedou pra equipe da Sakura. A Seren aqui acho que só vai salvar. Não tem muito o que fazer. O MIBR vai cravando esse segundo round. Lembrando que o próximo é econômico, galera. Caramba, SNP, eu não tinha visto o VRS. É muita coisa. Exato, a equipe da Sakura ganha 49 e o MIBR também. Se perder é 24. Nossa, olha que loucura. Gente, mas é umas contas meio louca, né? Porque daí o MIBR também, se ganhar, ganha 49, mas se perder, perde 24. Mas se a equipe da Sakura perder, perde só 5. Que loucura isso. É, tipo, elas ganham a mesma pontuação, mas se perder, perdem pontuações completamente diferentes. Tipo, a série tem muito a ganhar e pouco a perder, enquanto o MIBR tem muito a ganhar, mas muito a perder também. Pedinha aqui pro home site da A, equipe da Sakura jogando no econômico, a Junger junto com a Poppins levando geral. Eu não vi se vai pra 1000 pontos. Deixa eu ver aqui, Elfinho. É isso aí, gente? É sim, aham, vai pra 1000 pontos, porque tá com 986. É que exata ali. Então, agora eles ajustaram ali as imagens. É, o Raven. Cara, e a Raven sempre foi uma jogadora que sempre jogou muito. Mas agora tá chocada. E é isso aí, o MIBR tem que vir forte. Não pode respeitar, não. Tem que vir forte, tem que confiar na bala. Fazer o máximo de round aí nesse TR. É isso aí. Olha aqui a Olga na abertura. Acabou tomando bala. Falks junto com a STX posicionadas. A Junger faz a troca. 3x4. Round difícil. Jogador ali pela região do escuro. A Junger vai fazendo as utilitárias e abrindo aqui o scope pelo CT para trabalhar, para pegar espaço. Avança no meio da smoke. A Poppins cortante. Aqui já foi kill pra cima da STX. Tem mais jogadora por ali. A Poppins vai fazendo a limpa. A Poppins só não matou porque não tinha bala. Gabi na 3 e sobra empate. Mas a Gabi aqui querendo o jogo. Roundaço do MIBR. Que leitura linda. A Dani lança o sorrisão, hein, galera? A Dani no sorrisão e a Gabi seríssima até o final.
As meninas do MIBR que estão trabalhando muito pra isso, né, gente? Fizeram bootcamp, foram bastante tempo antes aí pra conseguir treinar, se adaptar aos horários. Cara, eu tô muito orgulhosa aí. Só quando ganhar, aí do gado. Só quando ganhar, quando tiver ali, ó, concreto. A Olga que vai passando agora pela região do escuro. Vamos ver que abertura. A Olga tá esperando o time, ela já tem informação. E na verdade a leitura que pode ter jogador ali pela direitinha. Olha a Gaezinha pra fazer a captura. A Olga que gosta de capturar ali os Pokémon. Muito forte, assim que a gente gosta, né, Elfinho? Tem que sentar a bala. Abertura da Olga, fortíssima, já tem que recarregar, hein? Tem que tomar cuidado. A Serinha avançando a rampa. A Gabi já tava esperando. O MIBR tá fazendo a leitura. Olha a Dani pra garantia. Ponto e site da Band. Bem-vindo, galera. Vai rolando já o plant pra alegria da torcida brasileira. MIBR dando um show, hein? Dando um show pra quem duvidou da Sanciente. Muito bem jogado. Já tá indo aí pro 5º ponto do lado TR, que é o lado mais chato. Não, imagina. Eu acho que assim, se a Sakura faz 1 ponto, já pausa. Eu acho que eu usaria dessa forma. Acho que caberia. Acho que caberia, porque para aproveitar esse ritmo e impor cada vez mais. É isso aí. Não foi só os 3, né, Tio Fast, que ganhou ali com o forçado. Já são 5. É isso, galera. Vambora. Obrigada aí pra todo mundo que tá assistindo, que deixou no lurk, viu, gente? Domingão, 6 da matina, eu sei que não é fácil. Então, obrigada aí pra todo mundo que tá fortalecendo. Eu sei que tem muita gente no lurk. Então, obrigada mesmo, hein? Tô vendo todo mundo que tá apoiando. Tamo junto. E bora aqui que a Olga tá fazendo uma boa trade. Avanço aqui do MIBR pela região da varanda. A Olga que tá meio encurralada, tem que tomar cuidado. Acabou tomando de lado. Aqui ela tava no posicionamento ali que realmente estava ajudando. É, isso aí. Tamo junto, Elfinho, Bostafire, Tio Fast, vocês são incríveis. Obrigada mesmo aí por fortalecer, por apoiar. Obrigada a todo mundo que tá aí acompanhando. Com alegria, com orgulho. As meninas do MIBR representando muito. Veio preparada. A gente só quer felicidade, com certeza, Rei do Gado. Nada mais que isso. Eu quero um clutch da Junger aqui, viu? Bem que podia ser, né, gente? Ela é clutchzeira. Por que não? Primeira já foi. Botando aqui a C4 no chão. Tem a Falcos que ela já tem informação. Se abrir aqui no CT, ainda pode ter. Opa, segunda já foi. Eu pedi o clutch. A Seren chegando pelo quadrado. A Junger tá querendo brincar. Eu confio. A Falcos no meio da smoke, gente. Ué. Caramba, Falcos, você teve leitura, hein? Sentiu o cheiro. Vac. Poxa. E era uma chance boa, né? Vambora, galera. Vambora. E aí, Zezinho? Fala dele. Bom dia. Acordou. Caiu da cama, Zezinho. Jogão, hein, Zezinho? Aqui, ó, primeiro mapa já é do MIBR, segundo mapa aqui as meninas estão jogando muito. Então é manter esse ritmo pra garantir a vaga. Vaga aí pra final.
É, então, alegria total. E a gente ganhou de 13-7 na Nuke, que era mapa delas, o Zezinho. Agora o Anciente é pique do MIBR. Obrigada, amor. Ai, gente, vou tomar uma coquinha. Já faz uma hora que eu acordei, então já posso tomar. Cafeína aqui, ó, mandando muito, né? Porque eu tomei um café. É isso, SNP. Fala dela. Coquinha KS é massa, hein, Zezinho? Aí sim. Aí você mandou bem. Aí você mandou bem demais. Bora aqui que vai rolando avanço. A Olga pra garantir, hein? 2 eliminações. 4x3. Eita, que a Serendipity também tá posicionada. Trocação a Junger querendo o jogo. 3x2. Popin já bota. Eita, Popin, o que aconteceu? Ela tava plantando, parou de plantar, não entendi. E ela plantou e queimou na sequência. Molotov ali, ó, calculada. Mas o time tá do nosso lado. Vamos pra cima. É Junger e a Olga agora pra segurar. Todo round é importante. A Olga que tem que jogar primeiro, mas a Junger dá bala. A Infant agora no clutch. Ela tá espotada. Abertura pra cima da Olga. A Junger garante. Que roundaço. Fala dela jogando muito. Ela tá querendo. Ela que garante. Não deixe a chance pra equipe da Sakura. A duplinha, né? Yun e Olga. Não, a Olga foi muito foda. Jogou demais. Eu não entendi a sua pergunta, ô Peru. Pra mim só tem uma coquinha KS, carai. Ah, agora eu entendi, meu Deus. Ai, que mente poluída. Puta que pariu, viu, Peru? Meu Deus, 7 da manhã no domingo. Você vem com uma dessa ainda pro Zezinho, cara. Você não tem jeito, não, ô, Peru. Você não tem jeito, mano. Botando pré-treino ali em dia, o Elfinho. É durante o treino. Bora que aqui vai rolando trocação. O MIBR já apostando pro mobsite da A. Aqui é o sorriso. Podemos ficar felizes. Plantezinho da C4. Dani jogando demais. Falcons agora posicionada com a Raven. As jogadoras da Sakura ali não estão entendendo nada. Elas não sabem nem da onde elas estão tomando bala, galera. Aqui o MIBR tá contando uma história na qual a Sakura ainda não entendeu o seu papel, gente. A história sendo feita pela equipe brasileira, round após round. Olha a carinha da Raven, acho que isso já reflete a situação. Papel. Nossa, aí é foda, né, o filho? Aí é foda, mas aqui a gente já sabe, hein? 7 pontos pro MIBR. Orgulho aí pro brasileiro. Pra torcida brasileira. É, a Raven que não conseguiu ainda, né? Entrar no jogo. Perdeu já era, Peru, porque aqui já é fase final. Tipo, aqui é semifinal. Quem ganhar aqui já tá classificado pra jogar a final, que vai ser hoje ainda. Vai pro aeroporto. Aí é foda esse NP. Aí vai de embora. Ah, o Peru deu risada dessa. É. Mas pode ser antecipado, dependendo aí, né, do que acontecer, não sei. E olha aqui a Empathy chegando pra tentar punir. A Dani finaliza. Aqui sobra só a Junger junto com a Dani. Situação de 4 versus 2. MIBR que vem jogando rápido, tá funcionando até o momento.
Eita, que a Dani foi buscar jogo, ela tava com a C4. Não sei se ela viu, né, que ela tava com a C4. Abertura da empate, round da Sakura. E olha, a Falco solta um sorrisinho, galera. É isso, tem que ficar feliz mesmo, independente. Round é round. Tem que curtir a experiência, tem que curtir esse momento. E aí, Jay, tudo bem? Como você tá? Bom dia. Estamos aqui acompanhando a semifinal. Ah, gostei da Falcons dando um sorrisinho. É isso, eu acho que, independente de tudo, né, tem que aproveitar, né, galera? O Pretendo bateu. Não, o Zezinho ficou tão assustado com o comentário do Peru que ele até parou de falar. Zezinho, fala com a gente, o Zezinho. A culpa é toda do Peru. Ele ficou chocado com seu comentário. Se traumatizou. Ele ficou com medo de você, Peru. Eita, gente, comecei a rir, mas deu ruim aqui pra nós, hein? Ô, Gabi, você podia fazer esse clutch, né? Um X4 pá, assim, na semi de alto, ia ser louco. Ah, NT, valeu. Vamos concentrar, meninas. Vamos fazer esse 8º ponto. Não vamos deixar a equipe da Sakura começar a acreditar, não. Desculpa, Sakura, mas isso aqui é nosso. É isso, vamos. E não, leque. Não. Aí, o Zezinho voltou. Ah, tá bom. Agora ele pôs tira a TV. Tamo junto, Zezinho. Tá perdoado. Então a gente perdoa você. A gente deixa. Não, destruindo. A Olga tá pegando MVP a todo momento. Aí realmente carregando demais. A Poppins também, cara. Todas, né, gente? Todas estão jogando muito. Não tem como. Mas a Olga tá se destacando aí. Não tem como negar isso. Bora pra cima. Passagem aqui pro bombsite da B, talvez. É um round que a equipe do MIBR não tem tanto armamento. Na verdade, são 3 jogadoras infiltrando aqui pela região do quadrado. Gostei. A Dani só chamando atenção. Tem que passar pela empate. Ela tá sozinha. Cavou a primeira, cavou a terceira. Aqui é... Nossa, a vantagem era boa, hein? NT, eu acho que se tivesse uma smokezinha nesse quadrado entrada fundo, mas também não tem como adivinhar, né? Como o quadrado já tava livre, foi ali realmente uma aposta. A empate realmente, aqui ela tá destruindo, 17/7. Ela ligou o monitor e falou, deixa comigo. You're like in-house still. Acho que as fotos da HLTV... Ah, eu acho que essa aqui, inclusive, são fotos que eles fizeram no shooting. Breaking again. O Peru, porque as meninas tiram foto e tal, elas fazem um media day, sabe? Então todas essas fotos da HUD são fotos que elas tiraram nesse media day, são fotos novas. Ficaram bem bonitas mesmo. Cara, ficaram bem bonitas mesmo. Agora que você falou, eu concordo. Todas as fotos ficaram bonitas, né? I'm gonna swing on Raven. Oh my god, Lucy. Ah, mas eu sabe o que eu acho que é? Lucy. Eu acho que a camiseta branca valoriza, porque a camiseta branca I already destaca. bumped her. Eu acho que tem a ver com a cor também. Gosto do azul, mas eu acho que a cor branca fica mais bonito. Eu acho que o azul, ele acaba destoando um pouco, assim, da nossa pele. E de novo a comunicação das gringas. Mano, não vou colocar... Eles não querem colocar a gente falando em português, não? Qual que é a parada que eu não entendi? Gente, eu vou diminuir um pouquinho agora. Não tô entendendo. É que no intervalo fica alto mesmo, o Peru. Eu tenho que ajustar. E aí, Gé, bom dia, lindona. Como você tá? Salve, salve.
A Jack tá na vermelhinha, o peru. E aí, Psy, bom dia! Tudo bem? Tá no segundo, sim. Agora estamos na metade do Ralph. MIBR já ganhou o primeiro mapa. E esse aqui tá 7-5 pro MIBR. Então a gente tá... Ai, deveria, né? Ô, Jay, mas esse, vou te falar que esse horário não tá favorecendo a gente também. Nas outras edições a gente teve um horário melhor, que normalmente era tarde, assim, sabe? Mas a gente tá aqui na batalha, né, cara? É isso que importa. Era de tarde, Psy. A maioria sempre foi de tarde, assim. Porque 6 horas da manhã no domingo não é foda, né? Verdade, galera. Quem tiver por aí, deixa o like lá na vermelhinha, pessoal. Ajuda muito. É de graça. Já se inscreve no canal também pra poder fortalecer. E bora aqui pro segundo Ralph. MIBR agora do lado CT, hein, galera? Agora é a hora. Agora que a Poppin já pegou informação. Muitas jogadoras da equipe da Sakura por ali. Passagem a Junger tá cravada com a sua USP. Vai tentando encaixar o HS. É muita jogadora. Avançando todo mundo pra cima da Junger. Ela vai ter que recuar nessa smoke. Passagem pelo CT. Olha a equipe aí da Sakura, gente. Ousadas, hein? Passagem rápida ali pro bomb site da A. Já estão dominando. Prenderam ali as jogadoras do MIBR. Essa smoke pegou demais. Nossa, tamo junto, Rei do Gado. Fico muito feliz. Obrigada aí pela preferência, viu, galera? De verdade. E olha aqui a Dani com a Gabi pra garantir. A equipe do MIBR buscando o retake. Isso aí, galera. Tem que lutar até o final. Vai ter bangzinha da Dani pra abertura templo. Já vai rolando trocação. A Falcons garante 2. 3 versus 3 na trocação. A Poppins também vai finalizando. A Popeta levando 2 na sequência. Tudo na mão da Dani. Não teve o que fazer. A Empathy que realmente, né, começou a jogar demais. Toma cuidado. Pede pause, MIBR. Pede pause. Tem que pausar. Já foram 2 pistols da Sakura nesse jogo. Ai, amém, peru. A gente tem que ser melhor que a gente mesmo, né? O que a gente foi. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E eu acho que é isso. É resultado constante, galera. Não é do dia pra noite, né? É 1% todo dia. Olha o Rei do Gado aí, ó. Você falou isso já, hein, Rei do Gado? Mudar o repertório aí, Rei do Gado. É isso, é o que? 1% todo dia, galera. E concentrar no que depende da gente. E aí, Cajuzinho oficial? Quanto tempo? Bom dia! Chegou na hora aí, gente, pra gente acompanhar essa partida. 3 versus 2. A Dani junto com a Junger. O Sever tá dando meio que uma travadinha, não tô entendendo. A Junger vai buscando o jogo. Na abertura, a Raven e a Seren finalizam 7-7. Cara, tô sentindo falta do pause. Tô sentindo falta daquela cal vencedora do Landim. Ó, isso aí, ó. Pediu. Ó, meu Deus, gente. Foi na hora que eu falei. Vocês viram? Eu falei, o Landim deu o toque na Olga. Gente, que loucura! Foi na hora que eu pedi, hein? Será que o pause veio? É isso mesmo, já tá passando a cal. Gente, meu Deus! Caralho, que time! Mano, gente, que... Foi loucura agora, hein? Eu falei, tô sentindo falta do pause, tô sentindo falta da cal do Landim. Na hora, exatamente na hora, o Landim dá o toque na Olga e pede pause, gente. Nossa, que louco. Que louco. Não, mas o timing foi fudido agora, hein, gente? Porra. Eu falei, e o negócio aconteceu, gente. Bora.
Mandou a braba aí, né, Rei do Gado? Rei do Gado não, né? O SNP que mandou. E voltou com a moral. Bora. Stackzinho aqui pra A, hein? MIBR apostando em 4 jogadoras por ali. A Junger de olho pela região do escuro. Só pra pegar informação. Olha a leitura do Landinho. Olha pra onde que tá sendo a execução da equipe da Sakura. Mas, ó, a C4 tá indo talvez pra bem. Vão ser 2 jogadoras pelo quadrado. A princípio, a C4 se posicionando aqui pro bomb site da B. Open está de olho. Tem que massacrar aqui as jogadoras do quadrado. Esse tem que ser o objetivo. A abertura da Poppins. A Olga que garante. Ela tá 1. 2 jogadoras ainda ali pro bomb site da A. A abertura da Junger pegou informação em cima da Impact. Pode ter pegado a informação do round aqui. A Junger. Falou assim, cara, tem mais jogadora por aqui. Passagem pra B. 3 versus 3. 2 jogadoras armadas. A abertura aqui da Impact. Ela vai limpando, mas a Olga garante a troca. Olha a Olga jogando muito. 2x2. A tentativa aqui ainda de retake. A Falcons posicionada na abertura pra garantir tudo na mão da Olga. Situação de clutch, ela vai buscando. Bora, Olga, vamos acreditar. Chegou até aqui. Bora acreditar, eu confio em você. A Falcons jogando pelo bombe. Ela tem que tomar cuidado com essa abertura. Tá preocupada com a areia. Toma de lado. 8x7. NT, mano. NT. Foi roundaço. Pô, apesar de não ter levado, foi um round muito bom. Vamos, é isso, ó. E a Olga gritou, vamos. Ela tá acreditando, tem que acreditar. Principalmente aqui a capitã, ela é responsável aí muito por puxar a equipe, por trazer essa força. E a Olga faz isso com maestria. Dá pra ver que ela tem ali uma presença muito forte. E ó, deu pau no fone da Gabi, galera. A Gabi que tá passando a informação ali pro Landim, falando o que tá acontecendo. Ela falando alguma coisa pro Landim e falou, fala isso. Bora, meninas, vamos concentrar, mantenha o ritmo. Coach ali mandando pré-treino para as meninas da Sakura. Todo mundo tomando pré-treino. Exato, foi eco, exato, João Grilo. Então, a gente teve ali um bom desempenho. É o pré-treino dos campeões. E aí, Kilo, tudo bem? Ai, uma pena, né? Boas-vindas aí ao canal, viu? Tamo junto, tamo aqui acompanhando. E ninguém para a Olga. Pause técnico só que parou a Olga, né? É isso, galera. E agora vamos voltar pro jogo. E aí, Gustavo, bom dia. É, todo mundo quer ouvir, cara. Vamos voltar pro jogo. 8x7. MIBR aí do lado do CT. Segundo mapa da MD3 aqui, valendo vaga pra final, galera. Então aqui é muito importante. Entrada rápida da equipe da Sakura aqui pro bomb site da Junger chegando. Tomando essa bala. Poppins devolve. A Raven toma na hora. Boa trade aqui da Poppins.
Plantezinho da C4, o MIBR vai se posicionando pro retake. A Gabi marcando por ali, da região do CT. 2 jogadoras machucadas. A Poppins agora eliminada, eu acho que aqui já corre. Aqui já corre, é isso aí, não tem como arriscar, é melhor salvar esse armamento. NT vai ter que ajustar essa A, hein, meninas? Vai ter que ajustar essa A, vai ter que botar alguém por ali no quadrado, ou alguém marcando o tempo. Não, e tem que ser mesmo, ainda mais nesse momento do jogo, né, SNP? E como você tá, Gustavo? Muito bom dia, viu? É, ali a Junger não conseguiu jogar. Ela foi abrir, ela arriscou, né? Ela acabou arriscando e morreu muito antes do que poderia. Mas tudo bem. E agora a equipe da Sakura passa na frente, né? Tá com 9 pontos. A final é hoje, Gé. É a partida do meio-dia. Vai ter essa semi, aí vai ter uma próxima semifinal e a final. Pois é, Bostafari, a gente questionou um pouquinho, mas vamos confiar. Agora que a Poppins aqui pelo meio fez a eliminação da série, o Unger chega forte, mas acaba tomando. 3x3. Round aí equilibrado até o momento. Tem a Gabi buscando o jogo, a empate do outro lado finaliza. A Olga vai querendo muito. Aqui é 1x1, tudo na mão da Olga. A C4 tá ali com ela pela região do meio e a empate tá miadaça. A Olga sabe disso, tá trabalhando com utilitária. A jogadora experiente. É a jogadora aí que tá mais performando pela equipe do MIBR nessa Global Finals, né? Nessa fase aí final da ESL Impact. Tem que valorizar. 50 segundos ainda de round. A Olga acaba decidindo deixar a C4 ali livre para empate, jogando na informação. Porque, querendo ou não, se ela deixa ali a C4 para a jogadora, ela pode tentar trabalhar com a informação do clique, porque ela tem vantagem em questão ali de HP. E olha a volta que a Olga deu. Eita, passagem foi feita. A empate tá jogando pelo meio. Ela não apareceu na tela da Olga. E agora sim, roundaço 9-8. A Olga jogou muito esse clutch. Ela deu a volta, fez a leitura, jogou com calma. Caramba, ela jogou muito. 3 kills pra Olga. Gente, o que ela tá jogando é absurdo. Ela tá, assim, amassando demais, demais, demais. Olga é o poder, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Que round da Olga, viu? Que round. Mais um round que ela tá brilhando demais. E merece, né? E merece, né, Elfinho? Não só tá querendo, como merece muito. Agora que aqui a Poppins garante a primeira eliminação. A Raven devolve a Gabi. A Olga também finalizando. 3 versus 2. A vantagem do MIBR. A Dani no avanço para garantir. O MIBR que vai fazendo uma boa leitura. Tudo na mão da Serendipity. Serendipity. Tá sozinha agora pela região do TR. Bonito round, hein? Leitura feita. Ela tava jogando na Ásia. Aí ela voltou recentemente. Ela ficou um bom tempo jogando na Ásia, inclusive. Ela joga muito. Mas ela jogou no Brasil, jogou pela Fúria. A Olga tem muita história, né? Olha aqui a Dani pra finalizar. Boa eliminação. Joga muito. É, ela tava na HSG, que era um time da Ásia. Ela jogou pela Fúria, exato. E a chance agora é de fazer o 10, hein, galera? A chance de passar de novo aí na frente do placar. Lembrando que aqui é o segundo mapa. Aí, ó. Vamos, caralho. Ela tá passando a cal ali já, ó. Falando bem rápido. Vamos fazer o que lá agora. Eu vou fazendo isso aqui lá. E é isso. Não, a Empathy tá jogando muito aqui, o...
Ou que gilo? Ah, é que gilo, né? Eu tava pulando o J. MD3, Gustavo. Eu queria que fosse uma MD5, mas vai ser MD3. Aqui é Brasil, galera. Aqui é Brasil. Puxou a K. O Landinha aparece quando tem que aparecer. Tá sempre ali trazendo as informações. Bora que a Junger vai brilhando. Minha Nossa Senhora, segundos de round. Tem que aproveitar também, né? Round econômico é assim. Não pode deixar a equipe da Sakura aí começar a gostar do jogo. A gente falou dessa possibilidade. Exato, massagear o ego. Ah, com certeza, ainda mais pra finalizar a esse Impact, né, Gustavo? É Molodói, Rei do Gado, com certeza. Vambora, vambora que agora é round armado, round importante, decisivo aí pro jogo. Bem que também a economia do MIBR tá boa, então mesmo que elas percam, elas ainda tem grana. E olha aí, Junger, balinha ali pra cima da Raven, que apostou sozinha pro bombsite da A. Poppins querendo o jogo, acabou tomando. Poppins que faltou alguém ali jogando do escuro, hein? Faltou alguém junto com a Poppins nesse avanço pra porta dupla. Mas tudo bem. A empatia aqui vem finalizando, a Olga chegando pelo escuro, dá bala pra finalizar, tudo na mão agora da Junger e da Olga, é 2x2, a Seren jogando pelo bombe, a Junger queimou bastante, mas não imagina que já teve passagem da Olga, hein? Ela vai dando a volta, a Olga pode pegar aqui a Seren de lado. Ai, gente, é uma ciranda cirandinha, mas a vantagem pode ser da Olga, meu Deus, que time! A Olga ainda tá desconfiada, ela tem informação, já garante pra finalizar, 2 versus 1. A Junger agora defusando direto, a STX chegando, mas é cover de milhões. Aqui é round do MIBR, 11-9 no placar. Vamos embora, galera. Meu Deus, que jogão. É, gente, vambora. A Olga jogando muito, trazendo de volta um round aí super difícil, dando cover de milhões. Ela é MVP, gente, não tem como. 18/13, essa mulher é a capitã, é MVP. Ela manda bala, ela traz o round, ela ganha clutch. Não tem como, cara. Faz tudo. E tem que ganhar, mano. Tem que trazer. E olha a Olga. Limpando ali a região do meio. Já garante a Raven também. Roundzinho econômico. Valendo o 12º ponto. Chance aí do MIBR fazer história. Eita, que aqui é round do MIBR. Olha o Landim comemorando. 12º ponto. A chance de fechar o jogo. A chance de garantir a vaga na final. Ai, meu Deus. Ai, que loucura. Sem freio, SNP. Completamente sem freio. Completamente sem freio, galera. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Ai, tem que ser nosso, Psy. Tem que ser nosso. As meninas estão merecendo demais. 12-9 no placar. Round aí decisivo. Abertura aqui da Poppins. A Olga também finaliza. Meu Deus! 4 versus 2, STX ainda consegue garantir a Poppins, mas a vantagem é toda do MIBR. Aqui é pra fechar. A Gabi posicionada pelo meio, STX muito machucada na varanda. Falta só um round pra garantir a vaga na final. É agora. Aqui é agora, galera. E olha a Olga, é na varadinha. É na varadinha que ela garante. A Falx agora sozinha, é 1x4, situação mega difícil. Ela dá a primeira bala, tenta a segunda, mas a Gabi finaliza. 2-0, MIBR na final. Aqui sou eu. Olha pra mim, parabéns aí pro MIBR, parabéns pra torcida brasileira. Elas falaram, confiem em nós. A gente tá trabalhando pra isso, tem que acreditar. Elas estão
vindo vitoriosas aí dos últimos campeonatos, que estão representando muito. E olha, 2-0, passando o carro na equipe da Sakura, passando o carro na semifinal, representando aí o Brasil da melhor forma possível. Coisa linda, viu, gente? Coisa linda. Tem que acreditar, galera. Tem que acreditar. E olha a Raven. A Raven é muito fofa. Ela super interage no Twitter. A Raven, inclusive, que me segue, gente. Eu acho muito fofa. Eu sigo ela, ela me segue também. A Raven é muito fofa. Termos mais 5 brasileiras campeãs do mundo no CS. Amém, amém. É Molodói. E olha ali as meninas se abraçando. Olha elas elogiando. Que legal. Olha a Falcos ali elogiando super. Gente, esse clima. Só a empate que tá triste, né? Do tipo, dei a vida, né? Matei 40, perdi. Mas assim, as meninas ali num clima muito bom, viu? A Yunger jogou, hein? A Yunger jogou demais. Mano, ela matou muito, We né, need to talk ali. about what happened here, Olga. Join me here Que because legal, this is cara. absolutely insane, you know? Ó, isso é You were in the absolutamente Brazilian insano. team, went international, came back, and now finally, once again, you get to rejoin with fellow Você está de country volta com women o time brasileiro. in a grand final. E na grande final. What are the emotions that are going Como through your está a head? emoção? I'm O que so você tá happy to be in sentindo? a Eu grand estou muito final feliz por again. estar na It's final like de I've been novo. working so hard to É be muito here, to get difícil. this title, and now is the last chance. É nossa I última just feel I need to chance. do more than my best, A gente you tá know? It's fazendo o like my nosso 300%, melhor. Like Ramona used to say when I went to HSG, if you do 100% and they A do gente the deu 100%, it's not a 1000%. game like we're gonna win for sure, so we need to do 300%. A you know? gente então tá dando, That's my né, mentality right now. sei lá, That muito is mais the por correct cento mentality, aí, é yeah. isso. And also the impression that I Não, got is that exato. all of your teammates like full on believe in you. They trust like Todos whatever do you're seu calling, they're time gonna be, like, confiam em on the você. same page with you. Is that how you do you feel their trust? Você sente que elas confiam. They trust a lot on me, Elas but not confiam only my muito em work, you mim, know, no on meu the calls. trabalho. Landin's pausing very well. He's Landim doing the pausa coaches and muito assistant bem, coach now. traz as They're doing calls. a great job. A gente fez um grande trabalho. A gente está entendendo o que está acontecendo para tomar as decisões. Esse é nosso poder. Meu time confia em mim, é perfeito. O que eu estou pensando, o que eu estou planejando. Correr os riscos, nem sempre a gente acerta. Mas eles nunca, nunca questionam uma decisão que eu tomo. Vocês estão sempre confiantes, muito agressivos. Eu quero falar com a Poppins, ó. Você está na grande final! I can't believe it. Like, Eu I não posso played acreditar. all of the impacts since I was 16 years old, so eu joguei it's a great todas as feeling. impacts. I'm so emotional right now. I Né? don't want to cry because I saw my mom Eu crying. não sei se desde quando eu tinha 16, I'm really happy. eu vou Thank you chorar, eu guys tô for muito all your feliz. support, and Obrigada por todo o this final, suporte. this tournament is ours. E eu não Talking entendi o about final. your mom, I have no idea Falou da mãe, how perguntou it is da even mãe. possible, because throughout the whole tournament, every day, Sua she's mãe there, tá aqui, she's yelling ela for tá you, she's torcendo por você, supporting. acreditando em How does she você. have so much energy? Como que a sua mãe tem tanta I energia? have Eu no não idea. sei My dad como also, ela he tem. screams so loud. I don't know. She just maybe she ate a lot of candies. A lot of candies, maybe that que é is the a lot secret, of but candies, thank you very gente? much to you, and thank you Muito to obrigada your por family você. for bringing the Brazilian spirit Parabéns into the aí grand final. Poppins pelo one more time. Brasil, Congratulations. inspirando. Maybe, I mean, your Comeu family muito is here, but doce. maybe you want to say something to the Brazilian fans that are Você quer falar watching. alguma coisa pro pessoal Oh que tá my gosh, assistindo? they are so incredible. Eles Like são incríveis. some of our fans are also Obrigada our aos friends, nossos like fãs, nossos Felipeira, amigos. Spirit. A lot of them. Thank you so much, guys, for all your support. Muito obrigada a It todo means a mundo lot to pela us. sua torcida, pelo seu suporte e One more confiem time, na gente. congratulations with the grand final. Parabéns por See estar na you, final. in a few hours, but for now, let's go back to the desk. É isso. Full faith, E acho que ela full falou do confidence, vestido full acho que a voice Papis for falou do vestido da MIBR apresentadora. and full dominance across these two maps. They take the Ai, series, they take the cara. 2-0. They show us Muito that bom, MIBR gente, is ready muito to play, bom. Estamos ready to na make their move for final. the trophy. You heard
Daqui a pouquinho. Agora vai ter NIP versus Big. Galera, eu vou deixar uma parte do jogo passando aqui. Eu vou tomar um café, dar uma descansada, porque eu também dormi bem pouco pra vir aí forte pra essa final. Continuem deixando aqui no Lurk, tá, galera, pra fortalecer. E daqui a pouquinho a gente volta aí pra transmitir a final. Eu vou aproveitar agora pra já passar aqui um anúncio. Jogou demais, cara. I think it's fantastic that we're getting Olga in this form, in this final. A energia também é o amor, né, cara? The final impact, right? Olga has been so much of the story of impact in those early seasons. We're bringing her tail. Eliminaram o It feels Imperial. full circle, right? To have that last opportunity to secure the trophy, the thing that has eluded her eu acho que é through every MVP. season of this. She's got unfinished business on that stage. She's got unfinished business with that trophy, and now she gets the shot to secure it. And I mean, jogando bem individual demais, cara. performance-wise, she has made that reality, right? By her own might, not just in her calls, not just on her teammates, by her own hands, with her own mouse, she has made that real. Yeah, and that's it. You have to be bringing serious business estão into the falando semis. You bastante have da to be bringing Olga. every single thing you could be. And look, unfortunately, for empathy, there's going to be no more E aí, chances at Pineda, bringing that porque either, pode right? falar Like, com a she's gente, gone fica à absolutely vontade crazy, pra trocar 24 and ideia. 16, Vou botar what, aqui at the half, o like almost 20 kills at the o half, chat so da Verdinha também completely aqui. ridiculous. Ah, é empate, pô, aí é sacanagem mesmo. But MIBR somehow found the strength and they bring back Qual é o the dado que spirit eles and thing. usaram? I'm glad that Empathy was able to show this, right? Because we know what she's capable of. Know that she's maybe a bit under the weather today, but thought that might be the spark. I think you're absolutely right. There was a moment where it felt like that map was slipping away, and it was almost reminiscent of what Olga had done in the Imperial game, going back the other direction. Unfortunately, not able to find that Cara, a Olga consistency, and ficou com MIBR range de withstand the storm, 1.59. withstand the blaze Swing there. maior. It's going to be Tô curtains for entendendo Sakura, por que right? eles deram I pra think this is a empate. team that E ela have matou impressed mais. us so much over the years. They've grown a ton Não, ela as matou, players ela ficou in 40 Impact. com KD We saw 40 them come in very 27. much as pure individuals. We knew they had firepower, we knew there was talent, but seeing them grow and learn the game of Counter-Strike at a higher level, develop, bring in different strats, develop the map pool, grow as callers, Não, mas as considerando IGLs, todos as os in the mapas, clutch. a Olga tá It's been a fantastic 40/27 journey. They were in the e grand finals last season. They E make the playoffs a this season e a as well. empate I ali think there's much more to 35/34. go in terms of reaching their ceiling. But, E assim, we have seen that comparando, growth, and for a melhor now, jogadora in inclusive foi ESL a Impact, their Falx. story does come to a close here. Mac, any final thoughts on Sakura? Ah, entendi. Look, they've been doing a pretty good job. It's just, É verdade. unfortunately, if you don't bring your A game on the day, É it's verdade. just going to look like this, right? And we Ah, knew mas that aí Sakura beleza, faz could do sentido. it. We knew that they were capable. There were glimpses, there were definitely moments there in that series, but there wasn't enough moments, and it felt like MIBR really just wanted it more. Yeah, I agree. Like Sakura showed the fight. I'm actually sad that we didn't see the third map, because it would be like an amazing game, I can imagine. But yeah, like even though the Ancient looks like very nice. It does indeed. Story comes to a close for Sakura, but we'll focus in on this matchup just for a little bit longer. In particular, there was one round that Bora, galera, really did help vamos, seal hein? this for MIBR. Vamos pra I cima, think you all wanted to gente. talk about it over in our Kadia Vamos pra City cima, vamos pra essa playbook here. final. Remind me, what are we looking Vou for torcer here, muito. Letty and Mac? We're looking Vou for a torcer very muito good pras execute, meninas. but also a very good reaction by MIBR. Right now we see it's kind of late run. It's like 40 seconds. They don't have much utility. They do only smoke shot, molly long. But we see two people inside Eu acho cave. que tem chance just de spotted two adiantar people boosted dependendo in do cave. tempo So que what for essa Ramp partida people is agora doing, da they Big instantly versus speed up because NiP. they expect only maximum one player on B side. And just by that, Olga of course she just smashed them in cave. But Vou ficar in de general, the olho. execute is like very nice, and just because Sim. of that, they are not taking much more space. They already have cave. They don't need like anything else. É, exato, Especially cara. that they have younger Não, muito, holding long. a She estrutura é holds muito boa every mesmo. single Eles sabem rotation, muito so they just fazer need o to que eles push fazem. on the side. Yeah, it's just great Não tenho o protocols. que falar, From back cara. of this, they end up trading it out and winning the round, which put them in a very good A position estrutura é in that muito first profissional, half. muito. And that's exactly what you want to see from a team that is now in the grand finals, bringing those kind of protocols, that kind of confidence, and these kind of strats as well, because we finally got to see a bit more of the map pool of MIBR. And that is it for the Kadia City playbook.
Thank you for that wonderful breakdown. It's those kind of rounds are going to be what MIBR Bora, will galera, need if they are in vamos, fact going to take this trophy. Então fechou, through. galera. Já But I voltamos. think Vou we deixar have passando aqui really o seen jogo MIBR improve da NiP every single versus map that they've played at Big. this event. Eu Yeah, they vou started tomar off um café, slow, vou tentar dar uma but descansada I'm agora very para excited voltar about the para a form they're in right now, final. Mac. Yeah, Eu acho que and eu look, consigo that pegar uma prospect parte do of mapa aqui what's com gonna happen in vocês, the next, mas vou 2 to tentar 3 só dar uma hours in the descansadinha second um pouco. semi, what we are going to see MIBR do Tentar in that comer time. também. Are they going to sit back and watch the games? Are they just going to be hard on the prep? Are they just going to E a relax? gente Because acordou it's going to cedo be a pra very long caramba, day né, for them once they gente? get to that grand final. Like the prospect of them potentially taking Então this isso trophy would be acaba great. Like pegando. Olga, you were saying it, you know, she's been to so many of these seasons of ESL Impact. And now, finally, a chance at a trophy would be a great Mas way é to seal isso. that. Yeah, I completely Ah, é agree. verdade, Like, já I tava think she esquecendo. feels the hunger for the trophy already after so many seasons, and I think she's gonna do like everything possible. And I'm actually curious how this team gonna Coloquei. show the energy during the final, because they're gonna face É European isso, galera. team Já who also voltamos, can be, ó. like, very E, ó, loud while MVP playing da the game, série but, é like, a Olga, é Brazil is isso, just que é isso que Brazil. eu tava They are. falando. I mean, É ela, não family tem como alone não ser is like a ela. one family unit cheering crowd. You might as well Yeah. have 10,000 of them there with the volume they managed to hit. Olga certainly bringing the noise in this series. Não Her tem numbers como, have been gente. Ela tá ridiculous jogando throughout this muito. tournament. It feels like she just continues to push that ceiling higher for what individual ability can show. But now as well, it was the storyline we talked about, is it's about everybody else coming along for the ride. It's about Younger, it's about Poppins, it's about Danny, it's about Gabby, and right now, it's looking so dang good, isn't it? Jogando I'm so demais, demais, amazed how Olga demais. performed, like, Mas é isso, gente. consistently. Já voltamos I don't aí, think she então. even Vou had, like, deixar one passando bad aqui game o on this jogo da tournament, and Big it's crazy, versus like, having this type of player in NiP. your team that you Acompanhem, can deixem aí no always lurk. count is insane. Vou deixar aqui o Yeah, volume I think- máximo, tá, gente? I don't think pra it was a poder bad passar game. There was depois a do som do slow jogo. start in that first best of one, E é but isso, since then galera. it was Daqui a just been carry pouquinho... mode. Like carry. Vou baixar aqui que daqui a pouquinho aumenta. Daqui a pouquinho eu volto, hein? Então, tamo junto. Bora que a final é nossa. Vamos descobrir quem que vai jogar essa final contra a gente. E até daqui a pouco, galera. Vou deixar passando aqui. Deixem no lurk pra fortalecer. E já voltamos. Tamo junto, bora! It's very impressive, and now we have MIBR in our final. The question's going to be, who will meet them there? It's time to swap regions. It's time to focus in on the best of European Counter-Strike, because only one team can vie for that trophy. Big taking on NIP, all to play for in our second semi-final of the day. Stick around here, folks. There is so much more Counter-Strike coming. No, we're fine, we're fine, we're fine, we're fine, we're fine. Oh, 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 look at it, look at it. Now what am I supposed to do? Everything is done already. Everybody, welcome to Games with Heku, and right now by my side I have Fox from Sakura. First of all, how are you doing? How was the travel? I feel great. I think I was the most prepared for this, time zone wise, because I sleep really, really late. So I got in here and it was like sleeping at a normal time. We have, this is an option, but also we have this big bag. And you can probably guess what's inside of it. So which one do you prefer to go? This is Jenga, right? Yeah. Let's do Jenga. Let's go to You have to set it up though. You know, you're here to play a computer game for a living, but do you play any other games? Other computer games. I Other play a computer bunch of other than, like I play Apex. I used to play a bunch of Osu actually. A lot of clicking. But when it comes to maybe like IRL games, like if we're talking about tabletop or maybe D&D or something. I used to do Junior Olympic archery. Archery? I used to do archery. I was really good at it too. I got a medal. But does it mean that statistically, due to that, you should be the best one in your team when it comes to headshots? I don't know, as the opera, I don't get that many. Sure. So do you want to be the first one to break it? Is there some kind of rule of who should start? Yeah, I'll start. Okay. We'll go ahead and, oh, you packed these pretty tight. Is that how you're supposed to do? As you can see, I have years of experience of not doing Jenga. I'm gonna mess it up already. No, we're fine, we're fine, we're fine, we're fine, we're fine. Haha! All right.
right? I won't talk about the fact that you support the tower with your finger in the back. No, wait. I have a camera. I was not. I was... Beautiful. It's a beautiful tower. Oh! I'm not even looking at You're I'm looking just at me. looking at you. You're looking at me. Oh. You got it. No. I didn't think that far. I remember trying to commit, maybe now the top, now the top is heavy enough for me to commit to this one. See? It didn't work last time, but now, I feel like at one point, I'm just like concerned. I don't know what happened here in the bottom, where we have like only one. Okay, well now you're screwed. Do we believe? Come on, come on. I'm not touching the tower, I'm just pushing, I'm not touching the tower, okay? Why are you looking at me? Okay, well. Well, now what am I supposed to do? Everything is done already. You can take like this middle one that is holding the whole thing. Okay, well I mean I don't think you should. I could do this one, but I think it's like cheap. Okay, I'm gonna something like no. I'm gonna be cheesy. You're gonna be cheesy. I think that means I lost. You lost? I think so. We have home rules, okay? Home rules. This is home rules. But that means I cannot like touch this one. This is like too up. Em nós. We go A with the gente chip. está trabalhando para isso. I tried. Well, I caught it before it made a mess. Don't worry. it made a mess. It's a little bit. It's fun. Well, okay, you win. You win this time. You win this time. Maybe we can have like a rematch. We can try that one. That one? No, I think it's good enough. We're not doing a best. We are not doing a best of three. Congratulations. Thank you. Congratulations. To your last $5 to smokes, you got big dreams. You're just an ambitious proletariat, questioning what it all means now that you found out that it doesn't mean anything to be right when the world is wrong. I'm so sorry to hear that you crashed falling alone now. Do you believe in it's new? Something bigger than you, love. Something bigger than me. And do you wish it was true, love? Do you wish it was me? You see it. Something small, just a flicker, and you swear it was
I'm escaping in the dark. Thousand crystal sculptures, endless dynasties. Every time I close my eyes, can't help but wonder. I see the end of the dynasty.
listen to the beat, the sound of my heart. It will be alright, just to make a start. Feel it close to you, like a wind. Say it again, set me free. Feel it close to you, like a wind. Say it again, set me free. Set me free. Set ESL Impact Season 8 Finals. One more team with a spot in the Grand waiting for them. NIP, the Ninjas, in their home terrain in Stockholm, ready to take it all the way. But on the other side, the test to overcome, a super team assembled for one purpose, to lift this trophy. Big Akipa have played themselves into form, and off of some meteoric performances, played their way onto this stage. Now there's just one more step to take. And the question is, will this super team with one dream be able to achieve that dream? Well, we've got to break it down here on the desk. Once again, Mac and Letty coming on in. Letty, you know a lot about these squads, don't you? Yeah, a little bit, yeah. I mean, I play with Hanka, I play with Vico, I play with Zana. So yeah, I can say that. A lot of familiarity here. Mac, what do you think of this matchup, the marquee matchup of European Impact? I know it's going to be loud. I know that the arena's got a full old crowd with, you know, some of the biggest fans for both these orgs. You know, you've got the Swedish organization, and then, of course, Emsan, the only remaining Swede in the tournament, who is here playing in front of the home crowd as well. So there's just going to be a lot of noise. You know, they were loud yesterday and the previous days as well. So it's going to be a fun one, even if it doesn't provide the action. But I have a feeling it will. I have a feeling it will as well. They can't disappoint the fans. We've got the Roaring Bears. We've got the Ninjas out in full force, rolling out of the office and into the arena. It's an exciting prospect, and I think we're going to have a banquet of Counter-Strike as well, right? Oh, yeah. We've seen a lot of very good things from these teams. In particular, let's start with NIP, and I think to start us off, we've got a guy who might know a little something about NIP. We got a Newt. So we'll head on over to the Newt Nook. We'll talk about the Ninjas here. What do you think of NIP, Mr. Newt? Well, I actually really enjoy their dance moves when looking at their hero shots. You know, they have those little dance moves. So outside the server, they got their dance moves, but in the server, they also got their dance moves, but it's a little bit retro because they do the swing. You know the swing? I do. I do know the swing. I do like the swing sometimes. Well, you were born in 1945 anyway, so that's when it came out. Why that year, Newt? Keep moving on. We'll keep moving on. We'll keep moving on in general. So when we actually look at it, worst by situations for NIP is absolutely skyrocketing for them. We talked about it with that Sakura and who did they play against? I can't even remember. But then the grand final, it's MIBR. They were quite low on the scale of worst by percentage win. But you go into NIP, they absolutely flourish in these worst by situations. And that kind of alludes to when we talked about earlier on in the show with regards to how Volga likes to play with this squad, enabling them to go for these force bars a lot of the time. They don't eco that much, so they go for these force bars a lot of the time. And this is why they got this great worst by situation win percentage, because when it comes to swing, they swing hard, especially with AIM, Zana, and Naomi. This quad core absolutely thrive in the sense of round swing. 5% in round swing. Like that game with Olga, she finished off with a 5% round swing. And these are just in worst by situations. AIM, Kiara, Zana, and Naomi absolutely thrive. I know it does look a bit dire for Volga,
But that's what she's got to do. She's got to set up these star players to absolutely thrive. And this swing, when we talk about swing, it's whenever kills and deaths, they create the better possibility and probability for the team to win out the round. And especially in worst buy situations, having a positive round swing is key to close out these rounds. And that's why they have such a great looking worst buy win rate. Dangerous team. And as you put it in previous segments as well, a team that really likes to buy in to the forces, that really likes to try and force the issue. Do you think that's going to be enough to give them an edge here, Newt? I think it could be just the edge they need to take down Big Keeper, because Big, they thrive with the full bars, and that's going to push NIP right at the limit, but they got the limit, and they know how to turn it up even better. Well, it's nice to know what you think, but I really want to know what the players think, so let's go ahead and give that a listen. It feels good. It feels so good to be in playoffs again. We made playoffs last time in Dallas, but this time it feels like we're a lot more confident. Our first game, we're a bit nervous. It's always like that. We've always had sort of issues with controlling our nerves. I think the second game was more a show of what we can do and how we play and the confidence we bring. I'm really hyped to play against them because we can prove that we are better as we were fighting all night. Now gonna be like final boss. I hope we're gonna keep Impact in our hearts forever, but before that I have trophy to lift, guys, so it will not be that easy. I think we'll only get better into playoffs. I think we'll be a lot more confident. NIP is ready. We're ready to fuck some bitches. Okay, AIM. She's ready. She's ready. We've seen some pop-offs. Surprised that one made it through the edit. My goodness. Okay, AIM. That's one way to get this party started. That is one way to make a statement. Hot damn. That was gold. That was actually gold. I'm caught off. But I'm glad that happened. You know, we did have a few players who said they were ready to do that yesterday and it didn't work out for them. So we'll see if that's going to happen again. But I'm loving the confidence out of the NIP camp. Yeah, definitely. Like, AIM is ready. AIM is ready for big and to show like how much better they are. But yeah, like we saw Hanka interior, like she is also ready to get the trophy. She is. She is. We'll talk about Hanka in just a moment, but I want to stick on the NIP side for a moment because obviously we've had a bigger sample size from Big now. We've had some pop-off maps, but we have to remember coming into this from the online play, Kiara over on NIP, highest rated player of Impact Season 8. AIM was not far behind as well. They've been bringing in a ton of firepower. These are young players who've had a few seasons now under their belt, and it feels like we're getting the best Counter-Strike we've ever had from them. Well, maybe not them individually. If you want to talk about the best Counter-Strike we've had ever, at least the top 5 record getting broken yesterday, Hanka dropping the highest rated map we've ever seen in not just the history of CS2 here at ESL Impact, but the 5th highest rated map ever from an individual in Counter-Strike as recorded by HLTV. So that is a huge win. Yeah, that's true. But about NIP, like as I already said, like it's very important to have the IGL who is actually a leader, not just giving the calls because it's not the same. And it looks like in NIP is actually like it works like that. They have very experienced Vilga. They have young talents that they listen to her and follow her like you know, blindly, literally. So like, yeah, it's looking good. Sometimes you just gotta have blind faith. We've got the maps coming through. It's Mirage first up for Big. What do we make of that? Yeah. I mean, Big Equipa feels very confident on the Mirage, and especially and NIP also on Inferno. Like, I think this is like the best of maps they have right now. Yeah, definitely sticking to the middle. I wouldn't be surprised if there's a dust that slips through at the end, but I'm hoping we go more towards like an Ancient there, Overpass band coming through. What's it gonna be? Ancient band, they actually float the dust too.
Nip All let right. the Dust 2 go through after, I guess, what they saw out of Big on it yesterday, that 13-0, they don't want to be going toe-to-toe. Wow, we really liked Dust 2 on this tournament, I see. We do indeed. We didn't get it in the last series, but we might be getting the Dust 2 decider in this one. You touched on it, the Hanka top 5 LAN map all time. Absolutely absurd with a 3.2 rating. Are we going to get that kind of star performance today, Letty? I really hope so. About Hanka, like she's a very, very consistent player, and like when she's starting like fragging, it usually continues in like the next games. But I hope she's not gonna think about final before this game. Final thoughts here. What's the key? Who's winning? I think the key is going to be firepower. I think it's going to be the youngsters we got to look at for Nip, and I think the storyline. I just want to see Vilga lift that trophy. Letty, what do you think's going to happen here? I really count on Big Akipa, and they had the warm-up yesterday, so... So you believe? I believe. Who's going to be the key? Who's going to put them over the top? Hanka and Vico, of course. This duo is amazing. Polish players, Polish bias. That's all I'm saying. Let's let's see what we end up getting here. Nip Impact. It's gonna be a fun one, and I'm really hoping we get to see the twins popping off. You know, I was reserved, thinking, all right, let's see if Kiara can do it on land, and then she came out of the gates the other day, just absolutely popping domes, and I want to see that again from her. And with that day off, we'll see if they can bring it to fruition. NIP, big, 2 storied organizations in the world of Counter-Strike, 2 storied organizations in the world of Impact, but only one can keep their dream of their first Impact trophy alive. Only one can lift this on stage. Our casters, for one more time in this ESL Impact season, Freddie and Sam, take it away.
guys. It's no problem, guys. I have full city. I'm gonna go here. They have no kit, guys. You can play time also. Stairs. I'm on tank. You need help? No. I go on drops. I'm full going. They're pushing. Go closer. A. Drops. I'm with you. Taking cross. Bomb back off molly on me. Molly on me for bomb. They have no kit. No kit, yeah. You don't have to spam. No problem. No! So fucking easy! Easy! If I don't do it now, I will never.
It doesn't look like A, guys. It's like default. Yeah. I have short. Switch ammo with me. Go B, go B. Ladder. B. I have short all the time. Let's go. Con. They Go back. No. One is B up. She's running out. They're through. It's A split. That con. One more con. I come city. Can we triple? Default. Triple races. In con with bomb. Default, triple. She has bomb? Con with bomb, yeah. That. Bomb down. No time. 10 seconds. Emma, stay alive. Play time, Emma. I hide. Using con. No! Tanya, please don't block. Well, AIM might have had some colorful language to start this series, but sometimes you gotta hank around and find out, and that's exactly what happened on this map of Mirage. Big Akipa come out the gate strong in this semi-final matchup, and they deliver. Yeah, message sent, express post even. It was like one of those situations, right, where Nip, it looked so good off that pistol, but then the things just turned around straight away, and Big just stacked on way too many rounds in that first half for Nip to really deal with there in the second. And it is a little bit unfortunate for them, but I think it was also expected. Big, they love the Mirage, they brought it in, they picked it for a reason, and you can see exactly why. Yeah, exactly. This is what I said. I think Mirage is like one of the best Big Akipa map right now. And yeah, we saw like they're very confident in it, and especially Astra, who literally just, you know, get the best kills possible. And she's IGL, so like as I said, and I'm gonna repeat myself very often, like it's very important for IGL.
Yeah, and not just that, even like the heavy hitters, you had Viku hitting some crazy ones. You saw there as well, even in the team comms, we got to have a look at. That last shot she hit after dropping into window was nasty, and then like even towards the end, just constantly having the impact. Even though the numbers like weren't necessarily that high for her, she was just still being able to do so much of the work. Delivering when she needed to. And meanwhile, for NIP, I mean, we saw them starting to build momentum in that second half, but it's just those back-breaking rounds, 2 of them. Obviously, there's the one right after the pistol, losing to the Force, then the streak of rounds that go against them. But in that second half, the Eco, the 5-7 round, Astra dominating in that. It's so tough to actually build winning Counter-Strike, especially now that 13's all you need. It is tough to make that happen if you're losing ecos like that. Yeah, for sure. Like after this round, like pause is needed because like you just don't think properly, and this round are just literally just like losing your focus on everything on the next map because you have constantly this force buy round in your head. But yeah. Yeah, look, in terms of everyone that was doing the impact, though, we spoke about it a little bit for Viku, but yeah, Astra, definitely deserving of the MVP for map 1, 21-14. As you mentioned, IGL, so also calling up a storm, but also getting like 4-1 openings is kind of crazy, and it's what you want to see your leader do just to sort of set the tone in the semi-final on finals day. Absurd. Absurd way to start it off. We've talked about it. It feels like in every one of these games, you have one player that just steps and is heads above the rest. And this time it was Astra to take that role. So impressive again. And with the added factor of the IGLing, with everything coming their way, this looks like a deadly big Equipa squad. This looks like a team that's relatively unstoppable here. Anything that you're seeing that's slightly concerning about this matchup, Letty? Anything that you think they're showing as a weakness? Big Equipa, not really. They had a very strong start. Of course, they had some, very weird rounds in the middle of the game. But like, it's happening. It's a tournament. It's semi-final. Like, there's a lot of emotions, so it's like very, very normal. But yeah, like we see everyone is shooting back. Everyone is in good form. They laughing. It looks like they actually like each other. So yeah, like what else we need? You told us one thing to watch for, which is as soon as Viku starts smiling, it's over. And I think we saw a few grins leaking out there. So not a good sign if you're NIP. Yeah, are we going to see that smile leak into map 2 of Inferno, though? Are we going to see Viku have that much importance? I feel like, they're going to be able to get the selection of side because it's not their map pick. So you'd expect them to start CT. And that's where they can really set the tone, set the pace. But will they come out swinging? Are they going to take it slower? Like, what would you expect Big to be doing here moving into Inferno? I think they have this confidence right now, and on Inferno they will show it. I played against them on Inferno. I know how confident they are. I know what crazy things they are doing. Like, I even remember Viku being very aggressive with the AWP as a CT player. So yeah, I expect very crazy round, but I also know NIP have like very good Inferno, so it might be a very close game. And I feel like if you're NIP, you can look at that map on Mirage and go, okay, we messed up, but maybe we should have won that, right? If we didn't lose some silly rounds, we really were in a position to take away their map pick. If they're framing it the right way, that's the conversation you're having. It's like, forget about that. We're on a more comfortable territory here. We should have had Mirage. Now we can take Inferno, and then it's anyone's game on Dust too. Yeah, it's just like that, though. There was only 4 rounds in it in the end. That's still like a pretty tight scoreline. It could have been tighter, yes, but we'll see if they're going to be able to turn this around. We've already had the conversation that Nips, even though the stats don't look amazing on our screens here, they know what they're doing. They're structured. They have a very good brand of Counter-Strike on Inferno, and they should be able to make it happen. Also, Inferno being the most T-sided map in the pool, by the stats, they're starting on the T side. It should put them in a position to succeed, but they have their fate in their own hands, and they need to be the master of it. If I'm correct, NIP was like picking Inferno whenever they could, and like especially again, almost every single team. So yeah, they're very confident there. So like I just know it's gonna be a very tight match. Yeah. The one worrying factor for me here is the relative experience, right? Big, yes, it's a newer team, but it's got more veteran players, right? These are players who have been in finals. These are players who have been to this point. Over on the NIP side, yes, you have Vilga, who brings in that wealth of experience, but she's been building up these young gamers again and again and again. They've gotten closer and closer and closer, but when you suffer that first loss in the semifinal, with the pressure on, with the trophy on the line potentially, gotta make sure that they're locked in.
Yeah, but knowing that they have Vilga on their side, like, I just know she's gonna talk to them and they will just trust her, like, no matter what. Like, she's just gonna find the correct words to actually bring them back on the server, to not think about the map they won, because it's not important. That wasn't their map pick, so, like, nothing happened. They had very slow start, so if they would just start, like, playing a little bit better at the beginning, the score could be much different. That's it, right? I feel like all weekend so far, teams that have had slow starts have suffered because of it. Even if they almost make the comebacks happen, it just never gets across the line. We haven't seen a comeback completed successfully. You need to get up to a much better start, at least keep it a little bit closer, especially on your map pick. So, final thought. Based on what we've seen so far, are we going to get a third map, or is Inferno going to be the close? What do we think, Mac? I really want to see a third. I want to see Nip. I want to see what we know that they can do here on Inferno, and I want to see him do it in a very, fascinating manner. Yeah, I really want to see it the third map, because, like, actually on the last map you can see, like, everyone is a little bit stressing, a little bit, like this feeling that, okay, that might be over, that might be final, you never know. So, like, yeah, I'm looking forward for the third map. Hopefully we're going to get it, but we will have to see, because Big have been showing a class above so far. For NIP, they must find what they need, the wherewithal to step to the plate, to step up to that level where it could be all said and done. One more map between Big and that grand final. All they need's Inferno.
could walk through fire, blow up a storm and see the light, yeah. I told my friends that I could run on water, and they said nobody can. They'll see me flying through the sky, yeah. Play hide and seek behind the clouds. I show my friends that I'm not scared of dreaming, and I'll do that again, over and over again. Suddenly, the heart and chest feels
Guys, she pushed deep up. Yeah, can we just be? Yeah, let's go. Flash. Maybe phone call. I'm gonna flash city. Boom, Maybe phone call. First box somewhere. First box. Person, I don't know. First. Nice. Triple. Nice. Nice, good job. 3v3 guys, you got this. Guys, I have behind, okay? The flash mid one. I have re-smoke for some Yeah, I look at dark. City's coming. I re-smoke CT. Yeah. Me, I'm playing dark and I'm aiming city. Do you have any? No, I have nothing. I have nothing. I think you should just play together. Me, I'll go to her. Okay. Clear, but could be friends. Careful. Yes. Ruins one. I'm gonna go blue, okay? Get CT, VP is gonna hold you. CT. We always play CT. Maybe 2 runes, 1 city. I'll smoke runes. Yes, play in front of it. You can play in front of runes. Pushing. Nice. Runes, I have CT. And the VP alive. Throw. Nice! Nice! Now it's time for you to step into the light, spread your little wings and start to fly. 'Cause you just need to love the life you live and step into the light. See all the colors, don't fade back into gray. And remember, it's only just begun. Somehow you gotta let yourself go. No point in hiding in the shadows. 'Cause all you gotta do is believe. Step into the light, spread your little wings and start to fly. 'Cause you just need to love the life you live and step into the light. Spread your little wings and start to fly. 'Cause you just need to love the life you live and step into the light. And now it's time for you to step in.
Hanka, congratulations to all. Confident, and again, once again, we're gonna see you in the grand final. How does it feel to be back to there? Oh my God, it's been a while since I was in like finals Impact, so now during class Impact, it means even more for me that like we built this team from the scratch during the beginning of the season, and now we're in fucking grand final, bro. It's amazing. And once again, it is you and Vico. You know, like, this duo, you've been crushing, and it probably feels good to be reunited with her again and in the grand final. Yeah, of course. No, Vico is like my favorite teammate. Like, I know, I'm just sitting next to her all the time. I know that when she's saying something, I full follow it. I have full trust on her. She has full trust on me. It's just something that you cannot fake it, you know, and just create it from nowhere. So I really appreciate her presence here. Well, it is not the first grand final for you, but I do believe with some of your teammates that unfortunately already ran away, because I wanted to, you know, maybe have an opportunity to talk to Emma, because I think besides like the amazing fans that you have here like from Big, Emma, I know because like, you know, for Hanka, this is not her first grand final. For you, this is not just the first grand final. I just want to remind everybody that we are in Sweden and you are Swedish. So like having this, what does it mean to you? It means the world, really. I don't know what to say. You don't want to say? I think I saw two people in the audience that had mom son and dad son in their bag. Who are they? It's my mom and dad. And they're here to support you all the way? Only emotions. This is only the emotions we have. Ladies, it was a beautiful game, and I'm really looking forward to seeing the same thing in the grand final. Of course. Let's fucking go! Woo! Right, ladies, thank you very much. You now need to calm down. The adrenaline needs to go down. You still have a grand final to play. Yes! All right, let's go back to the desk. Ready? I'm gonna smoke city. Smoke wait for smoke to pop, okay? Wait, guys, take it easy, okay? Take no, good walls. Trades. Ready? Flashing. Yeah. Turn. Boom. I hold ruins. You should be alone, guys. City. Flash for me. Triple, Sasha. Ruins. Plant behind pillar, please. Ruins. I play duel. Ruins. Yeah, it's fine. No city smoke. City on HP, still on HP, city on ruins. Both. Yeah, I know. No! Fucking go! There's some poetry in it that the last Swede on stage here in Stockholm is the one to find the final kill to send NIP out of the tournament. Big Equipa are in the grand finals. They have delivered on the promise of this team, this super team constructed for one purpose, and now one step away from fulfilling that mission. Yeah, exactly. They did what I kind of expected also. They played very good Counter-Strike, but to be honest, I thought NIP would show a little bit better on Inferno. But yeah, Big Equipa, I guess it's like huge preparation for them. It felt like every time we started to see NIP build in, somebody stepped up on the big side. We had impact rounds coming through from all over the board, right? This is one where it's not about one story. It's not about a 3.2 rating. It's about everybody contributing. Players in the clutch, players in the ecos, Vico on the op, Kyosa realizing the promise of that ridiculous aim all over the roster. This seems to be a big team in fine form. Yeah, Pulse could go wrong. And look, there's a lot going down. Everyone really lifting just when they needed it. And yeah, flawless second half really shut down any hope that NIP Impact had, which is, you know, a bit of a... It's sad in a way because I felt like this definitely deserved 3 maps. But yeah, if Big Equipa are just going to be going straight into the grand final, speed running us there, and then giving us the goods, giving it everything that it needs, then that's what I want to see. I want to see the 2 best teams feeling themselves both just blowing through the semis 2-0 and going into a grand final with high hopes. Yeah, also everyone now knows that AWP is a very hard weapon, especially on this side of Inferno, but Vico was like finding entry kills like on Banana, like literally everywhere, which I think boosts everyone's motivation.
I think it was a different storyline, right, from the Mirage. The Mirage was about NIP's mistakes, missing the opportunities to take control of that. This one just felt like it was Big establishing themselves as that better team, coming out ahead, coming out on top through their own might, through their own prowess. And it's a really exciting prospect now because we have a Big team that seems to be in fine form. We have an MIBR team that seems to be in fine form. They're both the teams that came from the lower bracket, right? So they have had to battle their way through here, through every possible game that they could play. And now their reward is a duel to the death to figure out who is going to be that final champion of ESL Impact. Who is going to lift that trophy? 5 new champions are going to be forged today. That's a crazy prospect. Yeah, and one of which who has been performing for the last couple of days in fine form is VQ as well, who was that Map 2 MVP. Big performance, 20 and 15, and then showing everyone how it's done on the AWP. Probably, I'd guess, probably the most effective AWPer we've seen out of all the teams still remaining in the finals. Not gonna lie, I'm not surprised even because I know Viku is a very aggressive AWPer and she's not afraid of like taking, you know, like very good picks basically. But yeah, on Inferno especially, I know she had like some issues, you know, on the CT side, but like I didn't see it at all in this game, and I'm very proud of her. And yeah, keep it up. She certainly has been keeping it up. I do have to ask you something. I think this is insight that maybe only you can give us. Hanka kept pulling out, was it a rock? Some sort of crystal? What's going on here? Yeah, so one day Hanka bought some magic rocks, and there was like a situation we were playing a practice, and I was like, I had like very high ping, like 200, and I was like, Haya, can you please touch your rocks so maybe my ping gonna go away? She did it, and like literally after like 15 seconds my ping disappeared. And you know what, maybe it was, you know, just consequences. No, it happened again with Angelica like the day after. How does one find magic rocks? Did she have to trade like the family cow for them? How do you get the magic rocks? Don't ask me, she didn't tell me, so yeah, maybe it's something, you know, like, to be honest, I have no idea. Hanka's got the connect for magic rocks. I would like some of those myself, to be quite honest. So I'll have to see if we can get those. Maybe the magic crystals are all the difference that you need to push you over the line to get that first place trophy. We'll have to see how strong the Juju is, I guess. Yeah. We can also look at how strong they were in this map, because I think there was one round that you all wanted to break down that I believe is ready over on our Kadia City playbook. So get marching, folks. And what have you got for us? Yeah, we got the round prepared by Big Equipa. Basically what they wanted to do is like they wanted to execute A, but they didn't find anyone on the bracket. So yeah, we're gonna see now, like it's a full execute, full flash is taking brackets right now. They didn't spot anyone, they spot people playing very far away, so they didn't want to go there. You know, they were like, okay, let's go back, but there's also like really good reaction by CT. It's gonna be right here, like we see CT just go into short because they just lost any information. Like they cannot just like stack side like that in this round, so they're just checking short. Yeah, right here. And just because of that, Big Equipa decided to speed up B, because like what else they can do? Yeah, it's interesting there as well. M-San able to get those 2 picks in the meanwhile, and then also going back to the B site. That information's all been sent across to Vilga in the meanwhile, who does get caught off in a weird position. She decides to go for the fight thinking maybe it's that 1v1, but then gets, ran down by Hanka, and from there things just get really awkward. But it just goes to show that, both teams knew exactly what they wanted to do with the rotation and their protocols. It's just one team, fortunately, performed better in this round, and that was the Kadia City playbook. Thank you for the insight there, folks. Thank you for letting me know. A little knowledge bomb dropping onto this desk. And we may need some more of those because we're almost towards that final. We got to set the stage a little bit. Yeah. I want to focus on Big Equipa just here for a moment again and what this might mean to them, right? Because, Letty, you've been in finals with 2 of these players. You've been in this moment, seeing them get back to this point, battle to this point in a new project. What does this evoke for you? Yeah, I think Hanka and Viku especially, they have this hunger of trophy because like we were so close very often. Like sometimes it was like very, very close. So like I think it means a lot to them, especially like the last grand final. So like they just want to be like the only one who everyone will remember. And look, that's where you want to be, right? You want to be putting your name up there with all the greats, with the Imperial Valkyries, with Furia, with everyone else that has won before them as well. And it's just, the fact that we're going to get 5 fresh new faces for Season 8 finals it's a great prospect to, end ESL Impact.
And touching on those Imperial Valkyries as well, right? In previous finals, they were that last hurdle, that psychological barrier as much as the in-server barrier as well. That barrier's not there right now. Is there anyone who can stop this big Equipa team? To be honest, I don't think so. I think the day before, just because they played so much, they feel, you know, they are just practiced. They had this warm up. They are ready. They have the fans with them. Like, they are cheering. And this is what I said. Like, MIBR screaming. You know, they have this power. Big Equipa has literally the same. I think they kind of equal. Yeah, they got the passion. They got that chemistry. But if anyone can stop them, it's the team that's already taken out Imperial Valkyries as well as Sakura. They've taken out all of the big dogs from the last couple of seasons, and now the other big dogs in front of them, big Equipa, are the next in line. If they can take them out, they're definitely going to be deserving of the Season 8 finals. It does feel like MIBR have just been climbing one mountain after another, also played themselves into fine form. And for both of these organizations, for both of these teams, these are orgs that have provided support for Impact rosters throughout the seasons. Multiple different projects, multiple different team assemblies, bringing it through year after year, season after season, trying to climb to this height, trying to climb to this goal, trying to climb towards this trophy. And now, there's just one more step. There's just one more height to climb, because we have our grand final set to take place. A new champion is going to be crowned. One of these organizations will step forward on that stage for the first time. 5 new players are guaranteed to lift this, the final Impact trophy. MIBR, Big Equipa, who's it gonna be? The three of you, you've basically been, in fact, you have been doing ESL Impact since basically the beginning, Season 1. When you look back, if you had to name like one thing, what you say is the most important thing that ESL Impact has done for the women's scene? I think like just gave visibility to us that it never happened like before in that level, I would say. So it engaged a lot of new girls, new people, even like knowing and seeing that we exist and we play the game. So I think visibility like is the top. Yeah, I think what I'm thinking about is the platform, right? Where everybody is united, where everybody feels safe to be who they are and compete between each other. And there were like so many tournaments and online cash cups as well that just helped us promote the scene as well. Yeah, I had a similar answer to Vilga. It's pretty much just being there, to be honest, just existing and being a platform. And for what it was, like, it's pretty premium, I guess, like compared to other, I guess, women tournaments in the past. It's just you don't get the level it is with like ESL Impact. It's pretty high, especially with all like the media and stuff like that. You don't get that with like other tournaments. Yeah, you really feel like a professional player here, you know? Could you ever have seen yourself sort of be in that role if it wasn't for sort of playing in these competitions? Like, would you ever think that that was going to be just a natural progression for you to sort of go into an analyst role before? I never thought about that, to be honest, but after I tried that and after I got this opportunity to try it, I know that I really enjoy it, you know, like I like talking about the things that I love, that I like, that I do daily, and it's something that comes like naturally for me. And if I didn't get this opportunity, I would never know that I have this like features which suits to like talk to people maybe about something, and like yeah, like it's just something that opened new doors for me in the end. Speaking of analysing as well, if we had to sort of go back and compare like a demo from the teams that were competing in ESL Impact Season 1 compared to where we are right now in present day, how much has that changed over such a short period of time? Like tremendously, right? Yeah. So you can answer this, I'll add on to this. No, but yeah, like tremendously. I think in the past we've all seen like the female CS clips where it's been pretty memed on, and I think nowadays like you see a lot more just
players that make more sense, and we don't. I mean, we still get memed on like every now and then, but I think just the level of play that you see right now is pretty much like peak, I guess. Yeah, like, but this funny part is that when I was playing the first season of ESL Impact, I was like feeling, oh my god, I'm so good player, bro. I'm just destroying everyone, you know. Oh my god, our tactics, outstanding tactics. And now I'm like looking, girl, you were really bad, you know. But like it's all the like process, and we cannot like deny it. Like everyone needs to go through this process, and it's just funny now that I can look back and see that like I did some work. I'm here now, and like if not ESL Impact, I wouldn't have gone through this path, you know. So it's a whole process, yeah. And you think that part of that is just like the development over time? Is it like combination with having the league, organization support, just like all of that building up into improving? It's all together, of course, right? It's level of competition is raising when more and more players entering the scene. Obviously, like the more teams we have, the more players we have, the stronger competition becomes, and eventually we will see kind of underdogs, you know, getting to the spot and becoming like such a team with insane structure and insane like individual skills and insane teamwork. Yeah, like just orgs made it professional in the end, and like gave opportunities that people could leave the work, like normal shift work. And in the end, we could spend this time on like practicing, like getting better with people who, with orgs behind which they like care about, and they probably been already on tier 1, these orgs, so they know how it's supposed to work, right, with a team. So it just showed us that the way that we should follow the professional path from like tier 1, tier 2 men teams, and I think we're just like following it, at least like in like our teams, you know, that with like coaches and the systems, the boot camps and like everything. So yeah. Yeah. It doesn't work. No, I don't think that's gonna work. And not paying attention to the balance, so it rises all eventually. You are keeping an eye. Can I take like 2 pieces? Hey everybody, it's time for Games with Heku, and this time I have Kat by my side. Kat, first of all, how are you doing? How's the travel? Well, I'm doing fine. The travel has been good. It's a bit too cold here, but I like cold, so it's nice. It's cold because previously you were where? Malta? Yeah, we were in Malta. Boot camping? Yes. Okay, well, you probably did like some preparations, and I'm pretty sure you did not get any preparation for this, because today we're going to be playing Jenga. Have you ever played it before? Yes, I have. Oh, that's bad, because it was my first time today playing Jenga, and when it comes to you, right, like, we all know like you play CS on a professional level, but are there any other games that you also play? I mean, I play other games, of course, if I wanna like chill from CS, but mostly CS. I mean, I feel like that is whatever I feel like to play, like League, PUBG, or whatever, any like solo game. Do you want to be the first one, or should I be the first one? How would you prefer it? I can go first. Okay, let's go first. But what are the rules? You cannot touch the tower while pushing it. You cannot. But I cannot like touch and then like go to the next one? You can. If you feel like you're pushing it and the whole tower is going, you can change. So it's not like here we don't do like the chess rules where you touch the piece and now you commit to it. Okay. You can. Okay, so it's like. It's like in a store, you know. You look at the apple, you're like, nah. You go for that one. Here, it's okay, like I'll try to go for easier one. Okay. Okay, I'm not sure. It is quite easy. Easy. Yeah, we have a first one. Wait, but you go to, you build it, and we continue. And we I wanted to building. keep it. You want to keep it? Yeah. Maybe we can arrange it afterwards. Maybe we can arrange it afterwards. I mean, I guess like it's easier for you to answer now since Dallas already passed, but because you know, like, the Dallas was the first ever event. You didn't like lift the trophy. I want to ask it from this perspective. Do you feel like it may be added like more now motivation, like maybe a wake-up call that you should, you know, maybe, I'm not saying that you should not, I don't think your team was ever taken for granted, but it's that you do need to keep yourself like in shape. I think it's just how life works. I would say that you just cannot stay on the top forever. Yeah. It's just how things work,
and I think it's natural. We all knew that this is going to happen eventually. It's like, of course, we didn't want it to happen, but it's just natural that it happens. And obviously it gave us like more motivation, more hunger, more like putting much more work and everything. And now also with the new addition, it's also like better like to have someone like new, spending time with a new player, like trying to teach and like help. It's like just, I don't know. I feel really good about this tournament. That's good. I mean, that's always good because, as you mentioned, it is impossible to stay at the top all the time. Especially, I would say it's also like I feel like it's really hard to evolve when you're in the top because if you don't have like a big challenge. There were some grand finals that were challenging, then there were some grand finals that, you know, like it was just pretty like one-sided, but unless you have a challenge, you don't really go. Just the same how with the muscle, right? Like if you just have like an easy weight, if you're doing this, like nothing will grow. But like once there's like a bit of, you know, like resistance, like something happens. It does feel like the scene evolved a lot because it fell down here. It didn't fall like as a part of the thing, okay? It all ends when the tower falls. Yeah, because the first ever Impact was in Dallas in 2022, and we had so many tournaments so far. And I remember, like on day one in Dallas, we had so many games that were so one-sided, like so many best of ones, like and so many maps. And not paying attention to the balance, so it rises fall eventually. You are keeping an eye. I am a bit worried, like for this spot, because there's like one in the middle. it doesn't want to move. No, I don't think that's gonna work. No. Okay. We did an X for this. I would be careful. I am careful. Don't I look like someone who's careful? Okay. If I turn this like this. And then, no, it wants to turn with it. Okay. It kind of feels like, you know, like 2 steps ahead, forward, 1 step back. Yeah. No, wait, why does it? Can I take like 2 pieces? Okay. I think this is official. It looks like I'm inside kind of a canopy, you know, like I'm just like, like some kind of beaver or something. I think this is like officially like I lost. I don't. The tower is standing, but this definitely should not happen. So without the, I feel like I take the defeat. I take the defeat. All right, but you know, usually like we ask. As sideline reports and interviewers, we ask like, so what is the goal for the tournament, right? So what is the goal for the team for this tournament? To win. As for everyone, I think everyone wants to win. To win the last and final one? Of course. Of course. All right, Dana. Good luck. Thank you so much. Thank you for having me. Okay. Boom. Yeah. We travel a lot for ESL Impact, all over Stockholm, Valencia, Dallas, obviously went to Cato once. Who has the worst travel story? I think me, I guess. I think when I'm playing on my break, that was Australia, so we have to travel from Australia, and I think it was like the first Valencia that we've been to, and we had to avoid Dubai, so we had like 4 layovers. So it was like a whole weekend, so 48 hours of traveling. Jesus. Oh my God. It was the worst. All of that just to get eliminated on day one. Yeah, I mean, what can you do? we went and enjoyed the country at least, I think, and went to the aquarium. So horrible. Oh, okay, then my country women. Yeah, but it's not the best thing. But I'm so used to like flights now, like long flights. I'm just this is nothing. I mean, for me, I guess this is the worst travel experience because obviously because of all the visa issues, I had to travel to 4 different countries to get to Sweden, whereas it's like, it's not that long from Russia to Sweden. But I'm happy that I'm here. That's the most important. The worst flight experience I had was actually, because you said Warsaw, in Krakow, and there was just this massive storm, and then our plane broke down on the runway. Oh my God! So, but like just as it landed, it just completely broke. So I was stuck. At least it was when you landed. Yeah, no, I wasn't. No. As in, like it landed to come in and pick us up. So we were stuck in a really small gate. I had food poisoning, and I was just stuck in the airport for like 16 hours.
that was awful. That sounds like hell. So bad. But we're fine now, and we made it. Classic cliche fun CS question that you've probably been asked in about 8 different interviews, but I'm going to ask it again. CS bad habits. Has there been like, is anyone in you, does you or your team have like a really bad CS habit that you just wish they'd stop doing? Whenever there's an AK down, we go and pick it up when we're not supposed to, and we always die for it. Like you have a worse gun, like a, I don't know, fucking Tech 9 or something, and then you kill someone with an AK and you step out and it's mine, and then I die. But that's it. Your teammate has a worse habit. Oh, true. What? With the gun that she purchases sometimes. This is brilliant because this could be talking about any gun for Emmy. Like SG. Emmy buying the SG or the AUG all the time, or the auto sniper. There's quite a few. There was one finals where she was just buying the AUG or the Krieg like every gun round when it wasn't meta. And I messaged her and I was like, "What are you doing?" And she just sent me laughing emojis. Like, no, I mean, they still do it. So I don't know. Right, we're going to be keeping an eye out for the Krieg this event. It'll come out. I think for my team is like over-excitement sometimes in some important moments that we go so excited, oh my god, it's like 4v2, it's so easy to win, and then we lose this round, for example. But I think it's like something that most teams struggle with, but I cannot come up with anything else. But like over-excitement in these crucial moments, it's something that tilts me a bit. Yeah. So aren't they just like quick switches all the time? So that's an annoying habit people do in my face at pads. No. Just quick switches. Our team actually doesn't do it a lot. Really? If I see someone do it, no, I never saw something. But if I saw, I would say it. It's I had a teammate who did that. I had a teammate. You had. Who? Yeah. That's the reason. Had. Yeah. Last question. Now, I know what you're all going to say to this, but I'm going to ask it anyway. Who's going to be lifting the last trophy? Yeah, me. Paper, scissors. Okay. Yeah. Okay. 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 I had to lock down. Lock down. Lock in. Lock in. No, but all right, let's go. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Not here. 1, 2, 3. Best of 3. Okay. 1, 2, 3. Steve didn't get to do the best of 3. What? No, I lost. Just knocked her out. Just knocked her out immediately. All right, so Big Keeper lifting the trophy. No, we'll see, but maybe. You heard it here first. Let them think that. Oh. There's always something in the back of my mind. There are different type of games, layers of the games. Layers. Yes. Okay. No problem. Well, we will say thank you so much for joining us. Thank you. Thank you. I've been playing Counter-Strike for 20 years. It was my first shooting when I was 10 years old. Now I'm back in a Brazilian team. We have potential to go to the finals and get this title this time. You can expect a different Olga and Olga's team as well. I feel that I grew up, improved as a player, I learned so many things, and that's the reason I believe I can be an IGL nowadays. And for me it was, I guess, a bit easier to adapt because they needed a player like me, you know? It's been a long journey. It had ups and downs, wins and losses, but I think I learned a lot. Olga joined the team and she's really confident. She's like really aggressive, but she's also our leadership, so everything is going great and we rebuild ourselves and I'm pretty confident with the team. Our main goal is to get to the finals and lift the trophy. This time I feel really positive. Maybe this is our moment and it's the last tournament, so I'm pretty confident and I want to make everything possible to win. The thing I think to me that makes a great team is that everyone actually wants to win and everyone is putting so much work into this. Every time like we have practice, everyone's doing their own work after that. And I think that everyone is super mature, so we can always talk to each other. And I think that's like such a great strength that any team should wish to have, you know. Since we are so new, we did have like honeymoon periods. All our questions that we had is just answered now, and I think that we are like super ready for this LAN. We are just ready to just show like what we worked for. Since I'm IGL, I can put my own vision and also my own thoughts and like what I think is best, you know. But I couldn't really do that before, and I think that everyone aligns with what I'm saying and what I offer to the team. So that makes it easier to work with everyone.
How I would describe my team is like a group of people who trust each other, looking to lift the trophy, but we're also wanting to have a laugh with it. And I think that it's super important because we want to be friends, we want to play with each other, we want to have fun with each other, and I wouldn't change that for anything else. So electric in my thigh, yeah, the feeling, yeah, makes me high, but I'm in for the ride. And if I want street lights, lose myself in the currents of time, I got you on my mind. Everything that I feel is so new, I'm pretty sure you're gonna feel it too. But if you don't, there's no telling what I'll do. No, if I can, somebody touch my heart and put it back inside, 'cause it's all over soon. If I can, somebody trick my mind, then things will be alright, 'cause it's all over soon. If I can, like I live in a past life, everything that I see is deja vu, and the colors full bloom. Every magic moment is like a hit and run. Now I'm burning brighter than the morning sun. Still with you on my mind. Everything that I feel is so new, I'm pretty sure you're gonna feel it too. But if you don't, there's no telling what I'll do. No, if I can, somebody touch my heart and put it back inside, 'cause it's all over soon. If I can, somebody trick my mind, then things will be alright, 'cause it's all over soon. If I can, if I can't have you, I don't know what to do. If I can't have you. If I can't have you, I don't know what to do. If I can't have you. No, if I can, somebody touch my heart and put it back inside, 'cause it's all over soon. If I can, somebody trick my mind, then things will be alright, 'cause it's all over soon. If I can. Faint and distant sound, centuries away, growing in the night. Hammers crashing down, a million beating drums echo through the dark. They echo through the dark. Thunder in the sky, the sound of civilization, a brand new foundation. Thunder in the night, the sound of civilization. It won't let you down. Thundering tonight, beneath a pitch black sky. Mountains
see it beneath something I don't mind. Watching over you tonight. 1,000 crystal sculptures, endless dynasties. Every time I close my eyes, can't help but wonder. I see the end of a dynasty every time I close my eyes. Can't help but wonder why. I see the end of a dynasty every time I close my eyes. Can't help but wonder. I see the end of a dynasty every time I close my eyes. Can't help but wonder. I see the end of a dynasty every time I close my eyes. Do you feel it coming day by day? Got to get the message, it's on its way. Listen to the beat, the sound of my heart. It will be alright, just to make a start. Feel it close to you, like a wind. Say it again, set me free. Feel it close
to your last $5 to smokes. You got big dreams. You're just an ambitious proletariat, questioning what it all means now that you found out that it doesn't mean anything to be right when the world is wrong. I'm so sorry to hear that you crestfallen alone now. Do you believe in it's new? Something bigger than you, love. Something bigger than me. And do you wish it was true, love? Do you wish it was me? You see it. Something small, just a flicker, and you swear it was real, but you were fooled before. For the first time, for the last time, for the first time, for the last time. I'm so sorry to hear that you crestfallen alone now. Do you believe it is new? Something bigger than you, love. Something bigger than me. Welcome back to the ESL Impact Season 8 Finals, where we are assembling here on the desk for one last time to go into one last match, our grand final. The trophy on the line, and a new champion is about to be crowned. We are about to have 5 new queens of ESL Impact for the first time ever. 2 teams, MIBR and Big Equipa, will enter this arena, but only one will emerge as champions. So, to welcome you back to the desk, I have, of course, here our wonderful analysts, Mac of the Mates and Letty, joining us here on the desk. It's been quite a journey over these last few days. It's been quite an event as well. Upsets galore, some crazy matches, the 5th highest ever rating on a LAN map. Any favorite moments for you, Letty, from this weekend? Yeah, the same you mentioned, actually, like Hanukkah doing like insane job against Rutger Hugon and shit. Like it was like, you know what? You just felt like it cannot get like, you know, worse. They were like owning them everywhere. They were just running, like you didn't even feel much strategy. They just knew they are just much better individually. But you can say the same thing for MIBR though, right? Like you have Olga like earlier today, that 3K with the MP9 just played to their strengths, literally so confident. And if they can carry that across from the first game of the day into the grand final, then this is going to be a heater. It will be indeed. I'm very excited to see these 2 teams in. 2 teams on parallel journeys as well. 2 teams that went down into the lowers off of the first game. Had to fight their way through every possible opponent. Had to battle to even be here, to even make it to today on Sunday. Elimination on the line at every turn. And 2 teams that we have seen grow into this moment, grow into their prowess as a squad. MIBR and Big, they've been on similar journeys. They started out rough, let's be honest. We saw issues, we saw problems. We never saw all 5 pieces hitting at once. And then as time has gone on, map by map, game by game, we have seen championship caliber squads emerge. It's like the situation is you win or you learn, right? And both these teams didn't make it here flawlessly. They made it through the lower brackets of both their groups, and they all adapted, all turned things around from day 1 to day 2 to look like completely different squads. And that's what you want to see. But only one team can be the winner out of these. And
I don't know who it's going to be, because it's either, you know, Brazil all year getting these titles, or we might see Europe finally make a bit of a resurgence here. Yeah, you asked me like yesterday, I think, if I prefer to, you know, go easy, you know, the wins in BO1s and be either instantly in the semi-final, or go from the loser bracket. And I said, yeah, like, you know, 2-0 and just like, you know, have the one chill day. Maybe my theory was wrong. Maybe the teams actually, you know, they want to practice, they want to check, they want to, you know, feel the stage. Maybe that's the case. I mean, they say iron sharpens iron, and sometimes when you feel the flames of competition, you can forge yourself all that much stronger. I do have to say, One Omen, a Brazilian team, just picked up a trophy over in Seoul in the women's scene of Valorant today. Okay. So maybe that bodes well for MIBR. I don't know if we believe in fate on this desk, but Magic Crystals versus Prophecy, we'll see what's going to come to fruition. We'll get into that in just a moment. To whet our appetites for this matchup, we've got a little journey on over one more time, over to the Newt Nook. Come with me, everybody. We got to check in with Mr. Newt. Newt, it's been a fantastic weekend of Newt Notes. What do you have for us on this one? Well, of course, it is ESL Impact, and why not just talk about a stat that means impact? We're talking about some impactful rounds. So it's very poignant we go into impact, as we're going to wrap up this season going into it. So impactful rounds. An easy way to look at impactful rounds is using a measure called KAST, or CAST, no matter how you call it. It's an abbreviation, KAST. What does it mean? It's broken down into 4 different categories. You either get a kill, assist, survive, or traded. These are kind of positive actions in the round to kind of best your team forward no matter what. So if you get any of these going into the round, you get a thumbs up, a good old thumbs up. If you get nothing going into it, so technically if you do game time, if you save, big old thumbs down. Everybody here gets a thumbs up from me. Everybody at home and everybody in the audience, a big thumbs up from me. So that's how you get some positive impact rounds going into it. But then we look at the sides of both Bigger Keeper and MIBR. And there's something very interesting here. They are exceptional in the cast category, especially also in the online season. We praised MIBR for every single player in the team being like in that top 5 bracket of the cast rating leaderboard. So every single one of them were at the top of the standings throughout all regions going into it, and then it carried over even into the grand final stage here. And then one thing in particular is especially looking at the last round. So these are the cast ratings broken down into all the different kind of aspects. So you got your overall rounds, you got your win rounds, and you got your lost rounds. It may look low, but these are absolutely great numbers going into it, because if you got like 52% cast rating going into last rounds, that means people are always performing, trying to do their best. We even saw it in that game against NIP. There were some rounds that they lost, but we had 2 players alive, but they got 3 kills going into it. They got the NIP on the ropes, they just couldn't quite close it up. But that is showing the impact of all the players that they have. MIBR, they've got these impact players. They are late game players. Olga, Danny coming into the front, and then you got Poppins, Younger, and everybody else coming in to close out the round. So these kind of interesting stats going into it. These rounds lost, even though it is a loss, that impact carries over into the next round going forward. Either in economy, saved weapons, any of the sort, that impact carries forward. Having consistent impact throughout every round, it's relentless. Imagine trying to get back into a game, and then you finally win a round, but it was just up on the skin of your teeth. You finally get that round. Next round, they come back swinging, get with a force buy, maybe some Tech 9s, and absolutely blow you out the water. Well, it's all about impact here. We've been all about impact all weekend long, and I don't think that's going to change, Newt. You want to make a prediction before I waltz away? Ooh, this is getting very interesting. I feel the vibe from Olga might be too heavy here. Bigger Keeper looking great. We've seen some amazing stuff. 5th highest rating ever coming out from Hanka. That is like the time to shine. The time to shine is now. Bigger Keeper, I think you might have the edge here, but I'm actually... He's waffling. He's waffling. Newt, who's it going to be? Pick someone! MIBR. 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 I hear Poppin's mom screaming already. He's believing with Brazil. Newt's sticking with Brazil. Now it's time to figure out where we stand on the desk. And I think before we do that, we need to tell some stories. We need to tell some history here, right? Because these are 2 teams with players who, yes, these rosters, that's going to be their first time on this stage, as these 5. It's going to be a new trophy for one of these teams, but their journeys here have been long and storied in ESL Impact. 2 of your teammates, Viku and Hanka, they've been through this journey with you. They've been on these stages. They've been to these grand finals with you, Letty. What were those moments like, those grand finals, when you were ready to take the stage and vie for this trophy?
Yeah, I mean, I think every single year we actually truly believe that we might be the one, having the trophy, especially after we started like working with Ula, our mental coach. Like it was like just so close, but always we were missing something, and I think it was only like still like our mentality. I think sometimes even though we were like saying like, yeah, we're gonna do it, we're gonna have this trophy, we didn't actually believe that much in it. Like, when you start in the game thinking that you might lose the game, it's never gonna be good. And when we look at the other side on MIBR, you have also had Olga and Gabby on this journey together. They've been on this wave. They've been in these moments. Olga, she went abroad. She went away. She joined that HSG project, was traveling in Asia, was playing in Europe, was all over the map, comes back home, comes back, reunites, comes back to her home region, her native language, takes up the IGLing banner, now back in a grand final, back in this big moment, and she can correct the mistakes of those early seasons and maybe claim that trophy herself here, Mac. Yeah, I think it's a beautiful story, and if it does get finished as her being a champion, like that's just amazing. Coming back home, coming back to the team, one of the historied orgs that has been here since the start of ESL Impact as well, it would just be so huge for the region. And it also sort of crowned Brazil as the home of female CS because they've been taking everything this year so far. They have indeed. Fury didn't make it to this event. They didn't make it to this dance. But in their stead, MIBR showing the prowess of the region, doing them proud back in Brazil, I'm sure. It's an exciting prospect. So let's dive into this matchup in particular. How's this one going to go? We've got MIBR, we've got Big. We've talked about their story. We've talked about their journey to this point, their journey through different seasons of Impact, their journey through this event, as exciting as it has been. We've seen them both come online. What do you make of MIBR's form right now here, Mac? Right now, MIBR, loving what we're seeing earlier. Poppin's finally starting to pop off. Younger as well, firing up yesterday, the AWP online. And then Olga has just been tried and true and so damn good for the last 2 days. Like, everyone is showing up just when it's needed. But it's just a matter of how they've handled themselves from the start of today up until this point. And then the other big question is, where's this veto going? Because both these teams are so good on so many maps. Yeah, that's true, and I'm so happy that actually MIBR pop in like every single player right now, because at the beginning we saw only Olga, but right now everyone actually want to catch up to her and like help her somehow. So yeah, it's gonna be a very interesting game. And if we look over at the other side of things, Big Equipa, right, we were just watching them triumph over NIP. They played themselves into fine form. They have these very strong pieces that came together at the beginning of this season to make it happen. Letty, what is working so well for Big right now? I think it's just confidence right now. They have everything on point. They have IGL who's like doing her job. Like, I don't think they expected that much from Astra to actually giving ideas, giving calls, and also like hitting everything she can so far. And of course, like Hanka and Viku just have this, the feeling of each other. Like, they just know how to play together. They were doing it for like such a long time, so it's like very normal for them. And we've seen the young guns come online as well, right? Kyosa, Emsan delivering here in Stockholm. Do we think they could be the edge? Definitely. Kyosa is a player that you also can count almost every time. She has insane aim, and Emsan as an Encore doing insane job, very often multi-killing, multi-fragging. Like, you cannot expect more from the Encore. Like, Encore just needs to be there and just needs to, deliver how much she can. Yeah, likewise for me. Like, we didn't really see much of Kyosa this weekend in terms of the first 2 days, but then you saw her in that semi really starting to fire up. I'm glad that she is hitting her stride exactly when they need it. If you're going into the grand final, you want to have as much confidence and momentum, and they've come in red hot off of a huge 2-0 win to put themselves in pole position for the European region and hopefully bring the crown back home. We'll see if they can. The other aspect of it is the young guns on the MIBR side. We've talked about Poppins a lot, but Danny as well, fresh-faced, 18 years old, very new to this level of competition, this international competition. She has started to really show the form that we saw online. Those eye-popping numbers, those huge performances, I think are starting to come to fruition here. Yeah, I'm always gonna say, like, actually joining the core of very strong team is really hard, because like, you don't know these people that much. Maybe you played with them before, but still, like, to kind of match up with them, you're learning like kind of the strategies they already have. They already know everything. You just kind of need to catch up the same level, and it's never easy. Well, we've set the stage. We've set the table for what should be a very delicious grand final. The question is going to be,
where is it actually going to be played? So we're going to dive into the veto here. We're going to get into the nitty-gritty. Any expectations for this? Mirage out first. Well, that's a difference. That's a change. Yeah, I'm glad that we have no Mirage. That leaves it a bit more open, probably a bit more malleable for, on paper, I'm going to say MIBR. You know, with Big getting rid of Train, that's their insta-ban, so there's no real surprises, but I'm more interested in where we are going. Let's have a look at map 1. What do we got? Dust Dust 2. All right. We didn't get it in either of our semis. It was the decider in both. Now we finally get this Dust 2, Letty. Yeah, I mean, MIBR already played Dust 2 very often, so like I think they are ready. Yeah, I think I was expecting it maybe a bit later in the veto, but yeah, I'm keen to see what Big's going to be able to do against the firepower force that we've had from MIBR on Dust 2 all weekend so far. If you're Big, where do you want to take this now? In my brain, I would say Ancient, but I think Inferno's pretty good. Inferno's pretty good after what we saw from them before, although we know MIBR are pretty well versed on Inferno too, so it's going to be a weird one. I'm expecting Ancient as the third, but I'm happy to be surprised. What do we think? Are we going to be surprised? No overpass. No overpass. No fun there. No Ancient. Nuke. No Ancient. Okay, we decide on Nuke. Now, this is interesting. Dust to Inferno, Nuke. Now that we have all three, what does this look like? What's your immediate reaction? I mean, for me, like Inferno by Big, they show they can play on this map, but also Olga feels very confident, so yeah, it might be interesting. Yeah, it's for me, we saw what happened on Nuke earlier. We know Sakura were a pretty damn good Nuke team, but they didn't really look like it up against the likes of MIBR. We just haven't seen Bigger Keeper play it this weekend, so I'm not really sure what to expect and how they're going to be able to deal with this force that is MIBR FE. Mates, this is going to be an absolute cracker of a grand final. Seeing this one, it feels like you're starting to hedge your bets a little bit towards that MIBR. Seeing this map pool, is that inspiring a little faith in you, Mac? It is. It is. I just want to know if they've cooled off a little bit too much from earlier on today. Like, that's the big question for me is we know that Bigger Keeper are going to be coming in swinging because their vibes are high. We saw them screaming. We saw how much it meant to them to make it to the grand final. And they've had, what, like 40 minutes to sort of turn things around and get ready here. So hopefully they did their prep last night on MIBR because they didn't have much time to at least get that ready. True. That's true. And I also think it's going to be very loud final, not going to lie, because they both teams, they're just like screaming like crazy. They have a lot of fans with them there, and he's gonna be crazy final. I can feel it. I hope this atmosphere is absolutely electric. Everyone there in the arena, we need your voice. We need you to get loud. And what I need from you two before we send it off to the stage is your prediction. Who's gonna win it? This feels like it could be an absolute barn burner, tight as can be, but at the end of the day, only one's gonna be the champion. Letty, who's taking this trophy? I'm gonna follow my heart. It's gonna be Bigger Keeper. Yeah, I don't know, man. I don't know. Like, I want Hanka to take it because she was just so good last season here on the desk, and she really wanted to get back there. And the fact that like that prospect is almost enough to tear me that way. But Olga finally getting that trophy after being here since the start of the bloody scene, mate. I think I'm going that way, MIBR. I think either way, we're finding a trophy in a new European home for the first time ever, or we're seeing the Brazilians battle back, claim the second one in the row for the region, the first for these 5 players. Whichever way this cuts, it's going to be thrilling. It's going to be dynamic. It's going to be exciting. One last thought. How would they do it? How would MIBR win it? I think they're probably going to have to do it in 2. Like maybe they do it in 3. They just need to come out and they need to be screaming. They need to send the message because the passion is going to be there in the audience. We just need to see it there in the server. They need to be animated. They need to be going in with Olga. You know Olga's not going to be backing down. They just need to not feel the nerves. It is big stage gameplay for the first time for a lot of these individuals, especially for a grand final. But can they do what we need them to do? That's the question. Yeah, I mean, for me, Bigger Keeper, I'm only worried about Dust 2, so I'm gonna go with 2-1. 2-1. Okay, gonna be exciting. We'll see how it happens, but for now, it's time to go to the stage. It's time to go to Heku because the players are standing by. And without further ado, it's time to get the grand final of Season 8 of ESL Impact underway. DreamHack, you've been a part of every single Impact. And once again, you get to be a part of our history. No other season in 4 years was as competitive as this one, and the path to the trophy as wide as open, and we are ready to crown a new champion. The first grand finalist has a shining star that recently came back and now is a part of a bright Impact constellation. After their country won the previous season, this team is eager to declare 2025 as the year of Brazilian CS. DreamHack, they
are made in Brazil. They are MIBR! E bora, galera. Estou aqui pronto para ver a entrada das meninas. Olha que coisa linda. Aí as brasileiras entrando, né, gente? Vamos pra final da ESL Impact. Caramba, gente, que caminhada até aqui, viu? Caminhada do MIBR até aqui, gente. Ai, meu Deus! E aí, Coto, salve Tarso, Maiane Zica, bom dia pra todo mundo que tá aí, salve Victor, a Jess, o pessoal que chegou aí agora pra curtir o jogo do MIBR, salve pra Celina, bom dia pra Psy, maravilhosa, salve Maral, The Dark, teve uma galera que chegou aí enquanto tava rolando o jogo do NiP versus Big. Obrigado, pessoal, que ajudou aí o CS também, né, cara? CS não, o chat, o Léo Zimelo que chegou. Eu tinha feito um intervalo, gente, né, nessa hora aí da semifinal, então eu agradeço todo mundo que ficou aí na live, fortalecendo. Bora, hein? Achou que mandou um gank, maravilhosa. It's not the first grand final for both of you, but we've never been in this situation when both of you had to face each other. Ó, grande final, vocês duas face to face. But it's not the same for the rest of your teammates. Do you think that maybe the fact that you are in the same country, in the same region, you share the same language, is that what will help you to lift the trophy today finally? I cannot say that. I guess it's just because of hard work. Any team can get here no matter ela é if they are the same maravilhosa. country or not. Acho que ela perguntou se ser a mesma língua ajuda, mas ela falou que não, ambas são um grande trabalho e ela quer muito ganhar. Já vai começar. Chegou na hora, Hernandinha. Astra. Well, you are not gonna have an easy opponent, but when it comes to your team, você não tem um oponente fácil, mas como que tá o seu time? Vocês têm muita experiência, blá, vocês acham que pode ganhar? Dessa vez a gente tá aqui, que a gente tem, vai dar o nosso melhor. Eu não entendi essa. A Swedish player is going to be playing here in Stockholm. Did she manage to calm down the nerves before the grand final? She has no nerves. She's fucking ready. O pessoal tava for nervosa, aí ela falou, elas não estão nervosas, elas estão loucas por isso. Do you have any final words to your opponent? May the best team win, and I hope that we show a super great CS for the last. Legal. A Astra falou assim que a melhor vença e que a gente tenha um grande show de CS, né? Uma grande partida. I was about to say the same. I just hope you can show a great CS today. Que legal. E a Olga falou assim, eu desejo mesmo que a gente jogue um grande CS hoje. Ai, que legal, galera, que legal. Please join your teams. Good luck to both of you. Good luck to both Ai, gente, isso é muito legal. The teams are getting ready and the captains are joining them. This is a bora great aproveitar, chance and opportunity gente, for galera. us to rewind everyone. Bora aproveitar. What kind of grueling path these teams had to take in order to get to the grand final? Imagina se essa Impact fosse aqui no Brasil, gente, isso aí ia estar cheio. And this title. Vocês podem ter certeza. Bom dia, Amaral. 4 years of impact has led us to this moment. Ai, maravilhosa. The competition has been getting stronger and stronger. Vamos, hein, galera. Vamos que agora é a hora, galera. Agora é a hora. Agora é a hora da gente trazer mais um título aí pro nosso Brasil, galera. Hoje a Liquid já ganhou. O Vavá inclusive, achei massa pra caramba. E agora tá na hora da gente trazer. E aí, Fátima, maravilhosa. E salve a Lu. Chegou aí pra torcer também. É a final, Hernandinha, que agora é a final.
Elas que já estão super acostumadas em ganhar LAN, hein? Nossa, gente, vou dizer pra vocês, olha... Like the female major, it's everything. It's all that we work for. It's what everyone wants to win. Olha, o Mundial é o que todo mundo quer ganhar, é o melhor. Ah, legal, saudade da GIF. Ai, gente, que sacanagem, né? Os caras falar que é a última edição. Triste. Saudades da Vertigo. Da Anubis. As jogadas ali, Vertigo e Anubis, os caras tiraram mal. I've been working so much since day one. It would mean everything to us, é tudo pra gente ganhar. Eu vou me lembrar pra sempre. The biggest dream currently to finally é louco porque tears coming to my eyes when I think about this moment. Ó, a Ranka tem um sotaque diferente, olha que louco. The best journey of my life. Melhor jornada da minha vida. Jogar isso aí partir é tudo pra mim. Ó, porque a Ranka, ela é da Polônia. E olha que louco, tem um sotaque diferente, cara. É, e ela parece ser russa, exato, mas ela é da Polônia. Mas cada lugar, cada região tem uma forma, né? Bora, galera. Bora que o jogo começou, gente. Bora pra cima. Agora é a hora de torcer. É a hora da gente garantir esse troféu, viu, galera? A gente merece. A gente tá buscando. Tá na hora aí do Brasil mostrar a nossa força. Bora pra cima. Bora que começou. Tem aí o emote do MIBR no chat. Tem o emote do Brasil também. Quero ver toda a torcida. E agora vai rolando avanço pela região do meio. Vamos ver que abertura. A emissão já toma muito dano. A Astra também tá bem machucada, hein? A Gabi avançando na região do fundo. MIBR bem agressivo. Vai apostando aqui pro bomb site da A. A passagem vai acontecendo. Estão preocupadas ali com a Astra, que já toma essa bala. Primeira kill do jogo aqui é nossa. A Viku devolve a missão também posicionada. Aqui a Smoke acaba tendo um pouco de... acho que uma fresta ali, né, que acabou utilizando. A Gabi consegue fazer a troca, a Viku já leva mais uma. A Viku querendo muito, hein? 2 versus 3, tem a Olga ainda de pé, ela tá tentando encaixar. Tem informação da jogadora na caixa, tem que tentar pegar essa primeiro. Tem jogadora chegando rampa, as meninas vão tentando se organizar. A Gabi agora sozinha, não teve o que fazer. Round da Big. E olha como a Ranka, ela grita, hein? Olha como a Ranka grita. A Big já tá de sorrisinho. Bora, galera. Vamos torcer. Vamos torcer. Ainda tem muita coisa pra rolar. Bora. Vamos desistir, não. Jamais. Só perdeu o pistol. Tá tudo bem. Cadê o Couto que tava aí na torcida? Eu gostei do que ele falou. Tô torcendo pro Brasil. É isso. Cadê o Tárcio que tava por aí também? Vambora, galera. Vambora. Vou tentar. E aqui a Viku já garante a eliminação da Olga. O MIBR que fez um forçadinho. Forçadinho aqui pra esse segundo round. Elas vão apostar pro bomb site da B. A entrada aqui é legal. Porque que pra fazer retake na B é muito difícil.
Se ganhar esse round aqui, pode ter grande possibilidade de quebra econômica. E olha aqui a passagem, a VP tá querendo mais kill, toma muito dano. A Dani tá bem machucada, mas sobreviveu. Passagem pela varanda, era só um fakezinho. Conseguiu chamar bastante atenção, inclusive saiu todo mundo da B, gente. Olha que loucura, saiu todo mundo da Big e da B. Se o MIBR soubesse que a Gabi vai garantindo, Astra também chega, a leitura da Big foi correta. Mas eu achei louco como todo mundo saiu da B, gente. Eu achei isso louco. Todas elas foram pra A, gente. É isso, é isso. Resiliência é a chave, é exatamente o que eles postaram. Para a passagem pro meio, a Gabi já garante que bala pra cima da Vico. Enquanto a Astra devolve pela região da varanda. O BR que vai apostando por ali porque já tem informação. A Gabi toma dano, mas a Dani já pistola. Olha o proibido da equipe do MIBR. Assim que é bom, já começa a ficar meio desesperada ali a jogadora da Big. A Poppin já pistola mais um. Eita, Popeta! 2 kills na sequência pra ela. Tudo na mão da Kiosa. Que loucura, o que a Poppin está fazendo aqui? A Gabi vem chegando pela região do CT. Acho que ela já ouviu o posicionamento da Kiosa. E deve ter passado a cal. Eita, abertura pra cima da Gabi. Kiosa buscou, hein? Buscou o round. Mas assim, Kiosa, com todo respeito, né? As duas estavam muito miadas. Era round ali, pistol. Tinha que ser um sorriso um pouco mais de alívio do que de alegria. Porque vocês tomaram pra pistola, mano. Cara, as meninas morreram pra pistola sem colete. Quase não. Eu não sei como que a gente pode dizer, mas foi um bem... Seria bem pior que proibido, né? Que você tá gritando, Ranca? Mulher do céu, você morreu pra Glock. Mano, eu acho que o MIBR tem a mentalidade, cara. Bom dia, Celina! Tão muito emocionadas, muito emocionadas. Pô, pra quem quase perdeu um round pra eco seco, gente, aí é foda, né? Com todo respeito aí, independente, né? Se fosse a Gabi numa situação dessa, ela ia estar putaça. Se fosse a Gabi na situação da Kiosa, ela ia ganhar o round e ia estar putaça. Porque ela fala, porra, como que a gente perde quase um round desse? É, bem isso, né, Psy? Porque você sabe que o Brasil é foda, né? E aí, Léo, tamo Tô junto. sumido por motivos de zomboide, mas meu Prime é seu quis. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo aí por fortalecer. Eu vi que você apareceu no chat enquanto eu tava passando o Big Nip. Obrigada mesmo pelo seu apoio. Você é foda. Tamo junto demais. Bora torcer, galera. O MIBR jogando mais lento. Vai rolando a abertura aqui pela região do homicide da Avico. Na abertura leva a Dani. Lembrando que aqui é pique do MIBR, inclusive, essa 2-2. A pique picou inferno, gente. Tudo pique invertido aqui. Que loucura. É a bala da Dani, que vai limpando. 2 kills na sequência. A Gabi também garante. 3 versus 2. Chance do MIBR estrear nesse placar. Olha a bala da Junger e a Gabi pra garantir. 3-1 no placar. Cadê o gritinho? Isso sim é round bonito de comemorar, cara. Isso sim é round. É, então, cadê o sorrisinho? Cadê? Cadê a comemoração? Como assim você não tá bem, Victor? Saúde? O que aconteceu? É isso, cadê o gritinho? Nossa, espero que você melhore, Victor. Melhoras. Tem que estar 100%. Salve, Zezinho. Ah, bot falou. O bot com E aí foi foda. Ai,
Victor, só você pra mandar um negócio desse, mano. Ai, cara, aí é foda. Bora que a vantagem aqui é da Big, mas ainda tem 4 jogadoras do MIBR de pé. Então aqui eu acredito. Ronaldo com os cartazes do chapéu. Assassinando portugueses. É. Demais, hein, Victor? Não é nem o português, né? Bote uma palavra em inglês. Assassinando a língua escrita como um todo. Bora, galera. Bora que o tempo tá passando. A Ranca vem chegando costas. Tem que tomar cuidado com esse posicionamento. Olga. Ela pune. 2 na sequência. Kiosa e Vico ainda de pé. Kiosa garantindo kill. Tudo na mão da Junger. Situação de clutch. Bora, Junger. Vamos pro jogo. Eu confio em você. Bora, bora. Vamos acreditar, vai. Depois você salva essa Alp aí. Bora, bora. Ah, não. Acabou o tempo, gente. Acabou o tempo. Eu brisei. E ela não tava, né? Ela não tinha Alp, era cá mesmo. Não sei se era Alp antes, mas enfim. E tá lotando agora, afinal, hein? Bastante gente por ali. Cara, eu não sei, gente. Eu não entendi muito bem esse pique. Inclusive, deixa eu ver aqui se o SNP atualizou. Não, eu tenho que atualizar. Pois é, Sofia. Infelizmente. Ó, então... MIBR. Dust 2. Aí a Big picou. Inferno. E Decider é... Look. Bora, tem que voltar pro jogo, meninas. Vamos voltar pro jogo, vamos voltar pro jogo. Bora que aqui vai rolando o domínio da região do escuro. A Gabi que tá por ali, tem que tomar cuidado. Aliás, são 2 jogadoras da Big marcando B e o meio é a brecha, hein, galera? São 3 no A, meio brecha. A Asta tá marcando ali só no strafezinho pra pegar informação. Ó, o Couto, vai fazer a zica reversa, hein, Couto? Amém, senhor. Amém. Gente, pra quem não sabe, tá, gente? O Couto, ele é o maior zicador. Pra quem ele torce, é tipo, perde instantaneamente. Então, assim, gente, o último Mundial com a Fúria, inclusive, foi na base de muita zica do Couto. Juro, o Couto zicava, assim, até o fim. O outro time, no caso, né, gente? Só pro pessoal ter noção. E olha aqui a Vico com a Astra. A Olga consegue garantir. A Olga vem chegando forte. Pira muito a emissão. Olha a zica do Couto. A zica do Couto é instantânea. Não tem como. 3 versus 2. Arranca junto com a Kiosa. As 2 jogadoras da Big vão tentando buscar. Aqui tem marcação, a Ranca leva a jogadora que estava mais meada, que era a Junger, a Gabi torna e a Olga finaliza. Roundaço do MIBR. Olha a zica, ela é instantânea, galera. É impressionante. Cadê os gritinhos, Ranca? Cara, a Ranca parece que tá... Mano, ela parece que tá muito nervosa. Nervosa no sentido de querer buscar. E aí, Douglas, tamo junto. O Douglas tá acompanhando ali na vermelhinha, o Lucas também.
Comemorando o clutch mais fácil do mundo. É exatamente isso, Lucas. Exatamente. Afinal é hoje, já é agora. E olha aqui a Olga, hein? Sentando o dedo. O site da B dominado. A Astra agora vem buscando. Eita! Que isso? Tentou correr ali a Poppins, mas não deu. A Astra pegou um bom time. E a Five, ela tem pouco recoil, né? Então é muito tiro aí na sequência. Salve, Lucas Chaves. Tamo junto. Ranca carranca da Mig. Não, as meninas aqui crescendo no jogo. Vamos virar, Jess. Aqui a gente já virou. O futuro é nosso. Bom dia, Douglas. É verdade, né? Ainda é bom dia. Queremos ganhar. Concordo, Lucas. Perfeito. É isso. Muito melhor. A gente tem muito potencial, cara. Meu Deus, Jess. Jess, calma. A Jess completamente descontrolada. Assistindo eu. Ai, meu Deus. Bora, galera. Bora que aqui a Junger já fez a primeira eliminação. Vantagem do MIBR. Roundzinho. E a Big vai buscando o jogo pelo meio. Acho que já desconfia. Olha a Junger. Ela não deixa a oportunidade de passar. A Vico aqui já tá espotada. Na abertura ela leva, mas a Olga finaliza. E Missan arranca. Também fazendo eliminações. 2x2, galera. A Junger vai ter que continuar o trabalho. Lembrando que a Dust 2 é mapa de Alp. Ai, NT, Junger. Ali ela tava tentando cravar. A Dani já chega pra finalizar. Que bala da Dani ali pra cima da Ranca, hein? A Missan sozinha agora pela região da varanda. Ela tá espotada. Agora já tem informação. E a Dani, a cavalaria. O trator cuiabano. Solta. Cadê o sorrisinho, Big? Cadê a comemoração? Ganhou aquele round que era, né, obrigação, né, pô? Versus round eco seco. Cara, de lavada eu acho difícil, Lucky. Não impossível, mas pode acontecer, mas eu acho que vai ser mais jogão. É a sensação que eu tenho. Mas pode ser que a Big fique chocada, cara. Pode ser que a Big choque e o MIBR vá e passe o carro. Pode ser que isso aconteça também, mano. Porque às vezes a pessoa chega tanto com achando que já ganhou, né? Sei. Mas eu acho que vai ser. É tanque, não é trator. É tanque, né? Verdade. Mandei um trator. É, Nuke seria um decider. Cara, eu acho que tem chance de um 2-1. É isso, aqui é Brasil, né, Luke? É Brasil, tem que torcer. É Brasil aí disputando a final do Mundial Feminino de CS, gente. Isso é gigante. E vambora que aqui o MIBR vai trabalhando a região do meio. A Olga abrindo espaço aqui pela varanda. A Astra que tá jogando por ali um pouco mais recuada. 4x4, galera. Esse 4 aqui de TR do MIBR pra mim é ainda mais forte do que 4 de CT da Big, tá? O que fizer de TR aqui vai valer muito. Vamos ver aqui a passagem pela varanda. Abertura Olga que garante 4x4.
A Astra já se espota. Eita, que aqui é capturada. Gaizinha ali explodiu. Foi engraçado como foi pra cima da Astra. Aí, ó, Couto, é isso. Continua zicando. Salve, Jeff. O que boladas. Abertura aqui da Ranca. Ela vai tentando garantir. A Ranca que levou 3 eliminações, hein? A Ranca tá querendo muito. E a Emi-san chega de ladinho. NT. Bem que podia não dar tempo, né? Eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui, pra falar a verdade, mas pelo que eu vi, a Ranca jogou muito. Ela fez uma kill aqui. Aí a Olga começou, a Ranca pegou... ela pegou essas 3 kills varanda, isso foi foda. Elas fazem um round e gritam muito, né? Essa kill varanda ali pegou. Foi. E aí... WT Sara, tudo bem? Ah, infelizmente, tá? Não, gente, vai avançar smoke não, né? Pelo menos o time foi bom. É a Emi-san que tá por ali. A Dani vai tentando fazer a abertura, domínio meio feito aqui pela equipe da Big. Olha onde tá a Ranca. Cara, a Ranca é uma jogadora muito forte. Ah, e SC4, galera. Foi BK. Nossa. A Ranca puxou a utilitária no meio da trocação. E a Dani aqui, ó, sentando a mira. Tomou ali de graça. É, cara. Ela é meio desalmada. É, mas pior que é, Couto, eu entendo da forma que você tá querendo dizer. Ela é bem fria pra jogar. Cinco a 4, hein, galera? Aqui ainda dá pra fazer round. Dá pra fazer pelo menos uns 5. Se fizer mais um, eu tô feliz. É. Só que o Couto puxa antes de matar. A Ranca pelo menos matou uma, né? E olha aqui a Emi-san. Garantiu a eliminação da Dani. A Poppins devolve. Vantagem do MIBR. A Popeta já vai descendo mais uma. Sobra só a Astra jogando pela varanda. E a Junger pra garantir 5 a 5. Jogo pegadíssimo. Bora, MIBR. Bora. Olha a tia Jamília ali gritando. Ela levanta, ela grita, grita pra torcida, mano. A tia Jamie tava gritando pra torcida da Big ali, cara. E aí, foda-se. Nossa, que isso, ô Couto? Agora a passagenzinha aqui pela região do meio, a Ranca que tá por ali. A Ranca, na verdade, estava na varanda. Eu acho que foi rush, né? Agora pelo CT da equipe da Big. E a Ranca já foi de base. Muitas jogadoras pela região do meio. Já pegou informação. O MIBR, que plantou a C4 lá na B já faz muito tempo. E a Olga sentando o aço. Sobra a Astra. E a Vico. Na verdade, plantou agora. Elas já tinham dominado, mas plantaram agora. É a Astra sozinha, recuando pra salvar a Saká. As meninas da Big estão sorridentes, galera. Mas quem que vai passar na frente agora, hein? É o MIBR. Mas o que é a AstraZeneca? Aquela vacina? O que é isso? É a vacina, né? Ah. Nossa, meu, o Couto tira umas coisas do bumbum, né, Couto? Como é que você consegue? Não tem outro lugar não, Vitor. Meu Deus, cara. E aí, Magic? Deus me livre, Jessie. Sério, ela era muito forte. Acho que eu não cheguei a tomar ela, não. Eu também não lembro qual eu tomei. Mas não era essa, não.
É verdade, antes a vacina do que o Covid, sem dúvida. É que ela dá meio que quase um efeito, né? O que eu tomei, acho que era a outra, a mais comum lá. Aí, ó. Tá blindada. Eu acho que sim. Ah, é foda, né, Magic? Eu entendo você. A gente vai, sabe como que vai reagir no nosso corpo, né? O cara fazendo na correria, mas deu tudo certo. Estamos aí, né? Então tomou só uma, nossa, eu tomei acho que 3, Victor. Se não me engano, ou 2. Eu também não tomei todas, não. É foda. Eu fui inadimplente com isso. Inclusive, dá pra tomar ainda, será? Olha aqui a trocação, a Big na vantagem, sobra só a Gabi, não teve muito o que fazer aqui nesse último round. A não ser que a Gabi faça, hein? A Gabi tem essa chance, vai buscando aqui o 1x4. Ela que já tinha levado a primeira NT, hein? 5 pontinhos de TR, tá lindo, pô. Can you flash? I flash now. Carry CT, Emma. Carry CT one. Mas daí é no postinho mesmo. I don't see ramp yet. Go from short. Cara, eu não sabia que tinha virado no They alto. have side. Let's go. Tight, dead. Inimigo da Go. OMS. We I will go up Xbox when I close, okay? Nossa, Jé, então é só colar no postinho, é nóis. I'm playing, Emma. Vou fazer isso com SNP, mano. 2v1. Cara, boa comunicação aqui, mas, poxa, eu nunca vou mostrar a nossa comunicação. APP is nice, okay, I take. Nice, I don't know what happened, but it's nice, okay. Let's go. Tipo, pois é, tipo, muito, é uns gritos assim, absurdo, cara. Relaxa que vai chegar a nossa hora de gritar, mano. Vai chegar a nossa hora de gritar, viu, Victor? Dá pra gente tomar. Nunca, Psy, nunca. Mó sacanagem. Ali, ó, tá vendo? Não apareceu nenhuma vez, cara. Nenhuma vez. Contra a Sakura também não. E por quê? E aí, Thay, vamos! Ai, galera, vamos! Não aguento, tanto é que fizeram de tudo, né? Ficou 2 times no mesmo grupo, fizeram um grupo da morte, cara. Mas tudo é pra acontecer, né, cara? E o MIBR contra tudo e contra todos foi lá, cara. É, tá tendo bastante torcida pra Big lá, mano. Uma pena que a gente não tem grana pra viajar, né, gente? Pra torcer de lá. Porque é caro pra caramba, imagina. É um investimento altíssimo. É, cara.
Se a gente fosse, né, Psy, a gente estaria lá, com certeza. Por falta de vontade, não é? Mas é, né, Psy? É, manda eles vir pra eles verem, exato. É. Faz no Rio pra vocês verem o que vai acontecer. Bora, galera. Bora, bora, hein? Vai rolando a passagem pela região do meio. A vantagem é do MIBR. A Gabi acaba tomando de lado. A Dani junto com a Junger. Olha aqui o round do MIBR. Cadê a risadinha? Cadê a risadinha? Olha a cara da Vicu. O Nick já representa. E a torcida murcha ali, hein? Cadê? Ué. Ah, tá. E por quê? Ah, eu falo do Rio mais porque a gente tem bastante campeonato lá, né? Não, o Vico é ótimo, cara. Não tem como. Não, foi a Thay que falou que no Rio não, Victor. Não fui eu, não. A Thay tá lá na vermelhinha. Fui eu, não. Só li o que a Thay falou. Pode dar Thay. Ó a Thay arranjando treta. Mas no BR o negócio é diferente. Nossa, tem pessoal na verdinha também, galera. Deixa eu pegar aqui o... A Lu tá lá na verdinha também. Tamo junto, Lu. Bora. Vou deixar aqui o pop-up do chat da verdinha pra acompanhar vocês. A nossa Mamis, melhor do mundo. Ai, vamos torcer, né? E olha aqui o round muito bem. Até o momento aí pro MIBR, que vai fazer no round armado. Já teve ali captura da emissão. A Poppins querendo geral. A Popeta aqui com fome de kill. E bora, torcida. Vamos levantar, vamos animar isso aí. Cadê a torcida brasileira? Bora, vamos gritar. Tem uma galera torcendo. É isso, é o carinha do chapéu. É o pai da Poppins? É o pai da Poppins. Mano, é o pai da Poppins. Cara, a família da Poppins é muito foda, né? Ai, a Lúcia é maravilhosa. Eu tô em todos os lugares. Vamos, gente. Bora, bora. É, mano, é o pai da Poppins. Muito forte. Ele tava lá no Rainhas do Clutch também. Mano, ele tá gritando. Esse chapéuzinho ficou engraçado. Eu gostei. Vambora, galera. Vambora. 8-6. MIBR na frente. Jogo pegado. A equipe da Big trabalhando aqui a região da varanda. A Olga fazendo ali as utilitárias. Você gostou, Hernandinha? Eu ia comentar. Eu ia, inclusive, sortear uma dessa. Vocês acham bonita, galera, essa K? Tava pensando em pôr na lojinha, sortear pro pessoal. E olha que aqui ossa na abertura. A Dani ainda consegue punir. Mas a Astra faz a troca. É a K que tá na Vicu, galera. Inclusive, a K tá matando, hein? A Vicu que ainda trouxe mais uma eliminação. O MIBR vai recuando. Sobra a Poppins e a Gabi. Mas será que ainda tem jeito, gente? Será que tentar fazer uma kill de saída? Porque, ó, é bonita mesmo, né? Olhando no jogo aqui, realmente. É, então. Eu pensei em sortear, mas não sabia se o pessoal ia gostar. Mas olhando ali, realmente, ela é bonita. E pode ser um item que tem chance de valorizar também, né, Nandinha? Tá com cara, não sei. Ela não é tão cara. Acho que ela tá R$100. Não sei qual estado, mas... Era uma das opções das AKs que a gente viu, inclusive, da Black Nation. Às vezes, assim, é que eu também não entendo muito em questão de coleção, caixa, essas coisas. Mas às vezes eu boto o olho numa skin, eu acho ela bonita e eu, sei lá, tenho o pressentimento de que ela vai valorizar. É mais ou menos isso.
Eu fiz isso com muitos itens, tá? A Vulcan foi assim. A minha P2000 que eu tenho é assim. Vários itens que eu tenho é com base nisso. Mas eu olho a skin e falo, meu, essa skin vai valorizar. Tipo, com base em nada, em base só na minha intuição mesmo. Cara, a Alp Grafite, quando eu comprei 14 conto nova de fábrica, imagina, hoje a Alp vale mais de R$2.000. Todas as skins que eu comprei, que eu escolhi, elas valorizaram, todas. Bagulho louco. Ó, uma skin que eu acho que vai valorizar muito é a Cairança. Por isso que eu já tô com uma também guardada. Que é essa K da Vico aí agora. É a mesma da Emissão aí, ó. E a mesma da Asa. Gente, tá todo mundo com a Cairança. Que isso? Qual Alp que você ganhou? Você ganhou aqui? E olha aqui a Vico, hein? Abertura pela região da varanda. É round. E a equipe da Big vai avançando. Bora, Junger. Bora, bora, bora. Se fizer 2 kills, tem round. A Junger já leva ali a primeira. Bora, Yun. Mais uma, mais uma. A INT, ela tentou muito. A Poppins agora sozinha no X3. A trocação aqui, Ossa, finaliza. Pausa o jogo, galera. Pausa o jogo. Landim, passa a cal. Agora é o momento. Mas aquela lá você ganhou aonde? Você ganhou aqui ou você ganhou em outro lugar? Que é isso que eu tô tentando lembrar. Ah, eu queria. Hernandinha, uma vez eu quase acertei. Uma vez a Mega Sena, ela era a Mega da virada. Saiu 4 números, né? E eu acertei 3. É, porque eu não lembrava de você ter ganhado nenhuma alta. Por isso que eu tava confusa. Então foi com a da Vamps mesmo. Nesse dia eu achei que eu tinha ganhado, gente. Por 5 segundos eu achei que eu tinha acertado tudo, mas era 3 números de 4. Sério. Foi crazy, galera. Dá exclamação tick shape pra você participar do sorteio do gift card, Hernandinha. Pessoal que tá aí, galera. Todo mundo já... É ticket. É igual o Victor colocou, ó. Um dia serei, se Deus quiser, viu? Deus quiser não, ele já quer, Victor, já quer. É uma questão do futuro. É uma questão de tempo, vamos trabalhar pra isso. Amém. Quem tá comigo hoje vai estar comigo sempre, viu, galera? Vocês podem ter certeza. Simbora, que a Vico aqui na abertura garante a Dani, é round econômico do MIBR. Então aqui é meio que protocolar, né, gente? A gente tentar tirar ali armamento. Isso aí, Zezinho. Cara, a Ranca, ela tá forte, junto com a Vico. Ela tá chatinha. Coloca do mal aí da Ranca pra gente ver. Aí, ó, do mal aí, a gente sabia. A gente sabia de algo. A gente sabia muito de algo, galera. Bora pra cima, bora pra cima. Vamos que a gente tem que trazer agora esse round, galera. Esse round aqui é extremamente importante pra gente voltar pro jogo. Round aí que a Big vai jogando lento. Ambas as equipes aí 100% armadas, tem Alp dos dois lados. Tanto a Vico quanto a Junger estão performando, hein? Lembrando que Dust 2 é mapa de Alp. A Dani não tá gente boa hoje, não. É MD3, infelizmente, Fer. Ia ser legal se fosse MD5. Mas é MD3.
Esse é muito que poderia ter colocado uma MD5, né? Bora, galera. Passagem aqui pro bomb site da A. A Dani já garante a primeira kill, vai se reposicionando. Ela tem chance de levar mais. É só encaixar, Dani. Vamos, acredita. Enquanto a Poppins elimina, essa Molotov veio pra cima dela. Ela tenta se posicionar. Não sei se ela tinha smoke, mas acho que não. 3 jogadoras de pé ainda pela equipe da Big. Olha onde tá a Olga. A Olga pode brincar muito. A Junger aqui vai se posicionando. Ela é perigosa, tá bem posicionada. Você tem que tomar cuidado com a Viku. A Viku que tá cravada. Vai avançando, toma essa bala. Junger que garante. A Olga chegando no time. Nossa, a Olga não matou, mas a Ranka fez a boa. A Ranka deu TKzinho do amor. E a Junger pra garantir. Roundaço do MIBR. Coisa linda. Vamos, round é round, galera. Round a round. Aí fomos campeãs, exatamente. Felizona aí pela Liquid, cara. E dúvida, é a primeira vez que a Liquid ganha Game Changers? Ali, ó. Boa! Vamos, caralho! Ganhou o Mundial de Valorant feminino, Hernandinha. Ganhou hoje. A gente é campeã. Ah, é a primeira vez que o Brasil ganha. Caralho, Fer! Porra, aí sim! Aí sim! Que notícia maravilhosa, cara. A gente é campeã mundial, cara. Não, o MIBR foi desclassificado. Nossa, então, por isso que eu achei que a gente já tinha ganhado. Porque é isso, a gente já disputou finais, né? Mas não tinha levado o troféu. Que loucura, que legal, viu? Por isso que as minhas estavam bem emocionadas. Foi uma parada... Eu lembro de ver uma entrevista da Dai falando, não, eu não acho, eu vou ganhar. Eu achei isso tão forte, cara. Tem que ter muito essa visão de campeã, gente. Já, ganhamos o passado. Foi a primeira vez também, Fer. A Fúria que é a atual campeã mundial. A Fúria feminina. E a gente ganhou ganhou pela primeira vez depois de... E todos os outros campeonatos, 8 vezes na sequência, foi a mesma equipe que tinha ganhado. Então a gente tirou ali a sequência de vitórias de uma equipe que tava ganhando todas. Não, tem que ter muita áurea, muita. Botou e mandou medir, exato. Não, e uma segurança muito fodida, tá, Hernandinha? E é isso, galera. Eu sempre estudei sobre física quântica. E até pra falar pra vocês em relação a isso, basicamente é o estudo sobre a questão da energia. Eita, ô Viku, para com isso, Viku. Você fica quietinha aí pra salvar sua Alp, tá? Por favor. Thank you. Enfim, gente, porque tudo é energia, né? O nosso corpo é energia, as coisas são energia. Tipo, tem a questão da energia de seres vivos e a energia de seres inanimados, né? Que são as coisas que a gente pega, que a gente vê. Enfim, independente de religião, independente do que você acredita, uma parada que é inegável é a questão da energia. Então, eu não sei o que eu ia falar em relação a isso, porque me perdi. Ah, lembrei, que é da Daik, que eu ia falar. Da Daik, no sentido dela falar, meu, eu sou campeã. Tipo, ela já mandou energia pro universo, cara. Ela é campeã. E acabou. E a gente, cara, a gente atrai o que a gente é. A gente precisa confiança, o pensamento faz toda a diferença. Você vai ver, aquela pessoa que só reclama, que só fala mal, a pessoa só vive fodida. Não tô falando que a gente nunca vai fazer isso, galera. Mas, se a gente quer conquistar as coisas da vida, se a gente quer ser um vencedor, a gente quer conquistar e conseguir melhorar, evoluir, a gente precisa ter esse tipo de pensamento, sabe? Se a gente se colocar sempre no vitimismo, e não vitimismo no sentido, nossa, sempre no papel de vítima, a gente nunca vai sair do lugar. Não vai sair do lugar, gente. As coisas acontecem, mas a gente tem que passar por cima. E acabou. E bora pra cima, que aqui é round que o MIBR vai sentando aço. A Olga foi a oferenda. Sobra 3 jogadoras da Big que estão tentando fazer milagre, né? Plantaram a C4 aqui. O ideal seria a gente não deixar a C4 ser plantada. A HEzinha ali de poder de várias. A Junger pra garantir a trocação, a Dani e a Poppins. Aqui é round do MIBR. Olha o Landim.
Dando aquela comemorada. Ele mandou, bora! É isso, cara. É isso que é CS. Olha a carinha da Kiosa. Tava rindo depois de ganhar o clutchzinho das Glock? Agora ficou quietinha, né, Kiosa? Não esqueço não, gente. Eu não esqueço das coisas. É por conta de patrocínio. É proibido. Aí pra não ficar botando aquelas fitas, elas foram com essa versão de camiseta. É isso, Couto. Continua na zica. A sua zica, ela é muito boa. Gente, vocês viram? Foi o Couto falar da Bi ganhar, a Bi começou a desandar, gente. Cada vez que o Couto manda, vale por uns 3 rounds. Que isso, Victor? Meu Deus. Aí você tá de sacanagem, né? Ai, meu Deus. Tem que ser quinta série. Ai, gente. Bora, MIBR. Vambora. Olha a tropa da Olga. Chance do 12º round agora. Passagem pela varanda. Junger que tá cravada. Toma uma molotov, mas ainda consegue se reposicionar. Bangzinha acabou tirando muito espaço. 4x4, balinha da Dani. A Dani jogando muito aqui no fundo. Tá preocupada com jogadora que pode chegar por ali, mas não tem ninguém. A equipe da Big plantou pra região da varanda. Bora pra mais um retake. São 2 jogadoras armadas. O restante tá só de pistola. A trocação, a Vico ainda finaliza. 3x3, tem a Olga de pé. Ela que garante. Agora é 2x2, a Gabi que tem vida. O tempo tá passando. Vamos jogar, galera. Vamos jogar bem. Vamos fazer um bem jogado aí nesse retake. Eu acredito. Toma essa HE. A M-San que tá marcando a região da caixa branca. M-San na abertura. NT, cara. Gente, sabe o que fez aqui a equipe da Big ganhar esse round, principalmente? Foi a passagem pela varanda e a molotov pra cima da Yun, cara. Porque se a Yun ali tivesse conseguido jogar... E foi a Ranca, né? Ó, a Ranca que levou a Yun de lado. Que se a Yun tivesse conseguido jogar... Cara, esse round seria diferente. Elas não iam passar da varanda, mano. Ai, galera. Meu Deus. E aí, Odan? Vamos acreditar, galera. Vamos acreditar. É, ali também foi uma aposta, né, Odan? Mas aí é aquela coisa. É um risco, né? A leitura não foi correta, mas mesmo assim foi uma aposta. Acontece. Vambora. Mas ali tirar o posicionamento da Yun também foi muito forte da Big. Bora, galera, que aqui é final. Bora, Yun. Vamos sentar o aço, Yun. Você é forte. É, se ela estivesse jogando do carro, por exemplo, talvez seria melhor, né? Dependendo ali do time, porque daí ela não ia tomar mole. Mas aí vai saber, né, galera? Toda a execução rolando. A M-San ainda consegue pegar Poppins. Arranca também, finaliza. A Gabi jogando pela B. Ela não imaginava que estava tendo entrada pelo meio. Aqui pegou desprevenida. A Gabi, para o jogo, galera. Tem que parar esse jogo. Aqui já salve para o jogo. Tem que voltar aí a se concentrar, galera. Sim. Foi um super fake da varanda. E olha a Viku aqui tomando de distraída, hein? Que ela tava olhando pro lado. Não sei se ela entendeu que era jogadora ali do próprio time, mas a Dani veio correndo, né? Eu também. Porque a gente tava ali vendo a tela das jogadoras da varanda, né? Pausa, galera. Pausa. Ó, e o Landinho pausou, ó.
É isso, gente. Leitura de pause na hora, cara. Eu falo, Landim pausa. É que isso já aconteceu, né? A gente tá vendo aqui o futuro, né? Mas é isso, ó. O Landim passando a cal. Passando a cal. 11 a 11. É a hora da sabedoria. Fica de olho na cal do Landim. Nossa, gente, tá vendo? Eu falei, para o jogo, o Landim faz. Gente, eu tô acertando tantos tempos, os times de pause aqui, vocês não têm noção. Toda hora que eu falo, isso acontece. O pessoal que tá acompanhando aqui comigo tá vendo. Primeiro jogo também acertei. Aqui é MIBR. Bora, Coutinho. Aqui é Brasil, galera. Aqui é Brasil. E bora pra cima. É isso, Irlandinha. Olha aqui o avanço pela região do fundo. Vai rolando as utilitárias. A equipe do MIBR que tá jogando no round aí, reset. Todas as meninas forçaram. A Poppin está só de pistolinha. E a Olga tentando pegar informação pela região da varanda, mas o domínio tá sendo pelo fundo. Gabi e a Junger buscando o jogo aqui no escuro. Pode pegar a Kyosa. Vê que a Kyosa ela tá recuada, ela só tá esperando ali o avanço. O posicionamento da Big é bem safe. Aí não tem barulho, né? A equipe do MIBR só realmente deu clear no escuro. Já tem informação que vai ser pro A. Big vai esperando bastante pra jogar. Agora sim, hein? Vai ter jogadora pelo A. Aqui a MIBR vai se posicionando. A Poppins marcando a passagem. Vai rolando trocação. Ninguém cai por enquanto. Muito tiro no meio da smoke. A Junger tenta cravar. Acabou não acertando. A Big que tá tentando passar pro bombe, mas tá com dificuldade. A abertura aqui, Ossa pega a Junger na correria. A Vico também finaliza. A Vico que tá cravada ali pela região do fundo. O tempo tá passando. Olha a bala da Gabi. Gabi que dá ali o HSzinho. Tudo na mão da Poppins e da Olga. Aqui tem que ser um milagre. A Olga tenta cravar no fundo. Não consegue. Tem jogadora pela varanda. Vai ter que desistir do round. NT. Nossa, de repente a casa desandou, né, cara? O jogo tava bom pro MIBR. Mas a Big é uma grande equipe. A gente tem que tomar cuidado. Vai ter que ser na emoção. Vai ter que ser no overtime, galera. Aqui vai ter que ser no overtime. Bora, galera. É aí, Paul White. Tudo bem? Bora, meninas. Vamos concentrar. Vamos concentrar. E a Big tá toda de pé ali, hein? Tem que concentrar, galera. Tem que concentrar. É, Coutinho. Muito drama. Não sei se acho que não tem mais pause, né? A Junger que tá 19/10, galera. Vambora, vambora. Vambora que agora é a hora. Bora, Dani. Fica quietinha, não avança não, hein, Dani? Fica aí. Só espera. Espera que aqui eu acredito, gente. Aqui vai ser overtime, eu acredito. E Dani fica também. As meninas estão esperando. A equipe da Big tá só parando a mira. Pode ser que seja pela varanda de novo. A Astra que vai buscando o jogo. Tava ali pela região da varanda, agora sim se espotou. O tempo tá passando, aqui é um round importante, a gente tem que levar. Pra tentar lutar aí no overtime. Passagem pela varanda, aí um pega a informação, vai tentando cravar de mata-pombo. Nossa, que bala pra cima da Astra, olha a Junger brilhando. Aqui você consegue devolver, a Dani pega o avanço.
Que você jogando aqui pela região da varanda, 4x3, a vantagem é do MIBR. Bora pra esse retake. Bora lutar por esse jogo. Eu acredito, meninas. Vocês são guerreiras. Vocês chegaram até aqui pra conseguir levar esse troféu pra casa. Vamos. Bora, Dani. Bora, Dani. Eu confio. 2 kills pra Dani. Vamos. A Dani acabou sendo eliminada. A Vico consegue devolver. A Gabi ainda posicionada. Tudo na mão da Junger. Situação muito difícil. Tem uma jogadora miada. A Junger tá só de mata-pumbo. E é 13-11 pra equipe da Big. E as meninas ali suaram, hein? Suaram, gente. Foi no detalhe. Foi no detalhe. Elas estão muito felizes aí em ganhar esse mapa, hein? Caramba, gente. O MIBR é time da virada, galera. Aqui vai ter que ser na Inferno. Inferno é o mapa que as meninas normalmente picam. Nesse quesito a gente tá tranquilo. Bora, meninas. Bora que é com vocês, cara. Eu acredito demais em vocês. Vocês não têm noção, cara. Tá tudo bem. Bora focar em ganhar esse próximo mapa. Vamos focar. O jogo é MD3 por um motivo. Elas picaram. Ah, de novo comunicar. Gente, não dá, gente. Eu vou ter que fazer. Eu vou fazer um tweet. Eu vou fazer um tweet depois. Depois eu vou fazer um tweet. Eu quero saber se tem alguma explicação do porquê que só aparece comunicação de outras equipes e não aparece a comunicação brasileira. Eu vou fazer um tweet. Eu vou falar sobre isso. Não, gente, para. Toda hora. Toda hora. Cara, toda hora. Não, mas é total. Ô, Gabi, total. Eu vou fazer um tweet perguntando pra ESL se tem algum motivo pelo qual não ter aparecido em nenhum momento a comunicação do Brasil, das equipes brasileiras. Só apareceu das nossas adversárias em todos os nossos jogos. Gente, até o momento não apareceu nenhuma vez a comunicação brasileira. Ah, eu sei que é óbvio, mas eu quero que eles falem, porque isso é xenofobia, né, Couto? Isso é grave. But then the round, it was like 3v4. I don't know how they did it, but they managed, and after that round, they just started popping in. É grave, galera. A gente precisa entender o motivo. Se for por isso, qual é o motivo? Porque a transmissão oficial é em inglês, é isso? Tô entendendo, mas tem que ter um motivo, cara. Muito, Gabi, muito. E não só, eu acho que não só no CS. É, então, tá vendo? Não pode falar em português, aí é foda. Não é racismo, ô Victor, é xenofobia que a gente tá falando no sentido do com brasileiro, né? Tipo, porque não foi não só com o MIBR, mas com a Atrix também. No jogo das meninas, elas jogaram e a comunicação também não apareceu. É que você falou besteira, né, ô Victor? Tem que tomar cuidado aí também, pô. Yeah, I mean, as I expected, also Vico is like just showing their op skills very, very much, and yeah. Galera. And Kiosa also activated her, you know, AK, and like, yeah, it looks insane so far. I think that's really been impressive, right? She's been a bit of a slower burn. She was a player who é grande a equipe, pois é big a equipe, é exatamente. Tá. Exatamente isso. Gente, já voltamos aí, 5 minutinhos de intervalo, espero vocês pra gente continuar acompanhando a partida e trazer muita torcida pras meninas, galera. Já voltamos, vou passar um comercial e participem do sorteio aqui pra vocês, galera. Sorteio de gift card, hein? Já voltamos. I mean, speaking of Viku, it was all about the ops. It's kind of what we expect for a Dust 2, but it was so much the story of the scopes here, and these oppers going head-to-head. Sparks were flying. I mean, it felt like at the beginning of every round, we were getting a crazy duel down mid. Yeah, exactly. Like, as I said, like, Viku is such a talented player, and it's not only about, like, how she shoots with all, but also, like, the positioning she's taking. Like, she just always can find a place for her, and it makes just her, like, an amazing player. Yeah, and look, this is why I wanted to have a look at this head-to-head as well. Not only was Viku popping off, but Younger, you saw that impact in the first half. The amount of openings, look at that 8 and 1, and you saw her just completely dominating mid, especially when the momentum was in their corner, but then just in the second half, wasn't able to back it up as much, which is completely unfortunate.
I'm really hoping we get to see a little bit more from both of these individuals, because over towards Inferno, they are going to have to be the difference makers again. And we know Inferno, I mean, as much as Dust 2 is the Opera's playground, Inferno can be the Opera's nightmare, right? Especially on that T side, it's so difficult to have the impact. We've seen Viku be able to do it in spite of the nature of the map. Younger has had a little bit of a slower chance getting into this. It's been more the riflers that we've looked to on MIBR to be the difference maker, but if she keeps this form over from Dust 2, that could be the X factor. Yeah, definitely. And yeah, as you said, like up on the Inferno, especially on T side, is doesn't need to make huge difference, but we could show like the openings just makes huge difference. So yeah, I'm really hoping that the op will deliver, but I just know both of them have like huge refill skills also. And it did feel one of the focal points on the other side, on the MIBR side that we had, is Olga, her individual performance. Oh, yeah. She had a really strong start to that map. She still had impact. I'm sure if you look at the numbers, they're bonkers still, but it did feel like we didn't have as many of those takeover rounds, especially in the second half of play. Yeah, I feel like that's what I was saying. Across the board, you know, everyone on MIBR FE was like much closer in comparison for their performances. As Bigger Keeper, it felt sort of like a bit more heavier towards the top side of the scoreboard, but that being said, it is just about the round count at the end of the day. So if we do see everyone from MIBR just with the same performance we just saw then, they should be fine moving into Inferno. We know that Brazilians love Inferno. We've already seen MIBR's Inferno and it's looked pretty good. But then again, so did Bigger Keepers earlier. Yeah, correctly. And also like the previous performance by Olga, like maybe put too much pressure at her like at the end of the day and in this grand final. So I hope they're gonna speak with team and they're gonna like solve it together, because like yeah, it just looks like she just put too much pressure at her shoulders. Single-handedly, she was the one that took down Imperial Valkyries, right? She dropped almost like 30 in that Inferno game against them, and I'm sure, you know, confidence isn't going to be a problem for her, especially going up against Bigger Keeper, but they've been able to sit on the sidelines and watch that happen all weekend, so we need to see what kind of game plan they're bringing in to stop Olga. Yeah, if we ever expect a map for Olga to pop off on, it is Inferno. It's always going to be Inferno. That has been her hallmark. We're headed into the Inferno, so the question is, what do we expect? Is this the 2-0? Do Big Stride right up to that trophy and end it easy, end their day, crack the champagne, send the sparks flying? Or does MIBR make a real series of this one? What do you think, Letty? I don't think MIBR will give it that easily, not gonna lie, even though we already saw both of the teams like playing very good on Inferno, but MIBR has also like very strong mentality, and they showed it like even when I played against them when the core was in Fluxo, like they just reset their brain after the game we won against them like very easily. Like even though we're like, you know, having like very good score against them, they managed to come back against us. So like I believe that the core of the team has like very good mentality for the games, especially like that. What do you think, Mac? I don't know, man. It's grand final. I'd hate it to be another 2-0. I don't want a speedrun day. I want to go at least 3 in this grand final. I feel like MIBR, with what they've brought to the finals here for Season 8, I just really want to see them go all the way to 3. Take us to Nuke. Take us and make it as entertaining as possible. But hey, that's just for the narrative. If Big want to win it in 2, that's up to them. Yeah, completely. And I also want to see like 3 maps, because we also saw this game was like really, really close. I was really hoping for OT, not gonna lie. So yeah, I'm really hoping for 3 maps. I think I am as well, right? This has been so incredible. We've had so many fireworks from both these rosters. This has been such an entertaining game, such entertaining teams to watch throughout this season of ESL Impact that to be robbed of 3 would feel like we've been cheated. So don't do that. Don't do that. Let's have a show here. MIBR, give us your best. Big are certainly going to be bringing the firepower as well, because it's one more map. And to everyone there in the arena, we need you to keep getting loud. We need you to be pouring out your voices, because this deserves everything that you can give. It could be the last map of ESL Impact after this.
listen to the beat, the sound of my heart. It will be alright, just to make the start. Feel it close to you, like a wind. Say it again, set me free. Feel it close to you, like a wind. Say it again, set me free. Set me free. Set me close to you, like a wind. Say it again, set me free. Feel it close to you, like a wind. Say it again, set me free. Well, we couldn't get into this matchup without a little more action. So for MIBR and Big, we're coming right back here with the Kadia City playbook as we dive into some of the rounds that we had in that last map. I've got Mac with me to break this down because these two teams just deserve a little bit more examination here. Yeah, we wanted to dive in a little bit deeper, of course. MIBR, they played pretty well, but moving into their map pick, we wanted to have a quick look at their tactical depth of what we should be able to see, right? This is, a player down situation. MIBR, they're here on short. They're going to throw both waterfall smokes and then do an old classic strat. You're going to have Olga dropping into CT, which fully catches Viku off. You'll see it here. If we zoom in. Beautiful. First time, every time. You've got Olga coming in, she's gonna, every time, first time. Anyway, she's gonna go in from CT and manage to take out Viku, which weakens the site. Astra doing the right thing, dropping a defensive smoke to try and play around. Unfortunately, it is Counter-Strike 2, and that is gonna get cleared by the HE. So it's gone pretty well from this point. Unfortunately, MIBR don't win, but over on Inferno, we've seen so many nice strats that they have managed to bring in so far this weekend, and I can't wait to see a few more. I can't wait either. So without further ado, why not? Why wait anymore? It's time to get into the matchup, and it is my pleasure to, perhaps for the last time, introduce to you, your casters, the voices of ESL Impact, Lucy and B-Dog. Take it away. Voltamos, galera, voltamos. As meninas já estão aqui. Vai começar o segundo mapinha que tem que ser nosso, gente. Tem que ser nosso. Daqui não passa. A gente precisa garantir. Lembrando que é MD3, né, galera? E a gente tá em casa, pô. O Inferninho é um grande mapa aí do MIBR também. Costuma aí ser um pique delas, então...
Muita chance, galera. Vamos embora. Vambora, galera. Vambora, que aqui... Olha só o avanço meio do MIBR. Poucas ideias. Aqui a Viku vai cravando 2 balas. A Junger também garante. A Gabi posicionada. Aqui a vantagem do MIBR. A Junger que vai tentando levar a Viku. Tá jogando aqui pela caverna. É que Ossa também já bem recuada. As 2 jogadoras aí da Big tentando jogar de mãos dadas. O MIBR vai valorizando. A vantagem é da equipe brasileira. É isso, Zezinho. Vai dar bom, vai dar bom. Tem que acreditar, galera, até o final. A Olga que vai trabalhando nesse avanço. Agora ali pelo Xuxa. Na verdade, ela deu uma olhadinha e já tá recuando. BR se posicionando aqui pro bomb site da A. Olga junto com a Gabi. O posicionamento delas é forte. A Olga que vai se preocupando um pouquinho mais com o NIP. A Gabi agora pode escutar, pegar informação. Já sabe que é por ali. A Olga tava esperando, quase que toma de lado. O tempo tá passando. Aqui Ossa consegue levar a Gabi 2x2. Ai, a Olga tentou acertar a bala. Agora tudo na mão da Junger. É 1x2, situação que era de vantagem do MIBR, galera. Ai, meu Deus. Tem que ser na emoção. Junger chegando agora pela região do tapete. Ela não tem info. Ela imagina, né, que pode ter jogador ali pela areia, porque ela pegou a info que a Olga deixou. Bora, galera. Vamos torcer, galera. Vamos torcer. Junger tenta se posicionar 1x0. NT, gente. Ai, era um round que tinha tudo pra dar certo, cara. Tinha tudo pra dar certo. É drama, gente. É drama. E aí jogou muito ainda, né? Pegou 2 kills. Ai, gente, que dor. Vambora. 1x0, hein? Então sim, então mesmo, Celina. Elas estão ali no sangue nos olhos, né? Bora, passagem aqui pela região da banana. Smokezinha, Astra faz a HE, vai buscando o jogo. Trocação, a Olga que garante a eliminação. Olha o MIBR buscando proibida. Junger também finaliza. Vantagem do MIBR. Aqui é a chance, hein? A Junger estava com sangue nos olhos no pistol. Já garante mais uma kill. Tudo na mão da Viku e da Kiosa. Aqui é round com muita possibilidade pro MIBR. Tem só que jogar tranquilo. Até porque no último round estava uma situação que era a Kiosa e a Viku também, né? Nossa, Couto, meu Deus, você do Neida solta. Ai, meu Deus. E aí, Vinícius, tudo bem? Tamo junto. Estamos aqui acompanhando a final da ESL Impact. Crazy Life. A gente perdeu o primeiro mapa de 13-11. Foi no detalhe. E agora estamos jogando aí o segundo. Segundo mapinha da CMD3. A C4 tá dropada ali com o MIBR. O tempo passou. É round da equipe brasileira. Vambora, bora, Landim.
Vamos passar a cal braba. Cara, a Astra morreu num pulinho, né? Morreu no pulo, literalmente. Obrigada, Geox, pelos 14 meses. Caramba, como passa rápido. Tamo junto. Obrigada mesmo aí pelo seu apoio. Tá sempre na live, sempre acompanhando. Obrigada aí pelo seu investimento, pela sua confiança. Bora. E salve ali pro Quack FPS. Tamo junto, Quack. Tem que torcer, tem que torcer. Onde que a Vicou aqui já tomou um salve, hein? Mas teve a eliminação da Junger. 4x4. É isso, Victor. Eu acredito demais nessa inferninho, galera. Eu acredito. Olha a Gabi no avanço. Vai tentando garantir. Finaliza a emissão. Mais uma kill aí pro MIBR. Passagem da Kiosa. Cortante, hein? Pra cima da Dani. Tem jogadora por ali que é a Gabi. A Gabi tentando se posicionar. A Kiosa não acerta a bala. A Gabi querendo muito. Levou 2 na sequência de USP. Caramba! A Gabi fazendo a jogada. Tudo na mão da Kiosa. 1x2. Round difícil. Kiosa que tá jogando de casinha. Ela carante a primeira. Mas olha a Olga vindo do céu. Minha Nossa Senhora. Que roundaço do MIBR. A capitã tá on. A Olga joga muito. Tira todo o sorrisinho aí da cara da Big. Bora, Olga. Que ela jogou, hein, cara? Que ela jogou, gente? Cara, a Olga veio do céu. Cara, a Gabi aí com essas duas espadas, gente. Não, o posicionamento da Olga aqui foi perfeito, cara. Ela foi extremamente inteligente. Pensou rápido. Que loucura. Olha a passagem, arranca pra garantir. A Poppins devolve. 4x4. Passagem Siga agora pro bom site da B. Arranca bem, tentando no avanço. Acaba tomando muito dano. A Poppins ainda se recusa em cair. Vai mocando no meio da smoke. A Poppins que tava só de USP, né? Não tinha grana ali pra comprar. Não sei se não teve drop. Não entendi o que aconteceu. A Gabi aqui finaliza, teve plant da C4. A Dani já chega forte, tem a emissão de pé ainda com a Kiosa. Kiosa que tirou a cara, né? Porque ela tá bem miada. O tempo tá passando, 2 jogadoras de cada lado. A Gabi querendo round, mas aqui deu Big. Caramba, Big que não fez eco, né, gente? Forçou tudo. Cara, e a torcida ali tá bem perto, né, do palco. E aí, Dandan, tudo bem? Mas ela tá com cara de concentrada, né, Zezinho? Mano, e a Big, ela tá vibrando muito, né? Cada round a Big fica louca. Obrigada, Geox. Você é brabo demais. Bora pra cima, galera. Bora pra cima. É, exato. E olha a Dani junto com a Gabi sentando aço. Já pega aqui armamento, 3 kills pra ela. A emissão jogando agora pela região do tapete. Só toma esse salve. O MIBR vem buscando o jogo.
A Viku sozinha já fica com a carinha de Viku, né? Ela tem a própria carinha dela. Inclusive, eu acho que ela tem um nick que realmente representa, né? Que loucura. E olha o pizinho Ateres dela. Tem ninguém aqui na B, Viku. Dá pra você se esconder de boa. Calma, o que, Victor? Mas eu não tô falando nada demais, pô. Só porque eu falei, agora ela deu um sorrisinho. Poucas vezes que eu via a Viku dando um sorriso, galera. Vambora, 3-2 aí no placar. Equipe da Big concentradíssima, o MIBR também. Cara, arranca ali com sangue no zóio. Relaxa que ainda tem muito jogo ainda pela frente, galera. Vambora. Kopensky tentou pegar a informação ali pela região da banana, mas já recua. A Viku cravada. Nossa, ela enrugou a testa. Alguma coisa que ela não gostou aconteceu, hein? A Dani é o Equidá. É. Vamos ver aqui a passagem rolando. Poppins posicionada. Abertura aqui da Dani. Fala dela. Vocês pediram pra ela entrar no game e já trouxe a first kill. Roundzinho aí de quebra econômica pra Big. Receba, é reset. Então o próximo round é econômico. Então o MIBR fazendo aqui a chance do 4 e do 5. Pontos aí muito importantes para a equipe do MIBR. Agora que aqui é a Emissan, que garante ali a eliminação da Poppins. 4x4, passagem para B, na abertura a Viku também finaliza. A Junger cravada, nossa, ela acertou bala na Viku, mas não finalizou. Agora a Gaizinha pode pegar, será que vai pegar? A Viku consegue sair. 4x3, a Viku se vai se posicionando, tá jogando muito a Viku, hein? Não tenho o que falar, a abertura da Junger, ela tá tentando pescar, vai salvar o armamento, a equipe do MIBR. A Dani também já recua. NT, foda que a vantagem era do MIBR, né? Essa passagem aqui pelo NiP. Cara, eu não entendi o tiro da Junger ali pra cima da Viku. Como que não matou? Também não entendi, cara. Era um round ali que era econômico ainda da equipe da Big, cara. Infelizmente. Bora pausar, gente. Tem que pausar esse jogo. Não pode deixar aí o game esfriar. Se não ganhar aqui, já Elvis. Perdemos o primeiro mapa. Chegar até aqui, mano, tem que levar esse troféu, galera. Tem que levar esse troféu, gente. Vamos embora, gente. Pois é, Zezinho, vamos. Tem que garantir. Vamos acreditar, galera. Concentra. Concentra, meninas. Concentra. Bora! E aí, Rosilene Segala? É isso. Tem que torcer pro Brasil.
Representando aí toda a nossa região SA, né? E a Olga amassando. Bora, Olga. Ela amassou nos outros mapas, mas esse aqui em questão ainda não entrou no jogo tanto, né? Nem ela, nem a Dani. Mas ainda tem muita coisa pra acontecer. Pop escravada, equipe da Big trabalhando a região do tapete. Que Ossa vai buscando o jogo. O tempo tá passando. A Big aqui escolhendo jogar lento. A Olga agora arriscando nesse avanço pelo meio. Enquanto a Kiosa vai fazer a abertura. Toma esse salve da Dani. Ela tava cravada. Tem jogador a costas. A Big já tá preocupada com essa região. É a Viku e a Astra cravadas por ali. Enquanto a Gabi já leva a Emissan. Abertura, a Dani finaliza a Astra. A Viku faz a troca. 2x3. A Olga tá marcando. Enquanto a Gabi garante. Sobra só, arranca. Possibilidade boa de round pro MIBR. Arranca, ainda pega. E desprevenida que não imaginou, né? Que a jogadora tivesse tão avançada por ali. E aí, Lucas? Tudo bem? Pois é, cara. Vamos jogar fechadinho. Vamos jogar certinho que vai dar bom. Bora, meninas. Vamos concentrar. Vamos concentrar. Linda bala da Dani ali, viu? Com a Gabi aqui também preparada para fazer a trade. Muito bem posicionada. Vambora, galera. Vambora. O bot tá bravo com você hoje, Victor. Pelo menos ele não acha que você é do mal, tá safe. E aí, Stream Hub, tudo bem? Tamo junto, bora, bora. A equipe da Big que vai trabalhando aqui pela região do tapete. Com duas jogadoras posicionadas por ali, a C4 está mais próxima do A. Enquanto o restante está parando a mira. A Big tá preocupada aí com esse avanço, né? Avanço que quebrou a jogada delas no round passado. Aí você pediu, né? Podia ter dormido sem essa, hein, Victor? Podia muito ter dormido sem essa. $30. Agora vai rolando a explosão aqui pro bomb site da A. A Dani tá preocupada com o chute. A Yunder faz a boa. A Gabi também garante. Ótimo posicionamento aqui da equipe do MIBR. Doça sozinha agora no clutch. Ela fez a troca em cima da Dani 1x2. Jogadoras do MIBR vão se posicionando para jogarem juntas. A Olga chegando ali pelo NIP. Abertura da Junger. Balinha para garantir. Roundaço. Round bonito pra caramba. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Imperial, but I think they're just so confident that they finally have a real edge. Try doesn't have a flash here for no way. Ué, gente, do nada saiu a voz dos casters. Que bizarro. Bom dia, tudo bem, Z-Power? Salve, salve. Eu não desconheço. Bora que aqui é Brasil. Simbora. As minhas ganharam um copinho da ESL, mano. Ah, Z-Power joga muito.
Dá muita bala. Lembra o meu começo. Tá bom, né, Victor? Tá bom, vai sonhando. Landinho só no cafezinho. Vamos, galera. Vambora, vambora. 5-3 no placar. Vambora que o MIBR tá na frente. Tem que se manter assim. Tem que manter esse ritmo. Bora que a Junger já pesca. A kill aqui da Viku. Olha a Junger. Fez uma balinha. Vai sentando aço. 5 versus 3. A Junger querendo o jogo. Tem ainda jogadora pelo meio. A Ranka chegando aqui pelo Xuxa. Pegou um time em cima da Dani, hein? A Astra preparada. Enquanto já teve avanço ali também pra cima. A Junger. 2x1. A Astra... Astra não, né? A Ranka sozinha. Agora no clutch. Tem que tomar cuidado, né? AstraZeneca, Zeneca é pica. Cara, olha que legal a Tech 9 da Ranka. Fez barulho, tá escutada. Na abertura, a Gabi garante. E até tiro no corpo. A Gabi mandando bem demais. Roundaço aqui pro MIBR. Cara, a Ranka joga bem, mano. A Ranka é baluda. Faz, Victor. Ah, troca. Não troca mesmo, porque ela já mata, né? A gente que não troca com ela. E olha aqui a Olga com vantagem, né? Garantindo ali a eliminação da Viku, mas a Ranka devolve. 4x4, passagem ali talvez pro bombsite da B. Ranka só de olho, esperando um time de jogador ali pelo CT, é a Gabi. A Ranka que tem muita confiança, hein? Levou a primeira jogadora, vai avançando. Já busca a segunda kill. Olha a Ranka. Eu acho que caiu, galera. O server caiu pra gente. Mas acho que o jogo continua rolando. Pausezinho técnico. Continuar assim, galera. Continuar assim. Vamos manter esse ritmo. Que loucura.
Será que rolou, galera? Eu não lembro qual era a situação do round. É, galera. O bagulho é louco. Bora, gente. Vamos embora. Vamos dar certo. Vai dar certo. Olha a missão aí, que na fotinho tava de óculos, mas ele tá jogando sem óculos. Dani que tá concentradíssima. Você também, todo mundo concentrado. Pra não manter o ritmo, né, galera? Cara, a Arranca tá jogando bem, mano. Eu não sei, gente, o que tá acontecendo aqui. Sempre tem pause técnico, né? Impressionante. É, pior que é, Victor. Bora, galera. Voltou, voltou, voltou. Bora, 6-4. BR que pede um pausezinho aí pra dar uma conversada, pra voltar pro ritmo de jogo.
Elas estão mandando bem demais. E o Landinho tá passando a cal, hein? E a Ranca tá rindo, batendo palma. É, galera, tudo isso aí faz parte, viu? É a pressão mental. E a galera torcendo ali, né? Vamos, galera, vamos mandar energia. Cadê os torcedores do MIBR aí, gente? Torcedores do Brasil. Quem tá acompanhando essa ESL Impact, bora! Vamos mandar a torcida aqui no chat. Bora pra cima, arranca a cabeça. É, cara. Olha aqui o avanço. A Dani buscou jogo sozinha pelo MF. Não teve trade enquanto a Ranca vai tentando cravar a varinha. Pinou demais aqui a Ranca, mas mesmo assim a Astra ainda finaliza a Olga. Eles conseguem garantir a troca. Tem aqui Ossa chegando. Essa Smoke dá uma segurada aí no tempo. 4x3, a equipe da Big vai recuando. Cara, e a Ranca deu uma boa de uma pinada, né? Que bom que pelo menos a Poppins fez a troca. E olha Junger, só porque você falou, espetinho ali pra cima da Big, deixando num 2x2, tem chance de round aqui. A Poppins junto com a Gabi. Elas que vão correndo pra tentar buscar round importante pra manter o ritmo. A M-San junto com a Viku jogando pelo NiP. Enquanto a equipe do MIBR tá trabalhando pelo Xuxa e Tapete. Pode ser que tome de lado ali a jogadora que tá no NiP. Só que não, tava esperando. A Poppins tava de olho. A Gabi agora num x2. Situação de clutch. Ela leva a primeira. Tem mais uma jogadora de pé. É a M-San. Se ela der o cliquezinho, vai estar aberto. Eu acho que aqui ela vai salvar a Alp. É isso, ou não. Pegou o defuse. A Gabi tem o defuse. Vai direto, Smoke. Eita, nós. A Gabi pode ter chance de defusar, hein? A M-San tenta, mas a bomba explodiu. Ai, caramba, cara. Foi por pouco demais, Gabi. NT, concentra, galera. Concentra. Nossa, gente, foi por muito pouco, gente. Muito pouco. Ai, galera, que loucura, viu? Que loucura. Que loucura, que loucura. E bora, gente. Vamos pra cima, vamos pra cima. Ai, galera. NT, gente, eu vou no banheiro rapidinho aqui nesse Ralph aqui. Já volto.
Voltei, galera, voltei. Bora que daqui a pouquinho vai começar o segundo round. Vamos mandar nossa energia. Vamos torcer, galera. É importante a gente mandar a nossa torcida. Bora que voltou, hein? Voltou. É agora, galera, é agora. Bora, pistolzinho valendo a vida, hein? Vamos embora. Kiosa na abertura pegou a Junger desprevenida. A M-San agora sentando o aço. 3 kills na sequência. Tudo na mão da Olga. Round rápido. Aqui a Big não deu chance nem da gente conversar, hein, galera? Caramba. Que loucura, gente. Que loucura. Que loucura, que loucura. Agora que é roundzinho aqui forçado. O BR que vai tentando pegar um time. A Olga pegou ali a Viku avançando. Já entregou uma M4 ali de presente. Pode ser a chance que a equipe do MIBR precisa para voltar pro jogo. Não, 7-6 não é passeio não, Couto. O jogo tá pegado aqui, pô. O jogo tá pegadíssimo. A equipe do MIBR que vai trabalhando agora. Shift, entradinha agora pro bomb site da B. Quem tá por ali é a Astra. Ela que vai garantindo, arranca também. A Olga tem que tentar fazer milagre com essa M4. Olha a Olga, eu pedi, ela levou. A Junger também garante. 2x2, tem possibilidade. É Yun junto com a Gabi. Aqui tem que ser um milagre na mão do MIBR. Olha a Junger que já deu muito dano na jogadora que tava ali pelo CT. A Kiosa, né, que só tomou um salvezinho. Junger já tem informação, são 2 jogadoras pelo CT, o tempo tá passando. Aqui a Junger tem que jogar no clutch. 4 segundos, não vai dar tempo de plantar. NT demais, 8 pontos aí pra equipe da Big. Elas estão gritando muito, gente. Concentra, MIBR, concentra, a gente tem que trazer esse mapa. Vamos, galera. Bora, torcida. Manda aí o MIBR no chat. Manda aí a bandeira do Brasil. Vamos torcer até o final, sem desistir. (8 a 6) aí no placar. Que loucura. Vamos, vamos, Brasil. Bora, MIBR. Bora trazer de volta. Olha aqui a Viku, hein? Balinha pra cima da Dani. Round que começa bem pra Big. Lembrando que a gente tem que ganhar esse mapa. É 8 a 6 no placar. São 2 rounds de diferença. E agora a equipe da Big tá do lado do CT. Bora, torcida. Vamos, galera do chat. Bora todo mundo que tá aí acompanhando. Manda um salve aí. Manda a torcida. Vamos pra cima. 4x4, hein? Eu não sei se você notou, Couto, mas depois que você ficou mandando esse tipo de mensagem, a galera parou de interagir no chat, cara. Antes de você ficar mandando esse tipo de coisa, o pessoal tava super interagindo. Não sei se a galera ficou incomodada, se o pessoal não entende que você tá brincando, mas eu acho que
Isso tá deixando a galera meio putaça, viu? O pessoal tava torcendo à vontade. Só você reparar. E olha aqui a Olga junto com a Junger. Roundaço aqui do MIBR. Bora pra cima. Último ESL Impact, né, galera? Último jogo. Aqui a gente tá se despedindo desse grande campeonato. Vamos aqui trazer a vitória. Vai fazer toda a diferença aí, Zago. Tudo bem, bem-vindo. E bora, Vinícius. Vamos torcer, galera. Vamos torcer. Bora. É isso, tem que ser foco. Foco aqui pra buscar. Vamos continuar mantendo esse ritmo, galera. Agora é um roundzinho importante, até de quebra econômica aí pra Big. A equipe do MIBR tem muita chance, inclusive, de levar esse round. Só não pode tomar pra Viku, que tá armada, nem pra Ranca. Vamos pra cima, hein? Vamos pra cima, 8-7. Jogo rolando. O tempo tá passando. A equipe do MIBR que vai se posicionando, talvez pro bomb site da B, galera. Aqui pode ser uma boa leitura ou não, porque já tem jogadora da Big chegando por ali. Duas jogadoras posicionadas pelo bomb. A Kiosa fazendo muito barulho nessa rotação. Aqui a Poppins que garante a primeira kill. A Kiosa toma essa bala. Vantagem do MIBR. A Astra ainda posicionada. Vai tentando. E aqui sobra só a Viku, que deu só um tirinho e tomou na sequência. Roundaço do MIBR. Vamos buscar, galera. Vamos buscar. Round a round. Bora, pessoal. Vamos torcer, mano. E olha aqui o grito da Poppins, ó. Vamos, porra! Isso aí! É muito palavrão, né, galera? Muito palavrão. Round econômico agora da Big. A chance de buscar jogo é agora. Ver aqui a passagem. A Olga junto com a Junger pra garantir. Round rápido, sobra só a Kiosa, que ainda acerta uma balinha, mas cai na sequência. Round do MIBR. Bora, gente. Bora, bora, bora. Em 9-8 no placar. A partir de agora, todo round faz diferença. O MIBR ganhando aqui, quebra a sequência aí. Quebra a economia da Big. Tem chance de fazer um 10-11. Aliás, fazer um 9... Aliás, um 10-11, é isso mesmo. Ganhando essa, né? Um 10 e no próximo round, se for eco, chance do 11. Bugzinho aqui pra região da banana. A Dani junto com a Olga um pouco mais avançadas. A Viku pegou a informação e ela recua. Eita, a Viku recuou, mas quis dar alguns disparos. Vai jogando ali pelo Xuxa. A Olga faz a bankzinha. O BR apostando aqui pro A. Passagem rolando. Já teve smoke ali pro Nip. A Viku se posicionando pelo bombe. A Dani já tem essa informação. Na trocação ela garante. A Kiosa foi de base. A Emi-san posicionada. A Viku ainda jogando. A Viku fez 2 eliminações. A Emi-san também garante. Tudo na mão da Junger e da Gabi. Situação pegada. A Gabi consegue a trade. A Viku jogando pelo bombe. Tem que cravar nesse posicionamento da Viku. Aqui as jogadoras da Big já vão avançando. As 3 estão por ali. Abertura da Gabi junto com a Junger. Agora 1x1. E a Junger pra garantir. Que roundaço! Que clutch lindo. 10-8. Round super importante. Aqui pode definir o ritmo do jogo, galera. Vambora. Vambora que aqui é Brasil.
Belo round, sim, Sara. Foi realmente ali muito bem jogado. A Junger perfeita. Round econômico, que foi o que eu tava comentando, né? Essa aqui ele poderia valer esse também. A Olga junto com a Junger sentando aço. A Astra ainda finaliza, arranca sozinha agora nesse 1x4. Resolveu avançar. Smoke, 11-8 a partir de agora, gente. Esse round aqui, olha, fazendo 12, a equipe da Big vem sem nada. É a chance. É, mas não tá sendo, né, Zezinho? A Big eu acho que tá surpreendendo muito. Era muito mais forte. A tia Jamília ali, na torcida, mandando energia. A Big que pediu pause. Cadê o coach da Big que eu não vi ali sentado? O que será que rolou? Pelo menos eu não achei ele ali quando apareceu a câmera. Vambora, galera. Vambora. A Dani que tá buscando o jogo aqui pelo tapete. A Olga na abertura. E a Viku cravada. Tem que tomar cuidado. Fazer uma smokezinha pra tirar esse posicionamento. Eu acho que é isso que vai acontecer. Na verdade, a Viku que soltou a smoke ali pra região do meio. Tem a Kyosa posicionada. A passagem vai rolando. A Kyosa tá esperando um time pra poder dar a cara. Bigzinha pra abertura. Levou a primeira. A Olga continua fechada. Vai pegando aqui a informação e tentando achar um time. Acho que a Olga vai nipar, hein? Eita! E olha que a passagem chamou muito a atenção. A Olga já nipou. Não imagina o posicionamento aí da equipe do MIBR. A Olga pode brincar demais aqui, galera. Passou num time que a Viku nem imagina. A Olga vem chegando. Aqui vai ter que esperar a Olga pegar a informação. 28 segundos. A Olga que já tá passando pelo 3D. A Viku chegando no CT. A Olga já ouviu o posicionamento. Ela vai pegar a costinha. Pegou a primeira. Arranca, fez a troca. Enquanto a Poppins vem chegando. Tem informação. A Viku jogando pelo 3D. O tempo tá passando. Já garante aqui na HEzinha. Vale o 12º ponto. Tudo na mão aqui da Kyosa e da Emi-san. Lembrando que se ganhar esse mapa, a gente vai para um terceiro. A gente ainda vai levar para o Decider, que é Nuke. Chance gigante do MIBR de fechar o jogo. Bora pra cima, Emi-san. A linha ali pra cima da Poppins. Kyosa avança Molotov. Eita, Kyosa ousada, hein? Avançando aqui a Molly, pegando informação. A equipe do MIBR não dá cara. Junger garante mais uma trocação. E olha a Junger jogando muito, minha Nossa Senhora! 12 pontos pro MIBR. Aqui é o mapa. Mapa 2, mapa da Inferno. Pique da equipe da Big. Mas eu falei, eu comentei que o MIBR tem uma grande Inferno. Inclusive, é um mapa aí que muitas vezes elas também escolhem. Ela é muito boa, cara. E aí, Gabi? É isso. Bela marotada. Cara, ela jogou muito. Essa passagem que ela fez limpa garantiu demais o round. 12-8. Pode ser o último round aí da partida. 4 chances de fechar. A economia ali da equipe do MIBR também tá ótima. Mesmo sem perder, ainda consegue jogar alguns rounds armados. Ficou de olho aqui pela região do Xuxa. Enquanto já teve avanço banana, hein? É arranca. Que tá avançada por ali.
Ah, é na emoção, né, galera? É na emoção. Eu falei da chance de 2-1. Eu falei. E tem que acreditar. MIBR respeitando bastante nesse round, hein? Quanto a a Big. A Nip que foi eliminada. Inclusive, eu achei que a Nip que ia ganhar, viu, gente? Tá fazendo um parênteses aqui. Achei que ia dar Nip. Esse confronto aí contra a Big. Mas a Big meteu um 2-0. Posicionamento aqui se formando pro bomb site da Ash, que fez um pouco de barulho. Tiritária sendo feita pelo Nip. A equipe da Big com 4 jogadoras ali pro bomb site da Ash. Olha que abertura, a Victor não consegue levar 2. A Emissan também finaliza. A Junger querendo o jogo. 2 kills na sequência, tudo na mão da Junger. NT, galera, NT, 12-9. Vai ter grana pra jogar tranquilo o próximo round. Vamos nessa, meninas. Vamos fechar esse jogo o quanto antes. Não vamos deixar aí a equipe da Big sonhar. Bora acreditar, galera. Bora acreditar. A gente tem que acreditar até o final, galera. É isso, ó o Landim. Bora, é isso. Tá passando a cal da vitória. É a cal pra fechar o mapa. Bora, meninas. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria aí. Mas quem tá são vocês, porque vocês conquistaram. Vocês merecem. Vocês estão trabalhando muito pra isso. E vambora, galera. Vambora. Vambora, Zezinho. Vamos mandar a torcida. A única que tá avançando aqui é a região da banana. Tem que tomar uma balinha. Bora, Olga. Isso, Olga. Eu pedi, hein? Já trouxe a vantagem aqui. O MIBR vai avançando pro bomb site da B. A Astra na abertura leva a primeira. Vai recarregando. Trocou de arma. Meu Deus, Astra. O que você fez? A Kiosa ainda consegue levar 2 eliminações. 3x2. A chance era boa aqui, viu? Mas de repente a Kiosa nessa abertura acabou ferrando nós. E a Gabi posicionada pelo meio. A Vicu vai fazer a abertura. Bala pra cima da Gabi. 1x3. O MIBR vai ter mais um round aqui comprado. Talvez seja legal você salvar essa Alp, Yun. E você ainda tem drop. Mas ela tá acreditando. E aqui a Kiosa jogou, hein? Gente, muito louco, né? Das 5 jogadoras da Big, 4 jogadoras têm olho claro, gente. É só a Astra que é morena. Que loucura, né? É só a Astra que tem, né, o cabelo moreno, enfim, a pele morena e o olho escuro. Que loucura, né? É porque são todas europeias, né? Mas eu não tinha visto, não tinha reparado nisso. E aí, Zago, tá tenso aqui, Zago. Mas aqui a gente tem que acreditar. Vamos fechar esse jogo. Tem que fechar agora, meninas. Tem que fechar agora. Bora pra cima. Lembrando que a Astra que é a IGL, né, da Big, inclusive, grande IGL do nosso cenário. Eu gosto da Astra. E ela é uma jogadora também bem... com bom desempenho.
Passagem sendo feita aqui pra B. Arranca, pega de lado. Essa passagem na smoke, será que precisava? Dani consegue a trade. 4x4. Arranca foi de base. Caramba, a Astra sentiu o cheiro da Dani passando ali, hein? Pegou a Dani na passagem. Aqui tá sendo na força. Acho que um pouco de calma ali poderia fazer diferença. Não sei se essa passagem na smoke é uma boa, cara. Younger marcando aqui a região da banana, enquanto o retake vai sendo feito pelo CT e pelo 3D. A Olga bem posicionada, faz 2 kills. Olha a Olga brilhando demais com tiro no meio da smoke, é muita experiência. A Gabi pra garantir, a Kiosa agora sozinha no clutch, é 1x3 e a chance de fechar o mapa, 13-10. É isso, MIBR, aqui é o time da virada. Vamos pra cima, vamos pra essa nuke, vamos levar esse campeonato, vamos levar esse troféu. Caralho, Olga se joga muito, mano. Gente, a Olga é tipo assim, você tem ela no time, então você não precisa se preocupar com mais nada. Você tem ela no time, ela tá viva, acabou. Acabou, cara. Ó, galera, grande trabalho, viu? Grande trabalho, gente. Grande trabalho nessa inferno, viu? I have flash. There is no city smokers, I think. Okay. You can flash me through. A gente nunca ouve a nossa comunicação. Flash me through soon. 3 for 1. I will flash. I flash above. Smoke is gone. Oh. E obrigada pra todo mundo que tá acompanhando na vermelhinha, o pessoal que tá acompanhando aqui na verdinha. Tamo junto, viu, galera? Obrigada mesmo aí pela audiência de vocês, pelo apoio. E bora continuar, o pessoal também aqui na roxinha, né, na Twitch. Tamo junto, galera. Tamo junto. Eu vou passar um intervalo pra vocês. Nossa, gritaria. Caramba, gente, meu Deus. Participa aí do sorteio, galera. E já voltamos. Not so much the easy mode there, but spirits high for both these teams. Look, we were waiting for an Olga takeover round. She kept us waiting a little late, but then she delivered in the most critical of moments. What a map for MIBR. What a way to make a series of this. We were begging for it and we needed it. We're getting map 3. We are going the distance in this grand final. Absolutely love it. And it's deserved as well. Like, I feel like with what we've seen from both these teams and how close it was, although I was sold on that bigger keeper comeback, they were almost making it happen again. But this time, MIBR put a stop to it. Olga, yeah, that 2-piece through the smoke was just bloody ridiculous and a great way to end Inferno. But shout out to Younger. What a performance. There was just so many good reads, so many good plays, especially with the AWP in hand. Yeah, like Younger, of course, like this is what I said. Like Younger is such an amazing AWPer, and we kind of predicted it that Viku and Younger will have like the most impact on the map as an AWPers. And yet, this is what we saw. But I will always remember this clash she played against Hanka on short. Hanka was like on the B box. Like, she instantly predicted she's gonna go on top because it's the easiest duel, like Rifle versus AWPer, and like that clash I think bring them the win. That's just the experience though talking, right? Like they play this map so much, they know exactly what their opponents want to do, and it just goes to show the caliber of players here in the grand final. And look, the idea of Nuke has me salivating, but Inferno, it was a fun one. We saw so many crazy moments. We saw that flank from Olga, which put them in another position to succeed. It almost got caught off when Viku rotated, realizing, oh, maybe someone is here. And it was just absolute chaos all throughout it, but that's exactly what we wanted to see. Absolutely ridiculous. And I want to give flowers to one player who we really haven't been saying the name of much on MIBR. That's Gabby. Gabby has been here, has been in these finals, was here in the early days of ESL Impact, making it to this stage, knowing what it means to be so close to that trophy, and then having it ripped away. And in this map of Inferno, and especially early on when her team needed the spark, she was the one delivering. Gabby is not the player we expect to be singing the praises of on this MIBR roster, but when the young guns were slow to start, it was Gabby who shouldered the burden, who carried them to this point. Yeah, usually what we see is like players, you know, are closed on the finals because there's too much to win. Like people just start overthinking. But like in this roster, like everyone just shooting back, like in the grand final when there's like too much pressure. Yeah, and it maybe not is what we expected. Like there were so many points as well where we have seen MIBR this weekend, a few of the individuals just sort of disappear and fully rely on Olga to do the heavy lifting. But yeah, this is one of those situations where Olga's kept them in it for long enough that everyone else is firing up just to support her.
Sometimes for players, it's when the lights get brightest that we see their finest form, that when they step to the front, when that pressure is ratcheted up to an 11, that's where they cook, that's where they become diamonds. I think that's been Gabby here. It's certainly been Younger as well. We've already talked about it a bit, but we should just show the numbers again because they are stupid. And Younger took over this matchup. Incredible performance out from the AWP. Yeah, Younger, I mean, I'm gonna repeat myself again, but like she's an amazing AWPer and I felt it on my skin many, many times. I watched many games when she performed like crazy and like, yeah, I mean, she deserved this win. She deserved this win like totally, like fully. Yeah, 10 multi-kills is crazy as well. Like, that's just so much impact, so much opportunity, and not just that, but like, yeah, she didn't even have to do the openings, which is kind of weird. You feel like AWPers are usually the ones looking for more of those openings, especially on the CT side, but that's not really where they found majority of their success. It was over towards the T side where they managed to really wrangle it back, especially off the back of losing the pistol. You were thinking, okay, maybe Bigger Keeper's going to be able to run away with this, but it was once the guns got going that we saw MIBR really thrive. It's fascinating that they stayed the storyline, right? Because we saw this on Dust 2. It was Younger, it was Viku as that battle. On this map, we were expecting them to maybe take a bit more of a backseat to some of their rifling teammates, just with the way that Inferno tends to play. Not the case at all. It's the AWPers. It's all about the AWPers in this matchup. They are seizing that spotlight and performing on the stage, and it's a delight to watch. It's incredible when you just have the scopes going toe-to-toe like this. Yeah, and what you mentioned is like, of course, like Younger maybe didn't have like that many openings, but like Viku, for example, like she's playing for openings with AWP, especially on the T side. But when Younger is kind of using the AWP like in the mid rounds, and she's doing the difference. She's like a refill with an AWP, and this is like kind of new meta for an AWPer, and like she's doing an incredible job. Yeah, I can't sing her praises enough, and I'm so glad that we get Nuke as that decider to see them AWP again. You know, we're going to see a lot of action towards outside. We're going to see a lot of aggression. We saw MIBR playing it earlier and just getting right up in the grills of their opponents. But this time, Bigger Keeper, you know they're warmed up. They've been playing on the back foot to get that first map across the line and almost the second. But this is one that they have played flawlessly. There's a 100% win rate in the last 3 months for them. Good pistol round win percentage, but they've only played it 3 times. And, you know, it's been a Na'Vi Javelins classic for years, right? And you've got a couple of the individuals there still here and still winning. Yeah, I mean, Nuke was always one of our favorite maps, and we felt like very confident on it, just because like when we finally understood how the rotation works on this map was like very easy to play for us. So yeah, I think if Viku and Hanka actually bring this, you know, ideas to the new roster, they're gonna own MIBR. What do you expect to see from them? What do you expect them to have brought over from your old teams? What are we looking at Viku and Hanka to do here on Nuke? I mean, to be honest, we usually were playing like with the outside. We like to like cut the rotation, you know, make the opponents to rotate like in the certain ways. So I've been looking for this type of things, maybe less like, you know, very aggressive plays, very like first tempo plays, but yeah, more like this rotation thingy. And we know from what we've seen on MIBR's Nuke that so often the outside fight is Olga, right? On both sides of the map, she's contesting, she's causing problems outside. So that could be the big test. If it's Olga against, you know, the maneuvering of Hanka and Viku, which way do we think this one's going to go? That's a great question, and I have no idea, but I'm so excited to find out. Like, in terms of Nuke, usually it is going to be the structure and the control of the rotations that will dominate, but it just depends on how refined it is. And the thing about Brazilian CS is it can be chaotic. They can just break the meta by doing some crazy things at any given opportunity. And if Bigger Keeper haven't played that style of Counter-Strike on Nuke, like they haven't got that many reps on this at officials, who knows how much they've been scrimming it, but they certainly haven't been scrimming Brazilian teams on this map. Yeah, and we heard that Brazil is very strong on the Nuke, but I also know Bigger Keeper is very strong there. So I think it's gonna be again very, very close game. Strength to strength. It's been the story of every map so far. This has been a battle, a tug of war back and forth between these two squads, and so we wouldn't have it end any other way. It's time to end this grand final. At the end of one map of play, one of these teams will be lifting this trophy. One more map in ESL Impact. One more battle.
crashing down. A million beating drums echo through the dark. They echo through the dark. Thunder in the sky, the sound of civilization, a brand new foundation. Thunder in the night, the sound of civilization. It won't let you down. Thundering tonight beneath a pitch black sky, mountains in the dark, soon to be bathed in night, hammers crashing down, a million glowing sparks burning through the dark. They're burning through the dark. Thunder in the sky, the sound of civilization, a brand new foundation. Thunder in the night, the sound of civilization, civilization. Thunder in the sky, the sound of civilization, a brand new foundation. Thunder in the night, the sound of civilization. It won't let you down. Cold outside, zero. I see ivory tonight. I don't mind. I'm escaping in the dark. Thousand crystal sculptures, endless dynasties. Every time I close my eyes, can't help but wonder. I see the end of the dynasty every time I close my eyes.
Voltei, galera, voltamos. Terceiro mapinha, daqui não passa, valendo a vitória, valendo a taça. O título aí de melhor do mundo da última ESL Impact, galera. Que loucura, que loucura. É, gente, vamos pra cima. Vamos pra cima. E aí, Pedro Henrique, tudo bem? Boa tarde. Boas-vindas. Estamos aqui na loucura. Na torcida. Agora é a chance, hein, galera? Agora é a hora. Vamos pra cima. Pistolzinho rolando. Nukezeira. A equipe do MIBR aí do lado do CT, enquanto a Big já passou pro bomb site da B. Descida ali pelo duto. É a Gabi que tá por ali. Garantiu esse HS. Tem correria pela região do fora. A Vipu que tá tentando marcar por ali, enquanto o plant da C4 foi feito. 5 jogadoras ainda de pé pela equipe do MIBR. Só porque eu falei a Olga caiu, ela tava bem machucada. Agora a MIBR vai ter que buscar esse retake. A Junger já crava mais uma balinha. A Gabi jogando pela região da rampa. Arranca. Acabou atropelando. Já teve tentativa de defuse. Defuse tá acontecendo. Sobra ali 2 jogadoras. Sobra só Arranca. 1x3. Situação de clutch. A chance do defuse é agora. E a Junger pra finalizar. 1-0 pro MIBR. Meu Deus do céu. Olha como a gente começa. Amassaremos e seremos felizes. É isso, a gente merece demais essa taça, galera. Vambora, vambora. Bora, MIBR, bora que vocês estão mandando bem demais. É só continuar assim, tem que acreditar. É isso, é isso. 1-0. Roundzinho forçado do lado da Big. Eita, forçado porque teve plant, né? Conta aí do plant da C4. Muito utilitário aqui pela região da porta. A Poppin está ali pelo duto. Ela que fez um pouco de barulho enquanto a equipe da Big vai se organizando para fazer a entradinha aqui pro homesite da A. Emissan na abertura já leva. Dani crava. Emissan leva 2 jogadoras. A Olga ainda posicionada. Já tem informação que é pro bomb site da A. A Olga aqui tentando esperar um bom time. A Viku pegou a Poppin de lado. A Olga tenta cravar, mas a bala não pega. A Gabi sozinha, 1x4, situação aqui pegada, vai ter que recuar. É round da Big. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus do céu, galera. Vou continuar torcendo. Bora, bora, bora. Manda a torcida aí no chat. Tem o emote do Brasil e o emote do MIBR pra vocês usarem. Qualquer coisa já pede um pause, né, gente? Não pode deixar o tempo passar. É reset agora do lado da MIBR. Smokezinha pra passagem. A Kiosa já tá ali pro bomb site da B. Enquanto a Olga já tá desconfiada. Pode pegar a Kiosa aqui de lado. Conseguindo se posicionar. A balinha pega. A Olga fica machucada, mas a vantagem é do MIBR. Só vamos, Zezinho. Só vamos. Cinco versus 4. Vantagem do MIBR. Meu Deus, olha a Gabi pegando 2 de ladinho. A chance é agora de voltar pro jogo. 4 versus 2. Já tem informação aí. Emissan cata 2 na sequência. Emissan aqui jogando bem. Tem a Olga posicionada pela rampa. Aqui a Ranca pega de lado. Tem que tomar cuidado com essas kills. Nossa, a Gabi tinha feito a boa demais, cara. A Olga agora pode pegar um time. A Emissan jogando ainda pela região do Cat. Ela tá de olho. Consegue a trocação. Tem a Ranca por ali.
A equipe do MIBR ainda com vantagem. A C4 está... Deixa eu ver. Acho que tá com a Ranca. Tá com a Ranca mesmo. Ela que vem trabalhando pelo Cat. O MIBR vai deixar a Ranca jogar pra pegar a informação. A gente já da C4 rolando. A Poppins tá aqui pro bomb site dela. Ela pode adiantar, pode pegar de lado. A Poppins mia. Mas não elimina. A Ranca sobrevive, mas a Popeta no meio da smoke. Roundaço do MIBR. Bora pra cima. A Ranca fica tristinha. E bora continuar concentrando. Bora pra cima. Pegou ali armamento e vai defusar agora. E round, galera. E aí, Anderson? Caramba, gente. A Gabi, aqui nessa, a Gabi me toma. Essa jogada do fora, a Gabi mitou demais. É, galera. Não, aflição total que sai. Bora, Luke. Vamos. Bora, torcida aí do MIBR. Vamos pra cima. 2-1. Último mapa. Daqui não passa. Enquanto a Kiosa encontra a barinha ali em cima da Dani. Kiosa que deu uma bala de HS ali de Eagle. Younger marcando a região do fora. Já pegou informação. Avisou que passou secret. Tá por ali, arranca. Vantagem é da Big nesse round. Younger que continua cravada. Ela pode brincar, hein? Ela pode pegar umas 2 jogadoras aqui, dependendo do time. Pega a primeira. Opa! Acabou levando 2. Exatamente o que eu pedi. A Popeta também aparece. É que a gente foi pra tela da Poppins no meio da trocação. E aqui a Poppins leva a Ranca. Sobra só a Viku. Era a vantagem da Big, mas elas não souberam trabalhar bem. A Viku ainda fez a eliminação da Younger, que já tava spotada. A Poppins esperando o time pra jogar. Tem que tomar cuidado aqui com a Yun. A Yun não, com a Viku. A Yun que já foi, né, gente? Eita, a Yun já foi finalizada. Cara, e a Yun jogou, hein? Salve, Murilo, tudo bem? Salve, salve. Smokezinho aqui para tentar pegar um pouco de espaço. 13 segundos e a bala é da Popeta. Roundaço aqui do MIBR. Tá sendo na emoção. É isso, o Landim tá orgulhoso. É continuar assim. Bora continuar com foco total. Cara, que bala da Kiosa ali no meio da smoke, cara. E salve aí pro Shelby. Tamo junto. Valeu. Tamo junto, Murilo. Bora torcer muito aqui, viu, pro MIBR. 3-1 no placar. Vambora. Vambora. Continua assim. Vamos fazer uns 8. Round econômico aqui da Big. Já chega pra tomar essa bala. A Popeta vai garantindo. A Dani também finaliza. A Poppins que garante. Roundaço, hein? 4-1. Round armado. Esse round aqui também é importante, porque se ganha esse, conquista, garante, né? O 5, o 5º e o 6º ponto. Ah, tamo junto. É isso, Shelby. Que horas que vai começar o jogo do MIBR? Da equipe do masculino? As meninas aqui, ó, jogando a final do Mundial Feminino, Shelby. Aqui tá valendo muito. E as meninas eliminaram a Imperial. Que é o time que ganhou 8 vezes o Mundial, cara. Bora que a Kiosa tá 1. A linha ali pra cima da Younger. É a Poppins cravada de Alp, hein? A Poppins acabou se mexendo. Ela não parou a mira. A Kiosa puniu. Ó, cuidado com a Kiosa, cara. Passagem pelo Secret. A vantagem é da Big novamente, mas dá pra trazer de volta. As meninas que trouxeram grandes rounds aí, inclusive, mesmo estando na desvantagem. Passagem rolando aqui pela região do Breaking Bad. É a Ranca que tá por ali. A Gabi só esperando. Olha a abertura. A Gabi ficou encurralada, tomou de lado. Eu acho que aqui tem que salvar, galera. Apesar de ter grana, eu acho que é melhor salvar. Olha onde tá a Kiosa. Não sei se ela viu a passagem da Dani, eu acho que não.
viu ali a Dani passar. Agora sim, né? Pegou a informação, a Olga sobrando pra tentar salvar esse armamento. Situação aí que realmente salvar é a melhor decisão. O NT, né? A Olga tentou, mas tava spotada. Respira, menina, respira. Respira, porque aqui é round a round. É isso, Zezinho. Parar a mira. Bora focar. E o Landim passando a cal, galera. Landim falando a braba. Ai, bora, Fátima, vamos. Tamo aqui também na torcida. Mandando toda a energia positiva aí pras meninas, cara. Vamos torcer muito, vamos torcer muito. Bora, bora. Pra cima que a Vico encontrou a Olga. Tagem aí da Big, que vai jogando pela região do fora. Round a round, galera. Round a round. É, elas estão sempre apostando pelo fora mesmo, Zezinho. Aqui a abertura da Vicu, balinha pra cima da Dani. Passagem vai rolando, a Poppins posicionada. Olha a Junger, ela vai brilhando, derrubou a C4, levou duas na sequência. Opa, quase que vem mais uma. A Junger tá querendo muito, ela performou demais no mapa anterior. 2x2, olha o que a Junger tá fazendo. A Gabi já finaliza, sobra só a Kiosa. Chance do 5º ponto, coisa linda. A Junger joga muito! Ela tá querendo demais! Olha o round do MIBR, minha Nossa Senhora, galera! O que ela jogou aqui não tem o que falar, gente. Minha Nossa Senhora! Jogou muito, jogou muito. E a Poppins falou, e nice, Junger, caralho. Terceiro mapa, Jé, terceiro mapa. Minha Nossa Senhora, jogo disputadíssimo. E o MIBR tá aqui na vantagem, 5x2. Tem que continuar assim, bora fazer round a round. Vamos, galera, manda sua torcida aí no chat. A Big que só tá fazendo fora, né? As meninas só tem essa tática aí no repertório. Brincadeira, né, gente? Até porque a Big com certeza é uma equipe aí que é muito forte. Talvez elas estejam insistindo no fora porque é onde deu certo, né? Onde elas conseguiram ali um espaço. E olha a Smoke bugada. Não sei se estava pra elas também. Só porque eu falei ali do fora, teve troca de utilitária aqui pela rampa. É isso aí, cara. São fortes, mas nós somos mais. É isso. Brasileiro, né? É guerreiro, galera. A gente merece. Avanço da Poppins. Ela não desconfiou, né? Que poderia ter jogadora por ali. Passagem pela rampa. A Gabi consegue a primeira kill. A Emissão faz a troca. Não tem ninguém pra fazer a contenção. Cara, esse avanço da Poppins ali custou caro, hein? E olha onde tá a Ranca. Ela que tá marcando o Secret, tentando fazer o avanço. O plant da C4 foi feito. Tem a Olga por ali.
A Olga que tá tentando fazer o retake. Muitas jogadoras pelo bombe. Abertura aqui pra cima da Junger. Ela tenta e garante. Que bala pra cima da Viku. 3x3. Aqui tem round. Bora pra cima. É a Olga trabalhando pela região da janela. 2 jogadoras ainda no bombe. A emissão esperando o time. A Dani que garante. A Dani vai abrindo pixel a pixel. Aqui a Kiosa deu. Nossa, ela pinou demais. E a Olga aproveita. Roundaço do MIBR. A equipe da Big tá chocando. 6º ponto no placar. 3º mapa valendo a taça. Bora, bora que a Kiosa pinou tudo. Que balinha da Junger, né, cara? Que balinha, mano. É isso. A Kiosa ali ficou... Ela ficou nervosa, eu acho, viu, Alô? E olha a Gabi gritando. É isso, meninas. É isso. Continua. Só falta um... É um mapa. É um mapa. Pior parte vocês já fizeram. Não, a Junger aqui jogando demais, cara. Vambora, vambora. 6-2 no placar. Continua assim, meninas. Vamos fazer o máximo de round possível. E agora a Junger tá aqui na região da rampa. Vai sentando aço. A Gabi também finaliza. A Junger consegue recuar pra se posicionar. Tem a Viku correndo pra cima dela. Como que essa bala não pegou, gente? Caramba, que loucura. Junger cravada, já garante a eliminação. A Olga também vai sentando o dedo. A Junger finaliza. 7-2 no placar. Vamos pra cima. Correria aqui não funciona, não. Aqui é Brasil. Tá pensando o quê? Bora, galera. 7-2. Pausezinho da Big. Ai, meu Deus, gente. Que loucura. Eu pedi 8, né, Anderson? Mais um round já tá dentro do que eu pedi. O que vier além de 8, eu fico feliz. Gente, que loucura. Sério, gente, que loucura. Que loucura, que loucura. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Pra cima que a Olga tá posicionada. Já garante a primeira eliminação. Vantagem do MIBR. Enquanto a Big vai trabalhando a região do fora, tá tentando insistir por onde deu um pouco certo no começo do jogo, mas aqui o MIBR já fez a leitura. A Dani jogando só pela região do duto. Então pode ter passagem aqui pela rampa. A Gabi já faz as utilitárias pra ganhar um pouco mais de tempo e ganha, hein? A Big aqui não encontra espaço pra jogar. Para fazer 10 e levar o pisto. É 10 e o pisto, eu gosto. Quero esse 8 primeiro, depois o 9 e assim por diante, né, galera? E assim por diante. A Viku pegou um time e levou a Olga de ladinho ali na brecha que deu na smoke. A Viku continua cravada. Olha a Molotov, né? Teve uma bang. A Dani já garante a eliminação. Jogadoras ali pela região da porta. Teve passagem. A Kiosa avançou. A Poppins consegue parar o avanço. 2x2. O tempo tá passando. 28 segundos. A Astra já tá lá na B. Cara, a Astra fez uma boa leitura. Aqui fez uma boa leitura a jogadora da Big, hein? É a Poppins junto com a Gabi pra fazer esse retake. Elas vão se juntando, já sabem que é pro bomb site da B. Todo round é importante. A Big que tá fazendo o possível pra tentar tirar os rounds aí da cartola. Lembrando que aqui é final. A Ezinha ali pra cima
Tá, Astra. O tempo tá passando, só a Gabi que tem vida. A Viku pega de lado. A Gabi agora tentando individualizar. A Viku dá tiro, mais a Astra na abertura. 7-3, NT, mano. NT, cara. NT. Foi muito bem jogado, mano. A Kiosa ali avançando, cara, fazendo as 2 kills no bombear foi tenso. É, ela tá jogando aqui pela Big agora, o Peru. Sim, no passado ela tava comentando. E tá amassando, inclusive, viu? Não nessa partida, mas pelo menos nas outras ela amassou. Ah, você tá sem áudio, né? Agora que a Junger cravou a balinha, hein? Alpe, herói. Enquanto a Olga vem buscando espaço. Pode ver que ela pega jogadora passando pelo Secret. Deixou passar. Deixou passar porque ela sabe que tem mais jogadora por aqui. Já passou informação pra sua equipe. Tem jogadora também pela rampa. A Gabi que tá de olho por aqui. A equipe da Big vai jogando muito lento. Foi a Ranka que passou, hein? Fala da Ranka. Ela pegou espaço, já leva a Dani, enquanto a Junger pune a Imi-san. Kiosa avançando aqui a região da porta. E olha que abertura, a Olga junto com a Poppins. Aqui sobra só a Kiosa, é 1x3, é jogar junto. É jogar pra garantir. Lembrando que cada round importa, que é final. Mapa Decider daqui não passa. Kiosa que fez a smokezinha pra tentar plantar. 30 segundos de round. É a Olga por ali. A Kiosa já garante mais uma kill. Cuidado pra não individualizar. Junger chegando pelo Cat. Kiosa tenta acertar alguns disparos. Aqui a arma secreta vai ser a Gabi. E a Gabi entra no time. Teve até tirinho no corpo. 8º ponto no placar. Bora, MIBR. Vocês estão aí jogando demais, vocês merecem muito, vamos pra cima, aqui vale o Mundial, galera. Aqui vale a taça. Que loucura. Que loucura, que loucura. Não, a gente ganhou o passado, Shelby. A Fúria ganhou. Mas foram 8 anos aí na sequência, só um time ganhando, um time ali da Europa. E esse é o último Mundial, cara. Infelizmente, essa foi a última edição aí sendo feita pela ESL. E olha que abertura Astra, acaba punindo a Olga. Passagem pela região aqui do Secret. A Big tentando encontrar espaço, né, pra fazer mais um round. Aqui na trocação, a Junger garante. A Ranka finaliza a Gabi. Na trocação, a Dani também cai. Olha a Ranka, hein? É, cara. E só o Brasil pra tirar a dinastia, né, Shelby? As brasileiras que jogam muito. E olha a Poppins na abertura, acaba tomando da Vico. A Junger sozinha, ela vai pra cima. É 1x2. A Junger é clutchzeira, tá? A Junger é clutchzeira pra caramba. Ela tem uma smoke. Já tem informação de pelo menos uma jogadora. Vai tentando cravar, mas a Astra finaliza. E olha como grita a equipe da NiP. Da NiP não, da Big, gente. Nossa, gente, eu tô confundindo NiP com Big. Segunda vez que eu falei Comigo isso. então, Nossa, finalmente! Caiu rampa comigo. Me rasgando. Pra rampa. Finalmente! O flash não tá pra elas, guys. Mata o bebê, o Pop. Bebê. Pra bebê. Mata o bebê, mano. Morreu? Finalmente a gente ouvindo uma comunicação brasileira. Fui direto. Esse caralho. Vamos, galera. Vocês verem, galera, o motivo era que eles não queriam. Tá ótimo. Era porque não podia. É porque eles não queriam mesmo. E agora colocou. Só porque eu ia fazer o tweet, hein, gente. Tem alguém da ESL aqui me ouvindo. Que loucura, galera. Que loucura.
É, então, é porque parece uma... bagulho de química, né? Ai, galera, 8-4, hein, gente? 8-4. Que loucura, gente. Pera aí, gente, eu vou aproveitar pra ir no banheiro rapidinho. Voltamos, galera, voltamos. Round pistol na tela. Deixa eu aumentar aqui o volume, deixa eu ativar a minha cam. Fui no banheiro rapidinho. Bora que aqui é Brasil, gente. É agora. Pistolzinho valendo a vida. Último round. Vamos pra cima, meninas. Vamos levar. Bora, vamos conseguir. A Vicu aqui levando duas na sequência. MIBR já vai recuando. Tem a Olga trabalhando pela porta. Ela que tentou chegar, mas aqui azedou, hein? Pistol forte da equipe da Big. É drama, galera. É drama. Junger que tá sozinha agora no clutch. Situação difícil. NT, né, galera? NT, a gente não levou o primeiro pistol, mas mesmo assim conseguiu buscar o jogo. Então, bora buscar esse forçado aí. Não sei se é o forçado que as meninas vão tentar ou se vai ser econômico pra vir armada. Vamos ver o que vai rolar, galera. Vamos ver. Que loucura. Não pode parar de torcer, é isso, SLP, tem que acreditar até o final. E ó, teve forçado, galera, teve forçadinho, apesar de não ter tido ali nem plant. Enquanto a Kiosa vai levando duas jogadoras na sequência. Vamos, Brasil, bora! Bora, MIBR! Jogo pegadíssimo, galera, jogo pegadíssimo. Bem que a Junger e a Olga podiam fazer esse round, né? Vai, Olga, vamos garantir. Nossa, ela tentou, quase que pega de lado. Agora a Junger tá no 1x4, situação difícil. Ela vai passando, tentando pegar a coxinha. 8-6, NT. E a Big vai vibrando. Caramba, gente, que partida, hein? Digna de final. Ia fazer muita diferença ali, Elfinho. Muita diferença. Salve, aspas. Tem que torcer, aspas. Estamos aí na final. Jogo pegadíssimo, galera. Pegadíssimo. Bora que a hora é agora.
vambora, que a Ranca vai posicionando. Fiz a kill aqui, é round econômico do MIBR, então azedou, né? Round mais protocolar mesmo. É, gente, o último mapa da ESL é o Impact, exatamente, cara. E ó, rolou tirinho no corpo ali, hein? A emissão levou pro coração, a Big tá disputando. Tá sendo no detalhe, galera, no detalhe. Que loucura! Tem que pedir pause, né, gente? Eu acho que o pause aqui tem que usar. Não sei quantos pauses ainda tem. Lembrando que o jogo chegou a ficar 6-2, né, pro MIBR. E bora! A Ranca pega a primeira eliminação, a Olga vai de base. Tem que jogar juntas, meninas. Vamos apostar. Vamos jogar em bloco. E aí, Maluzita? Tamo junto. Salve, maravilhosa. Bora, MIBR. Bora, bora, que aqui é Brasil. 8-7, jogo pegado. Terceiro mapa. Situação aqui, gente, que é no coração, galera. É no coração. Não tem como. É muito no coração. Vambora, vambora que a Junger vai finalizando. Arranca. 4x4 aqui, Ossa, na abertura pra cima da Poppins. Ela tava sozinha, não esperava por esse avanço. Aqui a equipe da Big tá avançando, hein? Tá querendo agressivar. Passagem pra B. O plant da C4 vai acontecer. A Dani já tá tendo cover. MIBR fazendo as utilitárias. Aqui pode ser um round importantíssimo. Tem ali economia ainda a equipe da Big, então quanto antes conseguir ganhar, melhor. Olha a passagem aqui pela rampa, abertura da Kiosa, Junger leva duas na sequência, acaba tomando tudo na mão da Gabi. Bora, Gabi, é 1x2, você é clutcheira, Gabi. Você tem sangue nos olhos, bora. Bora que eu confio. Bora que eu acredito. Não deixa o defuse acontecer. Aqui ela consegue a kill. Na trocação é 1x2. A Gabi leva 9-7 no placar. Roundaço do MIBR. Bora, bora, Gabi. Eu sabia que ela não ia perder essa oportunidade, cara. Ela joga muito. Ela joga muito. A Junger jogou também, gente. 3 kills pra Jung, tá? A Junger aqui simplesmente amassando. Round do jogo, mas assim, a equipe da Big tem grana, então esse vai ser mais importante ainda. Se ganha esse aqui, quebra de verdade a economia da Big. Flotizeira de Osasco. Vamos pra cima. Bora, gente. Bora que aqui é valendo o troféu de melhor do mundo. Equipe brasileira aí lutando demais. O MIBR que teve uma grande trajetória. Mandaram bem. Foram muito pegados aí do gado. Até o terceiro tá sendo pegadíssimo, né? Não teve um mapa que foi tranquilo aí para as equipes. Agora que ó, a Big tá avançando. Agora a leitura foi feita. Acabou não conseguindo a eliminação, mas olha onde tá a Kiosa. Aqui na abertura ela quase que consegue finalizar, né? A Dani fez a troca instantânea aí, missão posicionada. A Astra querendo o jogo, tudo na mão da Gabi. De repente o negócio desandou. Ai, Gabi, é pedir muito mais um clutch, Gabi. É pedir muito, NT demais. Caramba, 10º ponto aqui pra Big. Jogo pegado, vai ser no coração, galera. É no coração, gente.
É no coração demais. Gente, que loucura. Gente, que loucura, que loucura. É agora, Landim passou a cal. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Que aqui é jogão. Cara, e olha, a emissão jogou, hein? Magia do pré-treino, é isso. Bastafari que tá desde as 6 da manhã aí com a gente, hein? Tamo junto, você, o Elfinho. Guerreiros. Cara, o foda é que aqui é round econômico, então... É a chance aí da Big empatar o jogo. Mas a gente poderia fazer um proibido, né? Ia ser lindo um proibidão aqui, viu, galera? É pedir demais? Eu acho que dá, hein? É uma passagem rolando aqui pela Smoke. As 5 jogadoras estão por ali. Quem tá marcando o Secret é a Astra. É a final, Dragons. É a final. MIBR aqui, final e terceiro mapa. Daqui não passa. E olha que a Astra fez a primeira eliminação. Vai se reposicionando. É roundzinho econômico. Se plantar C4 eu fico feliz. Se plantar a gente tem pelo menos uma economia. Vai tentando se posicionar. O tempo tá passando. Aí um Gar toma de lado. E aqui a Gabi também. 9-9 no placar. Round importantíssimo, galera. Agora vai ter um round aí que vai definir, se bem que a economia da Big melhorou um pouquinho de novo, né? Então, as meninas precisam ganhar esse e o próximo pra quebrar de vez a economia. Ai, galera. Meu Deus, tá sendo no coração, gente. 9-9, terceiro mapa, tudo em aberto. É isso aí, SLP. Tem que ser esses dois. E olha aí, Junger, balinha pra cima da Vico. Já começa bem a equipe do MIBR, que vai trabalhando fora. Tem que tomar cuidado com a Aranca. Acabou aparecendo demais. Já arrancou a cabeça da Aranca. Aqui é a Popeta. Aqui é o primeiro desses 2 rounds que a gente pediu, hein, galera? É, cara. A Junger tá, mano, amassando. 20/12. E olha que ossa, tentando buscar jogo. Tem a Dani posicionada. Meninas que vão trabalhando na região do fora. A emissão também bem avançada. Cara, a Big tá avançando muito. Tem que pegar essa cal. A Big tá agressiva. A Big tá querendo buscar jogo. Vai ter passagem pelo Secret. A Astra tá por ali. Faz a trade, galera. Faz a trade. Não deixa a Astra se posicionar. Boa bala da Junger. Aqui é 2x2. Um round que começou bem pro MIBR. De repente, a equipe da Big trouxe de volta. A emissão junto com a Kyosa. A emissão... Aliás, a Kyosa, né, que tá 22/13. A Junger realmente sendo o grande nome da partida. Isso ainda marcando aqui o bomb site da A, 28 segundos. Ai, gente, tô nervosa. Meu Deus do céu, cara. Vai ser na emoção. A smokezinha ali pro terra, vai rolando passagem. Aqui, a emissão acaba pegando a eliminação da Dani. A Junger dá na varadinha. Junger ainda acreditando no round. 10 segundos. Aqui tem que tentar garantir na bala. NT, 10-9. Caramba, gente. Era um round que tinha toda a vantagem pro MIBR, cara. As meninas da Big estão no ódio, gente. Pois é, cara. Tava 5 versus 3. A vantagem era toda delas, mano. Ah, o Couto saiu da live, mano. Eu pedi pra ele parar de ficar mandando mensagem torcendo pra Big, porque tava deixando a galera triste, e ele ficou puto. Ele começou a mandar um monte de mensagem aqui torcendo pra Big, ninguém mais falou nada do MIBR, mano. Foi foda.
Aí porque eu acho que a galera entra na live e fala, pô, o que esse cara tá torcendo pra Big, né? Tipo... Aí eu falei, pedi pra ele parar de falar, ele ficou puto e saiu da live. Ele esquece, mano, que isso aqui é meu trabalho, né? Falar de vez em quando é uma coisa. Aí, ó. Aí, ó. Achei que você tinha saído, né, Couto? Sacanagem. Ah, foi, aham. Foi. Falou assim, vou embora. Zezinho tá de prova. O Zezinho tava aí presente no momento que aconteceu. Bora, 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 hein? 10-9. É só a zica que tá faltando, Couto. Manda a zica aí, então, vai. Manda a zica. Ai, gente, que loucura esse jogo. E olha a Junger tentando, mas aqui é 11-9. Gente, para o jogo, galera. Para o jogo que ainda tem chance. Para o jogo. Vocês estavam na frente. Bora voltar pro game. E olha a Ranca pedindo a torcida. Ela tá se apoiando na torcida, né? A Vicula lançando um sorrisinho. Ninguém falou isso, Couto. Você tá botando palavra na boca de pessoas inexistentes. Ixi, a Gabi tá com problema. De novo no PC da Gabi, galera. Que saco. É, cara. Ai, bora, MIBR. Vamos trazer esse jogo na virada. Vamos, MIBR, vamos. 11-9, dá pra trazer, cara. Dá pra trazer. A torcida da Big ali fazendo barulho. Uma situação pegadíssima, galera. E aí, Lum, tudo bem? Tamo junto. Ah, meu, tá bom. Você acha que é... Ai, meu Deus. Dá ban nesse cara aí, vai. Dá ban nesse Lum aí. Não quero nem saber desse cara na live. Porra, final de campeonato mundial, o cara vem falar que é match. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, merda. Falta de noção, cara. Mas por gentileza aí, os mods, soltem o ban nesse Loom aí, por favor. Nesse Loom aí. Se tiver aí on pela live e puder banir esse cara aí, por gentileza. É que não apareceu aqui pra mim que ele foi banido, mas beleza. Ah, agora foi, agora foi. Ai, galera, que loucura, viu? Que loucura. Volta, volta, PC da Gabi. É, pra nunca mais voltar, exato. Ah, merda dessa, num jogo desse, cara. É muita falta de noção, mano. É isso aí, Shelby. Aqui a gente vai precisar se impor, cara. Jogar... Parar a mira, mas também avançar. Buscar jogo. As meninas aí repassando a cal. Espero que esteja tudo certo aí com o PC da Gabi. 11-9, round importantíssimo. Se ganhar aqui, ainda tem economia a equipe da Big pra jogar.
Uma situação favorável pra elas, galera. Vamos, galera. Vamos pra cima, hein? Vamos pra cima. A Viku que tá cravada ali pelo Secret, enquanto a equipe do MIBR vai decidindo pra onde vai, mas eu acho que aqui vai ser rampa. Isso mesmo, passagem. A Dani consegue a troca, round importante. Vamos pra cima, meninas. Vamos pra cima. Aqui é Junger junto com a Dani e a Gabi. Round importante. Vamos trazer de volta. 3 versus 4, tem que se preocupar com a região da janela. Já tá preocupada por ali, a Viku toma. Despota, né? Acaba tomando molotov, vai ter que se reposicionar. Olha a troca, Junger quase que pega a kill da jogadora que desceu o duto. E aqui toma de lado, 4x2. Tudo na mão da Dani e da Gabi. Aqui complicou, galera. Aqui complicou demais. A Gabi e a Dani estão jogando agora no 2 versus 4. Situação aí que vale um round importante. Tudo na mão da Gabi. Ai, 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 gente. Que loucura. Ai, Gabi. Faz um milagre, Gabi. Faz um milagre. Ai, 12-9, NT. E olha como a Ranca grita, gente. Ela tá aliviada, ó. Ela tá aliviada. Ela tava preocupada. Dá pra ver o quanto ela tá competindo, mano. Tava 8-4, mano. É, o TR das meninas não encaixou, cara. E olha como elas estão vibrando, gente. Eu só... Não sei se já teve todos os pauses, né? E agora vai ter que ser pelo AT, galera. Agora vai ter que ser pelo AT. Bora, menina. Sangue nos olhos. Vamos, é agora. Passagem pelo fora. A Olga vai buscando por ali. Sanguezinha. Pra conseguir espaço. Já teve a smoke da passagem. BR que vai se juntando. 12-9. Terceiro mapa. Tem que buscar, gente. Tem que buscar. Tem que acreditar até o final. É a Ranca que tá pelo Secret. Aliás, ela tá marcando o Breaking Bad ali, né? Já de olho, só no pezinho. No pulinho. Vai ser 5 jogadoras por ali. Já foi. Molotov pra tirar posicionamento. A passagem vai rolando. Arranca agora no avanço. Pode pegar um time. Pega 2 eliminações. Aí não. Aí não, Ranca. 3 jogadoras de pé. Aqui vale. Ai, gente, que tristeza. Bora, Gabi. Bora, Gabi. Bora, Junger. Bora, Poppins. Tudo na mão de vocês, meninas. Tudo na mão de vocês. Olha aqui. Aí, ai, cara, que saco, mano. Enquanto elas choram de alegria, eu tô chorando de tristeza, mano. Passou perto, hein? Passou muito perto, galera. Ah, fico triste, mano. Triste porque elas mereciam muito. Esse é jogado, né, galera? A equipe da Big mereceu. As meninas chorando ali, emocionadas, ó. Foi um jogo difícil, foi um jogo sofrido. Pô, MIBR, vocês representaram muito, cara. Foi gigante, cara. Passou o carro na Sakura, eliminou a Imperial. Caralho, né, gente?
gente. Foi foda, mas This olha, eu vi has o been MIBR an ganhando, amazing viu? run for Big Equipa. Ai, gente, tristeza, mano. On the stage before in the grand final. Tem muito o que falar não, galera. So many times Tô triste porque as situations when you would meninas see the confetti, mereciam muito. but it would not be for you. But this time, Que bom que this pelo menos a audience, this Fúria, né, moment trouxe esse is gostinho for pra you and gente. your team. How is it? Oh my God, I don't Elas know estão what to muito say, guys. I felizes. really want to say thank you to you all. I want to say thank you to my beautiful team who stayed composed. Like, we were all the time fighting together. We never gave up, never in any second. We were going down 8-4. Mas elas buscaram, né, cara? We were all the time fighting for everything because this is our time. A Ranka jogou muito, cara. Cara, a Junger tá devastada, mano. Emotional on your Telegram channel saying this is your first ever grand final. I can see Ana the Kiosa tears. jogou também, mano. How are you? E ela é How super does it feel novinha. to be a champion? I don't know how it feels, but it's really cool. Like, I'm really Ela tá happy. I'm really super happy. I'm emocionada. proud of my team and yeah, actually no words. No words at all. Maybe É, eu sei, eu tô ligada, Prisca, eu tô ligada. A gente já comentou sobre isso. we are indeed in Sweden and you are Eu já tô sabendo, já eu acompanhei. player and your family is here and the fans. Emma, what do you Mas have é to say isso, to cara, é Stockholm? isso. Orgulho, jogaram muito. A gente queria muito trazer essa taça. Que é o último, né, galera? É o último, infelizmente. Acho que é isso que pega mais, é o último. Ai, galera, lutamos muito. Mas assim, eu acho que elas precisam ter muito orgulho do que elas fizeram, cara. This amazing lineup, you managed to lift the trophy. Emotions, what are they? Crazy. That's fucking crazy, guys. Like, I'm so Ah. proud of everyone in here. Bonitinha a And Astra. I wouldn't dream of any better team. Thank you. Cara, imagina, mano, de 8 edições, quer dizer, 9, né? Porque teve uma edição que não era esse Impact. 7, né? A Imperial ganhou. Uma Fúria e agora. Tipo, uma vitória foi do Brasil, galera. O resto tudo da Europa. Que loucura, né? É, então. Elas não tiveram essa chance, né? How does it feel? Really good, guys. GG. Ah, very good, guys. GG. Ah, valeu, galera. Valeu. Porra, foda que bateu na trave, né, gente? Elas fizeram umas mudanças no time e ficou muito forte, Celina. Elas também trabalharam muito pra isso, né, gente? Não tem o que falar. With all the resources we had and support from the organization too, we actually made it happen, and it feels so amazing to like make it work after this. I'm so proud of the girls. Ah, legal. Venceu a melhor, né, gente? Foi por pouco. You have been absolutely amazing. I feel like this is all well deserved. Everybody, foi por muito let's pouco. hear it one more time for our champions of season 8, Big Equipa! É a última edição da ESL Impact, galera. A tristeza, né? ESL se desfazer de um campeonato que eles estão fazendo há tanto tempo e tão bem, né? Olha essa mega estrutura. Eles sabem fazer, né? Ah, com certeza, né, Pedro? Vamos torcer aí que a Rainhas do Clutch consiga ter um apelo tão grande quanto da ESL, né? É mérito da Big, galera, não tem o que falar. Não, nenhum atraso praticamente, né? Now united by this win. Big, they started this tournament in disarray.
but they built themselves up map by map, game by game into this championship roster we see before us. As meninas super emocionadas. This is a trophy well earned here. Letty, what's on your mind? I got also a little bit emotional, not gonna lie, seeing my ex-teammates holding the trophy that we were like fighting for many seasons. Yeah, like congratulations, that was such an insane run and like, yeah, like... Essa tá chorando muito, cara. Yeah, it's kind of like some of the players there as well. You can see that they're just speechless. It feels like they weren't expecting this to happen, but they're so glad that it did. Everyone's just like getting so emotional. I started crying. I'm just here. I'm just an analyst, bro. Now I'm crying. Ai, galera, que loucura, né? How can you not be? How can you not be? Because you know todo mundo trabalhou, com certeza, SNP, com certeza. Over the last 4 years of play, mérito delas, conseguiram achar espaços, jogaram juntas, fizeram uma leitura. Is this moment, this trophy lift, this battle here in Stockholm, the fans roaring in front of them, the confetti in the air. I mean, you just couldn't have a more picture-perfect finish to the season of impact that we have had. Some words now for those who didn't get to that trophy lift. For MIBR, they battled it out. They really did. I mean, such an incredible carinha run dela, from them. tadinha. Everyone having their moment. Younger on our Ai, screen. Younger, você jogou muito, cara. Eu sei o quanto você queria, mano. Olga, heroic carry performances to even give them this opportunity to propel them to this point. Yeah. Gabby, Acha, novas oportunidades virão. A gente precisa confiar no futuro, cara. É confiança, energia que faz, que molda o nosso futuro, galera. Especially, on that second map, managing to bring it back, get it across the line, and then it looked like they were almost a shoe-in, especially during that. Não, total, Couto, total. A gente já foi vice várias vezes. A gente mostra o quanto a gente é forte, né? Absolutely stunning performance. Like, you wouldn't expect, some of these close range battles she was. Não, e assim, Couto, sem dúvida, eu acho que o nosso que a gente entregou, o nosso desempenho aqui foi incrível, cara. Não tenho o que falar. And you could see how much it meant to her as well. Head in hands at the end. It was just absolutely devastating that they couldn't get it done. Yeah, at the end of the day, it's not like who's better, who's worse. It's like who made less mistakes, and in this case. É uma alegria que só a Fúria trouxe, né? Que loucura. MIBR did insane job. The individual and team performance is like such. They literally did like just a good job. You can see what it means to these players. It's a culmination, right? The trophy lift, a representation of all of the work that went into this moment. Yes, in this team, but in their lives, in their careers, the hours that they've sunk into a game that they love to build towards this moment. Claro, com certeza, porque tava um jogo muito difícil, até que no final elas ficaram super emocionadas, né? Finding that chemistry, finding that form, learning how they wanted to play, how each other played, building that chemistry. Humilde assistindo até o fim. Tô vendo, né? Tô acompanhando aqui na Redugada, ainda tentando digerir, né? Porque a gente não... Ninguém gosta de perder, né? Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz e muito orgulhosa do que elas fizeram. Elas jogaram muito, cara. Chegaram perdendo, conseguiram voltar pra competição, ganharam 2 MD3 super pegadas, com 2 times muito fortes. Não, sim. Corta o coração. Mas é isso, galera. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada a todo mundo aí que colou. Participem aí do sorteio. Participem também das redes sociais. Deixe o follow lá para fortalecer meu trabalho, galera. Tô sempre aí fortalecendo o cenário, não só, né, o nosso cenário brasileiro de CS, mas também o feminino. Então, quem puder acompanhar faz toda a diferença, viu? E bora ficar de olho aí nos próximos capítulos, né, galera, do nosso cenário feminino. A gente não sabe muito o que vai acontecer. Vamos torcer para Rainhas do Clutch ter um apelo, ter uma visibilidade foda. E é nesse momento que a gente mais precisa aí de ajuda, né? É, Couto. É isso.
Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Bom descanso pra vocês. Vou descansar agora um pouquinho, porque foram dias aí corridos por conta do horário. E é isso, bora bola pra frente, cabeça erguida. A gente não consegue ganhar sempre. É isso. Coisas boas, coisas melhores virão, gente. Vocês podem ter certeza, é isso. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Essa semana a gente se fala. Acho que amanhã não tem live. Dependendo aí, eu vou tirar o dia pra poder organizar minhas coisas, mas durante a semana eu vou fazer live pra vocês. Provavelmente vai ser jogando, dependendo aí, quem sabe eu até transmita o Major, dependendo aí dos jogos que rolarem, vamos ver, porque mesmo com delay, eu tô vendo que tem uma galera transmitindo e o pessoal tá apoiando, então se vocês apoiarem, eu posso até transmitir, mesmo com delay, e sem HUD, sem nada. Mas é isso, galera. Um beijo, viu? Obrigada mesmo aí, gente, pela companhia. Obrigada aí todo mundo que acompanhou. Obrigada pela torcida. As meninas merecem muito. Parabéns aí pro MIBR, independente de qualquer coisa. Parabéns pra Big, né, que levou aí a taça. Tamo junto, galera. Beijo. Até amanhã. Até amanhã não. Até terça, provavelmente. Então fiquem de olho nas redes sociais. Eu vou avisando vocês. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Tamo junto. Valeu, 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 valeu. Yeah, absolute champion performance, and as you said, Mike, like just the pillar of consistency all through the weekend. You'd see a name towards the top of the scoreboard, if not at the top of the scoreboard, and then her AWP today in the grand finals has just been, you know, the difference maker, the absolute difference maker. Not even in the grand finals, even in the semis, to make sure it happened, make sure they got here to the grand finals and put themselves in the position to be the champions. And she's just such a rock for the team, right? Stone-faced in so many moments on the server, barely cracking a smile even when they're dominating. And we saw it in the interview as well. Heku finally tracks her down, and it's... kind of expected that she's gonna say like something similar. Yeah, long time coming. It couldn't be any other way. It couldn't be any other way, and we wouldn't want her to Pra be fazer any não sei o other quê, way. e você vai escalando. I think Então todas as skins normais elas subiram de preço teoricamente por conta disso, principalmente de algumas caixas em específico. Algumas caixas subiram mais que outras porque tem possibilidades diferentes. Gank da Tris! Salve Tris Mara! Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos! Tá rolando o jogo da MIBR. Mandou R$10. Salve, Vamos fazer uma feijoada? Eu levo o rabo e você leva a linguiça? Topa? Cara, eu não gosto de feijoada se não tiver uma farofinha ali, mano. Mas se quiser eu posso te chamar de farofa e eu passo a linguiça em você. E aí fica bom, né? A Big levou, não! Não é possível. Nossa, que triste, velho. So on behalf of all of us here at ESL Impact, this isn't goodbye. Acabou de chegar uma raidzinha sinistra pra mandar logo essa. Puta, a gente tomou virada na nuke. A gente tava acompanhando só o resultado ali. A gente tava ganhando. Nossa, tomou 9-1. TR não encaixou pelo jeito então, mano. This is the Impact League. We are here to have fun and to enjoy these amazing Counter-Strike games that we have coming up. ESL Impact was created with passion to drive for change. The journey has always been about finding the key core, which is a safe zone for all women to participate Counter-Strike. We have seen teams participate at larger tournaments. The most important change that I have seen is the confidence